Boa noite, galera. Estão me ouvindo bem? Pessoal, estão ouvindo direitinho? Estão ouvindo algum chiado, algum ruído? Porque eu liguei o ventilador aqui atrás, né? Acho que não tá captando nada não. Então, pessoal, minha voz, estão ouvindo bem, cara? O Dante falou que tá maneiro pra ele. Queria, pô, um feedback de mais gente, se possível, né? Vou ter que meter um retorno aqui pra me ouvir, pera aí. Vou ter que meter um retorno aqui pra me ouvir, pera aí. Tá maneiro. O volume tá bom, tá normal. Bom, vamos lá. Boa noite, galera. Meu nome é Vitor. Bem-vindos ao canal Vitão Tube. Hoje, no quadro Vitão Talks, eu vou trocar uma ideia com o Bruno, criador do Big Linux, sistema operacional de código livre totalmente nacional e que já existe há mais de 20 anos. Sem muita enrolação, se liga na vinheta e a gente já começa. Porra, fiz até introduçãozinha hoje, hein? Caralho. Pessoal, eu tô esperando só o Bruno responder aqui, cara. A bicha maldita não responde, né? Ah, respondeu. Porra. Esperando aqui ele entrar aqui na conferência. Caralho, Bruno. Porra, só tu mesmo. Pera aí. Isso, pessoal. Se puder, já deixa um like. Quem ainda não for inscrito e estiver assistindo, se inscreve para poder não só participar, mas também acompanhar o trabalho que eu tenho tido aqui no canal. Tudo isso aqui é com muita boa vontade, com muito sonho de crescer e ficar milionário. Tô brincando. Tá, não tô brincando não. Mas tudo aqui realmente é feito com muito carinho e todo mundo aqui sempre pode participar, tá bom? Então se inscreve, deixa o seu like, compartilha, participa aqui do chat com perguntas, etc. E é isso. Só esperando o Bruno colar aqui. Alô? Fala aí, Bruno. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou mudar aqui as paradinhas pra ficar direitinho. Tá. Já tá transmitindo, não, né?
Já tá, já, cara. Ah, já? Aqui o bagulho é rápido. É, porque 10h30 é daqui 1 minuto. Não, senhor. Aqui já é 10h30. No meu Fedora Não. já deu 10h30. Ah, então você tá no Fedora, né? Tô, né? Não deu tempo de botar o Big aqui. Cara, Então vou mudar aqui pra. você lembra do combinado, né? Então vamos seguir Não, a linha. tô no Kizumba não, porra. Tá, O, botei O aqui. Lusca vai gostar. Em homenagem ao Lusca, essa live. É, bom, Vamos deixa eu lá. ver se tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Antes da gente começar, eu quero aproveitar aqui e falar pra vocês que a Narayan, que é a garota que tem, a moça, né, que tem um canal chamado Nara Linux, ela também é um membro da comunidade Big Linux e ela também é desenvolvedora. Inclusive, ela lançou recentemente um jogo de sua autoria, todo desenvolvido em Godot, e ela usou o Big Linux como o sistema para desenvolver tudo aquilo ali, tá? Esse jogo foi lançado na Steam e eu quero mostrar para vocês a vinheta, a chamada para esse joguinho. Então se liga, galera. Balumia Sky Playground é um jogo de plataforma 3D que mistura física realista com cores vibrantes e uma trilha sonora aconchegante. Controle a sua bola gachapon por 21 níveis desafiantes. O jogo está disponível na Steam e foi lançado com 10% de desconto, mantendo um preço bem acessível. Além disso, há 10 conquistas Steam para te desafiar e debochar de você. E olha só que bacana, esse jogo foi feito na Godot 4.4 e usando o Big Linux. Meu nome é Narayan, do canal Nara Linux, e eu sou a criadora desse jogo, e espero que você dê uma chance para testar ele. Porra, maneiro. É isso, Bruno. Vamos começar, cara? Vamos lá. Vambora. Estou... Galera, para quem não conhece, esse aqui é o Bruno. Bruno, muito obrigado por ter aceitado participar, por ter sido tão simpático, tá? Em aceitar esse convite. Simpático eu não fui, não. Eu tô tentando puxar uma sardinha aqui porque eu não tô no Big Linux hoje, tá? Não, Cara, é vamos o que eu começar. falei. Diga, foi mal. Vim por embate. Não, mas não tem embate, pô. Aqui a parada é pra galera te conhecer, cara. Conhecer um pouco melhor quem é você. Claro, a gente vai também. Nós vamos também trocar uma ideia sobre da onde vieram essas coisas que fizeram você começar com um projeto Big Linux. Mas a ideia é uma coisa mais humana. A ideia é as pessoas conhecerem o cara e não o avatar, sacou? Mas tu fica à vontade, cara. Até meu convidado. Muito Bruno, vamos obrigado. começar assim. Desculpa até estar me intrometendo, né, cara? Mas tu tem quantos anos? 39. Mas só até o ano que vem. Porra, então tu é mais novo que eu, cara. Sim. Tá, você começou com o. Tá, não vou falar de Big Linux agora não. Você toda a sua vida trabalhou, mexeu com tecnologia, com essas coisas? Então, eu aprendi a ler no MSX, usando Basic e DOS. Então, acho que dá para ter uma ideia, né, de que comecei cedo. Então, Isso como eu lá aprendi a atrás, ler né? com isso, lá por volta de 1991, 1992, comecei a usar computadores. Época que, por exemplo, a gente tinha um jogo de boliche que ele era em livro. Então, tinha que escrever o código-fonte do jogo em Basic e mandar executar. Então, assim, com 7 anos, fazia esse tipo de coisa para jogar um joguinho de boliche. Ah, isso é maneiro, pô. Mas, tipo assim, isso teve algum tipo de incentivo ou até intervenção dos seus pais ou veio sempre, ou essa parada toda sempre partiu de você mesmo? Então, meu pai me incentivou muito, minha mãe também, porque eu sou hemofílico. Então, ali no meio dos anos 80, começo dos anos 90, ser hemofílico, ainda mais que minha hemofilia é grave, era assim, é sentença de muito sangramento se sobreviver. Então, o que restava era tentar fazer com que eu me locomovesse o menos possível, que era menos chance de me machucar. Então, Atari desde os 2 anos, depois computador com 5 e a vida inteira movendo basicamente os dedos. Mas, tipo assim, cara, você fala tranquilo sobre esse aspecto da sua vida, sobre essa questão de saúde, ou é uma parada meio já complicada pra tu falar sobre? Não, é tranquilo. Inclusive, faz parte de experimento científico e várias coisas aí. Pô, mas assim, então,
só pra ficar claro pra todo mundo que tá assistindo a gente, pra quem vai vir a assistir essa live e pra mim também, né? O que que é ser hemofílico? Que porra é essa, tá? Porque, tipo assim, galera, pessoal que tá assistindo, eu também tenho uma doença especial, eu caralho, uma doença autoimune, doença de Crohn. Então, tipo, eu e Bruno, a gente meio que compartilha não das mesmas situações, das mesmas condições de vida, das mesmas experiências de vida, mas compartilhamos de experiências e expectativas muito merda por conta da nossa saúde, tá? Então, tipo, por conta disso, vocês provavelmente vão me ver falando bem à vontade sobre essas paradas aqui, mesmo não entendendo tanto sobre a condição dele, tá? Só pra ter essa... O pessoal também não achar que eu tô falando merda e tal. Mas se você puder, cara, explica pra gente um pouco, pelo menos, o que que é isso. O que que essa porra causa pra você e tal. Então, quando nós temos um machucado e o sangue precisa coagular, é necessário ter o que chamam de cascata de coagulação, que são os fatores de coagulação e alguns são feitos no fígado. No meu caso, o fator 8, que faz parte dessa cascata, usam muito o exemplo de uma corrente. A corrente tem vários anéis, então você precisa de todos os anéis para fazer uma corrente que vai fixar ali e fazer o sangue estancar. E aí é como se fossem várias linhas que vão se formando de coagulação. E o elo, que se chama fator 8, o meu organismo produz 0,2%. E assim, não sei muito qual é 2%, é 0,2% no exame. Se você tem abaixo de 50, tem problema de coagulação. E aí, dependendo do laboratório, em geral, acima de 150 tem excesso de coagulação e tem risco de trombose. Então, assim, se abaixo de 50 tem problema de coagulação e eu tenho 0,2, um exemplo que eu posso dar é uma vez que eu fui tirar sangue sem usar o medicamento que eu uso para coagular, eu fiquei 3 horas segurando o algodão para parar de sangrar um furinho daquele de tirar sangue. Porra, então a parada é perigosa pra cacete, cara. Então, é porque existem os níveis, né? Eu tô no extremo grave que existe. Acima disso que eu tenho é só a pessoa que, além da hemofilia, cria anticorpo ao medicamento. Aí o negócio fica bem mais feio. Mas esse tipo de condição é autoimune, né? Então, não é autoimune, é genético. Então, não é que o meu organismo produz em quantidade errada. No meu DNA está escrito que o certo é produzir pouco. Então, Ah, tá, entendi. Então, tipo assim, é by design a parada, né? isso. E é É. hereditário recessivo. Então, minha mãe tem o gene defeituoso, que é no cromossomo X. Mas ela tem 2 cromossomos X, o outro sabe o que fazer e se vira. Eu tenho só um cromossomo X que não sabe o que fazer e faz errado. Não, entendi. Então, tipo assim, então no caso existiria uma possibilidade ali, mesmo que pequena, de se você nascesse mulher, talvez não desenvolver a doença. É isso? Exatamente. É extremamente raro em mulheres. Eu conheci uma mulher com hemofilia até hoje. E conheço praticamente todo mundo que faz tratamento no Distrito Federal e alguns de outros estados. Porra, interessante, cara. E tipo assim, tu morou tua vida inteira aí? Ou tu chegou a se mudar e ir pra outros lugares e tal? Não, eu tive sorte de nascer aqui porque é o local que tem o melhor tratamento de hemofilia do país e já era quando eu nasci. E assim, um ponto curioso da hemofilia é que eu nasci ali meados dos anos 80 e o medicamento era feito a partir de sangue doado. E na metade dos anos 80 apareceu uma doença chamada HIV que matou algumas pessoas e então os médicos tinham medo de dar o medicamento porque tinha risco do medicamento estar contaminado. E, inclusive teve lote do medicamento contaminado e contaminou muitos hemofílicos. E assim, eu dei sorte de não pegar nenhuma contaminação, mas foi um período bem complicado. Caralho, E eu cara. era criança, então eu não tinha ideia disso, né? Sinistro, cara. Eu imagino o perrengue dos teus pais sabendo dessa merda toda, né, cara? Sim, é bem tenso. E o meu médico, na época, ele tinha hemofilia, só que a dele era leve. E aí depois passei para uma médica, a Jussara, que desde que eu tinha 2, 3 anos, tô com ela esse período todo. Então, é uma médica, mas já somos praticamente da mesma família. Ah, eu sei como é que é isso. Os que me acompanham também é a mesma sensação, cara. Parece que o meu tempo é dividido entre trabalho,
é, médico, entendeu? E um pouquinho com a família em casa. É bizarro, cara. Sim. Não, Inclusive, beleza. se acessar aí hemofilia.org.br, é a nossa associação Ajude-se. Sou vice-presidente lá, não sei nem desde que ano. E Porra, já, caralho. já fiz Peraí, como é que é o nome? hemofilia.org.br, associação Ajude-se, de portadores de coagulopatias. E tem lá o Rômulo, que é o presidente há bastante tempo. Eu sou o vice dele. E tem aí mais algumas coisas aí também nessa parte de saúde. Já fui do Conselho de Saúde do DF, por exemplo, já fiz parte de um experimento radioativo da USP para tentar fazer correções articulares com... Correções não, né? Porque não corrige a articulação, mas evitar sangramento contínuo, que acontece muito em hemofilia quando não tem medicamento adequado, que faz uma espécie de cauterização com material radioativo, com írium ou átrium, e por aí vai. Tem exame meu correndo aí pelo mundo, principalmente das partes articulares. Eu tenho várias artroses, que é normal em quem tem hemofilia grave, e eu sempre deixei disponível. Então, até meus exames são, digamos, software livre, que muitas pessoas tentam ocultar, e não, assim, quem me pediu, eu liberei, já foi para congresso internacional para demonstrarem como funciona, etc., sem problemas. Eu acho louvável essa sua colaboração com relação às comunidades médicas, né? Científico-médicas. E eu penso exatamente assim, cara, porque, quer ver, ô Bruno, essa história de não ser, ai, não me toque, né, com relação a essas coisas de saúde, como é importante ser assim? Porque é uma conversa que eu tive até com um dos médicos que me acompanha uma vez. Eles estavam com uma porrada de aluno, quer dizer, já são médicos, já são gastros, né? Eram alunos desse médico de pós-graduação. Não, minto, eram alunos de pós-graduação, de especialização em doenças inflamatórias intestinais. E os alunos estavam lá no consultório da Santa Casa da Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro, e acompanhando o atendimento dos médicos com os pacientes, acompanhando os pacientes, né? Mas com todo aquele cuidado, porque eles não são os nossos médicos, né? E aí, eu lembro quando uma dessas vezes, quando chegou a minha consulta, um dos médicos perguntou para mim se eu não me incomodaria, né, com alguns dos alunos estarem dentro da sala acompanhando, né, a consulta. Aí eu lembro que eu virei, eu falei assim para ele, doutor fulano, porque eu também não sei se ele se incomodaria de eu expor o nome e tal, né, mas eu falei, doutor fulano, na boa, cara, tu tem tantos anos, daqui a pouco tu tá morrendo aí, batendo as botas, e quem vai cuidar de mim, sacou? Entendeu? Tipo assim, vambora, porra, se eles quiserem fazer exame, o caralho, cai dentro, porra, porque daqui a pouco são eles é que vão ser os especialistas que vão estar cuidando de mim, porra. Por exemplo, o teu caso, a gente não sabe se algum dia eu vou conseguir desenvolver alguma medicação que realmente faça um efeito muito bom para você, ou talvez, quem sabe, até uma cura para isso, ou não. Mas, de repente, usando o material biológico seu para as pesquisas, pode ser que futuramente isso sirva para ajudar as próximas gerações, sacou? Então, tipo assim, eu penso parecido contigo, cara, com essa história de não ter grilo, né, com relação a material biológico, a exames, essas paradas. Enfim, eu fico falando porque falar de saúde é foda. Mas, assim, não é bem material biológico, né? São exames articulares. Porque material Não, sim, biológico de cara, sim, hemofilia mas é abundante. E você falou de pesquisa aí sobre cura, etc. Tem já vários medicamentos. O medicamento que eu uso é intravenoso, dia sim, dia não, tem que injetar. Mas é tranquilo, faço em casa. Há muitos anos faço sozinho. Mas tem já subcutâneo, que aí duração de até 2 semanas, uma aplicação. Tem uma estabilidade muito maior no organismo. Tem estudos muito avançados em relação à cura através de vetor viral, o VVT7, eu acho, que é o tipo do vírus, que você injeta um vírus e esse vírus fica modificando o DNA do fígado. Então, igual eu falei, meu fígado acha que ele tem que produzir determinada quantidade de fator, mas não. Aí o vírus vai lá e modifica essa programação do DNA para o fígado produzir o fator normalmente. Então, já tem aí, acho que uns 8 anos que está isso em estudo. não, então, Tem coisas mas tá em positivas. estudo ainda.
né? Não, mas está estudo em humanos. Já tem aprovação nos Estados Unidos, no FDA. Só que, assim, eu tenho um certo receio porque praticamente todos estão com inflamação no fígado e a cada ano tende a diminuir um pouco o quanto o vírus está conseguindo fazer o fígado produzir o fator naturalmente. Então Mas, talvez assim, Foi mal. o Talvez o próprio subcutâneo organismo. Desculpa. Então, é porque é um vírus, né? O organismo vai combater o vírus. Então, Ele deve tá criando já defesas contra aquilo ali, né, cara? sim. Só que, assim, uma coisa muito interessante da hemofilia é que é uma falha genética considerada pequena, assim, em relação ao tamanho do DNA. Então, ela tem sido utilizada sempre como um problema de saúde pioneiro em estudos. E a partir disso, já estão falando em diabetes do tipo 1 e outras doenças. Então, a partir do que estão adquirindo de conhecimento com o tratamento de tentar curar a hemofilia, deve vir muitas curas de doenças. Maneiro, cara. E você, tipo assim, vou levar a conversa para um lado um tanto quanto mórbido se você não se incomodar. Se você se incomodar, aí tu mandou a merda e a gente muda de assunto. Mas, tipo assim. Posso mandar merda e a gente continuar o assunto? Porque claro, mandar merda fica à é vontade. uma coisa que é legal, né? Faz bem, porra. Revigora. Então. Tipo assim, ô Bruno, porra, vamos lá, vamos pensar por um lado um pouco mais mórbido, né? Vamos supor que dá ruim pra você e fodeu, não tem jeito, tá? Tratamento não... Enfim, né? Aí dá uma merda aí, caralho, tu vai pro saco. Um exemplo. Uhum. E vamos supor que daqui a 50 anos, alguma coisa advinda de pesquisas que são feitas hoje com você enquanto vivo, inclusive com você pós-vida. Vamos supor que essas pesquisas, que esses estudos aí acabam trazendo algum tipo de resolução, algum avanço significativo. Você hoje, você alguma vez já se pegou pensando sobre isso? Que você falou que você é o presidente da associação, porra. Entendeu? Então, tipo não, assim, sou vice. Presidente é o Rômulo. Então, tipo assim, você tá de fato envolvido nessas iniciativas, sacou? Então, tipo, você já se pegou pensando que talvez esse envolvimento possa trazer resultados para futuras gerações. Então, por tabela, você ser também, em partes, um dos responsáveis por esses avanços. Tipo, aonde eu quero chegar com essa questão? Você já se pegou você já se pegou pensando nisso e se sim, esse tipo de pensamento, esse tipo de vislumbre aí de um possível futuro, isso te traz algum tipo de tranquilidade? Isso te faz você se sentir bem ou é indiferente? É uma pergunta meio escrota. O que vai acontecer depois que eu morrer, eu sou indiferente a isso. Mas, até porque, assim, eu acho que minha colaboração no mundo é tão insignificante que, assim como qualquer pessoa, a minha colaboração no mundo é insignificante, assim como qualquer outra pessoa. Somos bilhões de seres aí espalhados no planeta e por mais que eu contribua com alguma coisa, vai ser mínimo. E aconteceria independente de eu estar aqui ou não. Você Alguma outra pensa pessoa assim faria mesmo? o mesmo. Ou isso é Penso assim mesmo. Não, eu acho assim mesmo. Tá, deixa eu completar a pergunta, cara. Você realmente pensa assim? Ou isso talvez não seja um reflexo de todo o sofrimento que você já enfrentou até então? E eu falo isso com tranquilidade porque eu tenho certeza que você já sofreu pra caralho por conta dessa condição de saúde. Sacou? Se você disser que não, tu tá sendo um hipócrita do caralho. Isso é óbvio, entendeu? Mas, tipo assim, você realmente pensa isso? Ou isso talvez possa ser um reflexo de todo o sofrimento? Que aí, tipo assim, chega um ponto em que, realmente, foda-se, caralho, entendeu? Já parou a pensar nisso, cara? Porque então, se você realmente pensa isso, eu tenho uma notícia chata pra te dar. Mas vai lá, responde, por favor. É porque eu não penso isso em relação ao tratamento de saúde. Eu penso isso em relação a tudo. A vida em si. Tá, então, não, deixa eu ser o advogado do diabo aqui, cara. Você acabou de citar, explicando um pouco sobre a sua condição de saúde, que na verdade são coisinhas pequenininhas que tem ali, sacou? Você acabou de dar um exemplo da coagulação, que pra você pode demorar 3, 4 horas e isso é uma merda do caralho pra coagular um furinho de uma agulha, sacou? Mas, isso então, sem medicamento. Sem medicamento, beleza. Esquece medicamento, tá?
pensando em coisas pequenas, que em teoria, segundo a sua concepção, seriam insignificantes perante o todo, que é o mundo inteiro de bilhões de pessoas, sei lá. Cara, você nunca parou a pensar que um furinho, aparentemente uma coisa insignificante, com você, se você não estancar, você pode vazar o sangue todo e morrer? Sim, naturalmente. Naturalmente, certo? Então, há de convir que uma coisa pequenininha que aparentemente seria insignificante, ela pode nortear todo um todo, ou ela pode mudar os rumos de todo um todo. Concorda comigo? Não, você mudaria o rumo da minha existência, Da não sua um existência e, todo. por tabela, iria afetar muita gente em volta, cara. Ou você acha que você é tão insignificante ao ponto de não afetar ninguém ao seu redor? Afeta temporariamente, mas assim, eu acho que tanto faz eu ou, sei lá, Elon Musk, que hoje é um dos nomes mais poderosos do mundo, ou qualquer presidente de país, ou um mendigo, eu acho que todos têm assim uma relevância tão ínfima que tanto faz. Tá, entendi. Beleza, entendo. Eu penso um pouco parecido, tá? Mas não exatamente assim. Porque Einstein, por exemplo, era um cotoquinho perante o. Peraí, a câmera aqui. Einstein era um cotoquinho perante o todo. Né? Freud era um cotoquinho perante o todo. E se esses caras não tivessem existido, ninguém sabe se em algum momento existiria um Freud 2.0 ou um Einstein 2.0. Ninguém sabe. O chinês lá da puta que pariu que fez lá as merda lá e surgiu a porra da pesquisa que deu a merda que deu recentemente, né? Se aquele filho da puta não tivesse se envolvido com aquela pesquisa para pesquisar aquilo, provavelmente não teríamos avanços que nós tivemos nesses últimos 3 anos. Sacou? E partiu de um desgraçado fazendo alguma merda lá, algum tipo de pesquisa. Aí vamos botar aqui pro lado da tecnologia, que de repente é até uma coisa um pouco mais simplista, pensando assim. Se você não tivesse as motivações que você teve, sejam elas quais forem, que eu vou tentar fazer você falar aqui, mas se você não tivesse, se você não existisse, o projeto Big Linux não existiria. Isso é fato. Sim, Você concorda comigo? concordo. A cena de software livre, mais especificamente de sistemas operacionais de código livre no Brasil, ela sempre existiu desde quando surgiu o Linux no mundo inteiro, tá? Só que essa cena no Brasil, ela sempre teve períodos de nuances, de fortalecimento e murchando, né? Sempre assim, cresce, murcha, cresce, murcha. Cresceu muito quando surgiu o Kurumin. Murchou pra caralho quando o Kurumin sumiu. Cresceu muito quando surgiu o outro. Murchou, e assim foi. Cresceu muito quando surgiu o Big Linux. E por você existir e ser uma pessoa, como você disse, que perante um todo insignificante, por você existir, todo mundo que está aqui nessa live agora, principalmente a galera que participa ativamente do desenvolvimento dessa distribuição, não teria motivação para participar de nada desse tipo. Então você, mesmo se considerando alguém, um pedacinho de algo muito insignificante perante um todo, você tem uma importância muito grande perante o todo. Você entende onde eu quero chegar? Entendo, mas discordo. Isso vale... Tudo bem, calma. Isso vale para a sua vida, cara. Isso vale para a sua vida. Por quê? Porque se você morrer, hoje, por exemplo, você não vai sentir falta de você próprio. Foda-se, tu morreu. Mas quem tá ao teu redor vai, cara. Tua família, namorado ou namorado, não sei. Amigos, pessoas que prezam por você. E por tabela, muitos outros vão ser afetados por essa perda. Que hoje, para você, de repente, parece ser insignificante. Mas no fim das contas, não é. E aqui eu não tô nem entrando em questão de religiosidade nem nada do tipo, tá? Mas, de fato, cara, cada vida é extremamente importante. A sua apesar de todos os pesares, apesar de você discordar disso tudo que eu tô falando e ter uma visão um pouco mais, não é negativista não, mas é um pouco mais realista, né, do mundo. Por você ter uma visão um pouco mais realista do mundo, você de repente acha que não. Mas você achando ou não, no fim das contas, quando alguém que você preza muito morre, você sente. Se for um parente que você ama, ou alguém que se envolve contigo e que você ama, venha a falecer, você vai sentir. E eu te garanto, cara, que você não vai esquecer essa pessoa. O sofrimento vai diminuir o caralho, mas tu não vai esquecer. E o mesmo vale para você perante o mundo. Sacou? Entendi. Maldito, Mas, né, assim, cara? Porra.
É porque você falou tanto tempo que tem até que tentar recordar. Mas Não, voltando, porra, tem que falar, caralho. você que falou do Einstein, por exemplo, eu acho que o Einstein e tantos outros não têm tanta relevância quanto parece, porque não existe tanta genialidade quanto tentam pintar no mundo, porque assim, toda a evolução humana, ela vem de uma construção de conhecimento. Então, o Einstein chegou a determinadas conclusões porque outras pessoas tinham já chegado a um ponto de evolução que propiciava isso. E assim como Concordo, propiciou para ele, concordo. propiciou também para outras pessoas. Que pode ser, inclusive, que outras pessoas tiveram a mesma ideia antes dele, mas se isso não foi registrado. Vai que a pessoa estava, sei lá, no interior do Brasil, estava lá no meio de um campo gelado na Rússia, em algum local que não ficou o registro. Então, assim, Concordo contigo. e da mesma forma, a situação agora em escala extremamente menor no Big. Se não tivesse eu fazendo o Big, talvez tivesse espaço para outra pessoa fazer algo similar ao Big, talvez pior, talvez melhor. Ou então as pessoas que hoje estão envolvidas no Big poderiam estar envolvidas em outros projetos que pessoalmente fosse vantajoso para alguns, fosse pior para outros. Então, assim, Concordo. tudo flui. Tudo flui. Só que tudo fluir não significa que as coisas não são únicas. A partir do momento que algo é único, é relevante, é importante. Poderia outra pessoa surgir e criar outro sistema operacional parecido, mas ninguém criaria o Big Linux. Então, o Big Linux, por ser uma criação sua, ele é importante, ele é relevante, ele representa algo de grande importância para muita gente. Sim. Deixou de ser insignificante, porra. Tu acabou de falar que sim. Isso é importante para algumas pessoas, não quer dizer que tem relevância assim de, isso aqui é algo que mudou a humanidade, alguma coisa assim. Não, é só mais um dia a dia de todo mundo aí, cada um faz coisas importantes. Não, porque olha só, mudou a realidade de pessoas. Mudou a só que vida tudo de muda a pessoas. realidade das pessoas. Por exemplo, eu faço isso porque eu tenho uma vida confortável, que me faz ter tempo suficiente para fazer isso. Se eu não tivesse tempo, não tivesse pessoas que fazem meu ambiente ser mais confortável, não seria assim. Igual o Barnabé mesmo está aí no chat. Ele trouxe várias automações para o Big. O Thales, que está aqui do meu lado, também ele trouxe várias automações. Então, essas automações que eles fizeram para o ecossistema do Big funcionar de forma mais autônoma, me liberou mais tempo para criar mais inovação. Então, assim, todo mundo está aí, por mais assim que fique oculto, cada um tem sua importância também, que não é maior ou menor que a minha. Todo mundo tá nessa. A gente não tem importância quando a gente não está disposto a agir. Quando a gente está ali agindo por egoísmo, que a gente fala, não, se isso não vai me trazer um benefício pessoal, se eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou me envolver. Aí sim. Tanto que eu tento bater muito nessa tecla, vamos contribuir. Que é uma ideia de mudar a mentalidade das pessoas para virar mais assim, o que eu posso trazer do mundo para mim, para me beneficiar, para fazer o contrário. O que eu posso fazer para o mundo ser um pouquinho melhor? O que eu posso fazer pelos outros, fazer para as coisas serem melhores como um todo? Porque enquanto tiver essa mentalidade comum aí de, não, eu sou malandro, eu quero que o mundo me dê do melhor e se dane o resto, a gente vai continuar nessa disputa aí, não. Um rouba do outro, um pega do outro, e a gente não contribui para evoluir de verdade. Concordo, mas se todo mundo perante o todo é insignificante, por que isso tem importância para você? Isso tem importância porque eu acho que aí, que aí não está sendo eu. Está sendo só uma ideia. A ideia é legal. A ideia é legal, mas ela tem que ser executada por indivíduos, né? Sim, mas aí que tá. É tipo o movimento do software livre. O movimento do software livre tem força porque são milhares e milhares de formigas. Se uma formiga cai, as outras continuam tocando. E assim, eu sou uma das formigas. Tudo bem, mas se é insignificante perante o todo, o próprio software livre seria uma palhaçada, seria uma perda de tempo. Perante o cometa, sim. Se vier um cometa e detonar tudo, é. Mas dentro dessa pequena insignificância do nosso dia a dia, é uma coisa para passar o tempo até chegar o cometa ou a gente ir de outra forma. Eu acho que eu tô entendendo e eu não acredito que você pensa exatamente assim, cara. Eu acho que tem alguma coisa presa aí dentro ainda, sacou? Mas enfim, eu não sou psicólogo. Fora a vontade da gente colocar algumas coisas aqui em pratos limpos,
Ah, se quiser, joga, mete a piroca, meu irmão. Pode ficar à vontade. Pô, Só não fale nada que vai foder meu canal. sacanagem não tá aí cumprindo a nossa regra do grupo de eu aparecer só onde a pessoa tá fazendo o host e tá usando o Big, né? Hum. Não, pô, isso aí não teve como fazer e não foi sacanagem minha, Bruno, tá? É porque assim, o meu trabalho, cara, eu não. Não é que eu não possa ficar falando, mas eu evito falar pra evitar a porreação lá no trabalho. Mas a coisa lá, cara, anda de um jeito que, por exemplo, ontem você próprio entrou na live que eu fiz jogando joguinho com a galera. E assim, cara, eu cheguei em casa, fiz as coisas aqui em casa, ajudei minha mulher e tal, sentei no computador, já era 9h50 praticamente. Entendeu? Tipo assim, e tem sido assim todo dia. Aí chega fim de semana, sábado, é a mesma merda. Eu nem abro mais lives. Fim de semana, até tô tentando montar uma espécie de agenda para lives, né, de segundas, quartas e sextas, para tentar ter tempo para a família, porque minha vida agora tá girando em torno do YouTube, do meu trabalho. E o trabalho tá consumindo todo o tempo, sacou? Então, tipo assim, não sobra tempo, literalmente não sobrou tempo para eu vir aqui, pegar o pendrive que o Big tá no pendrive, botar aqui, botar isso aqui, dar o boot e instalar. Não deu tempo de eu fazer isso. Porque qual foi a minha questão? Se eu fizer isso agora, eu vou ter que ajustar as coisas, configurar tudo direitinho, configurar meu celular como câmera, arrumar o OBS, arrumar o microfone, o caralho. E, porra, quando eu parar pra fazer isso, eu não vou poder fazer live. Quando eu parar pra fazer isso, eu não vou poder gravar vídeo. Sacou? Aí que eu pensei, bom, eu vou fazer o mínimo. Eu vou abrir a live do meu Fedora, pelo menos, porra. Entendeu? Mas é por isso mesmo que eu não fiz, que eu não. Que a live contigo hoje não tá sendo pelo Big Linux, entendeu? Não foi sacanagem minha. É porque eu não tive tempo mesmo de fazer isso. Sacou? Mas por Mas eu que tô que pra você comprar optou um. por um estilo de vida que você tem problemas de saúde, tem um trabalho que te suga muito tempo, e você decide manter um canal com uma quantidade tão grande de lives e deixando até assim de dar mais atenção, por exemplo, da sua esposa e família? Porque, tipo assim, isso aqui. Aí ele sorrindo pro outro lá, ah lá, tipo assim, ah lá, cavoquei o Vitão. Bom, Bruno, cara, deixa eu te falar uma parada. Conversando comigo aqui, cara, na live e tal, você fica completamente à vontade, tá, cara? Eu sou mó livre aberto mesmo. As únicas paradas que eu não falo é sobre terceiros. Por exemplo, se você me perguntar algo sobre mim, eu vou te falar tranquilamente. Se você me perguntar algo sobre meu irmão, sobre minha família, eu não vou falar porque são terceiros, sacou? Eu respeito as pessoas, entendeu? Fora isso, livre aberto. Mas assim, cara, isso eu já comentei em algumas lives. Isso aqui, pra mim, existe a pretensão, óbvio, de ganhar dinheiro com o YouTube. Claro, né? Quem tá no YouTube tá pensando em ganhar dinheiro. Então, é isso. Óbvio que é isso. Só que eu também, acabou que eu fui aprendendo um outro aspecto disso aqui. Essa maluquice aqui, cara, de YouTube, de gravar vídeo, de fazer live, virou pra mim não só uma possibilidade de ganhos, mas também virou uma distração e virou uma fuga, tá? Eu não sei se você já viu alguma live minha eu comentando isso, mas eu até citei alguns exemplos meio fortes até, porque tu se incomoda, cara, com a minha forma de me expressar, que eu falo palavrão pra caralho, eu falo um monte de merda. Tu se incomoda com essas porras? Ou não? Com isso, não, mas tem uma coisa que me incomoda que você parece um terminal quando a gente coloca o debug no máximo. É Porra. muita palavra pra gente. Tá, então eu vou tentar. Vou resumir, né? Tem um cara, Bruno, que a fuga dele, a distração dele, vai ser encher o nariz de pó, se drogar. Tem um cara que vai ser fumando maconha, tem um cara que vai ser injetando, tem um cara que vai ser indo pra um lugar de prostituição, tem um cara que vai ser enchendo o cu de cachaça. Cada um tem a sua fuga, cada um tem a sua forma de passar o seu tempo, de se desligar de tudo que está acontecendo ao redor. Por incrível que pareça, embora isso aqui seja um trabalho, e também em alguns momentos a diversão, isso virou a minha fuga. Então, tipo assim, agora tá aqui conversando contigo, alguns que estão aqui no chat agora acompanharam um pouco disso durante o dia. Cara, eu tô passando mal pra um caralho hoje, sacou? Dor pra caralho, e passando mal de verdade, o dia inteiro, e ainda tô. Cheguei em casa, tomou remédio, caralho, e vambora. Sentei pra fazer a live, você entrou aqui, a gente começou a bater papo, a dor continua aqui, o incômodo continua. Mas o benefício que essa merda aqui traz pra mim, de distração, é tão grande, que é o suficiente pra dor se tornar, vou até além do suportável, mas tipo assim, ao ponto de ignorar. Sacou? É por isso que eu mantenho essa porra do jeito que tá.
Eu tenho tentado organizar o tempo pra poder ter tempo pra fazer as coisas. Sacou? Pra poder, porra, ficar com a minha esposa, fazer minhas paradinhas, fazer minhas coisas particulares e tal. Entendeu? E é uma luta que eu tô tentando, que eu tenho travado e tô tentando aprender, né, cara? Que isso é uma questão de gerenciamento do teu próprio tempo. E eu sempre fui muito ruim nessa porra, eu tô aprendendo, entendeu? Mas basicamente é por isso, sacou? Por exemplo, você hoje, tu tem o teu envolvimento com o Big Linux, tu tem a questão do tratamento, que você falou que tu faz a aplicação uma vez a cada 48 horas, né? Uma vez a cada dia sim, dia não. Por aí. Tu faz em casa mesmo, você próprio faz, você falou, show, é muito mais prático. Mas você trabalha, tipo assim, tu tem um emprego, ou tu faz alguma parada de ganhar pão, ou não? Tá? Aí se não quiser responder, tranquilo. Tua câmera Então, fechou aqui. aqui ela tá Voltou, voltou, normalzinha. voltou. Mas assim, eu tenho, só que não tem horário. Tenho só que fazer as coisas funcionarem. Não tem nada assim de horário específico, nada. Mas Mas é, assim, mas é o teu ofício, né? sim. E só que aí tem outra questão. Dor crônica, conheço dor crônica. Na verdade, eu não conheço como é não ter dor crônica, porque dali dos 5 anos, artrose, mas de toda forma, aí vamos puxar mais um pouco. Eu sei que você gosta de nicotina e você usa por via enchendo o pulmão. E talvez também seja, Eu tô você parando. não tenha, você tem assim, você já falou que está cansado de seguir uma dieta mais equilibrada, etc. Não sigo mais não, E eu faço Deus dará. então, e isso te causa mais dor. Então Sim, você por um lado você não cuida para a dor ser reduzida, mas por outro lado você está numa fuga aqui para esquecer um pouco a dor. É meio sim. contrassenso, né? Não é. Não é porque Por não quê? se resume a apenas isso. Então você está tentando sanar outra dor, não é só dor intestinal. Não. Na verdade, é assim, cara. As dores que eu tenho por conta da doença não é só dor intestinal. Na verdade, nem é dor intestinal. A dor intestinal é muito raro acontecer. As dores que se tem, cara, elas independem do tabagismo e de qualquer outra coisa, tá? O tabagismo tá fudendo a porra toda, óbvio. E tanto é que eu tô parando, né? E agora, quando eu fumo, é 1 ou 2 cigarros por dia. Antes eu fumava um maço e meio por dia. Então, tipo, eu tô caminhando pra de fato me livrar disso. Mas, como é que eu vou explicar pra você? Por um lado, eu tentava seguir tudo quanto é dieta, fazer as coisas direitinho. Só que pra eu conseguir fazer tudo direitinho, pelo menos pelo meu tipo de trabalho, de ofício hoje, seria quase impossível eu conseguir manter. Por conta do meu trabalho hoje. Eu não estou jogando a responsabilidade para o trabalho, tá? Eu poderia tentar arrumar outro tipo de trabalho e ter horários em que eu pudesse comer a cada 3 horas, fazer a dieta adequada, comendo a cada 3 horas e tal. Que seria uma dieta mais voltada para a dieta do Mediterrâneo, né? Que é a mais recomendada. Só que foi chegando a um ponto em que eu comecei a perceber o seguinte, Bruno, eu tenho 41 anos, dificilmente eu vou conseguir mudar de área, né? Não há muito interesse em mudar de área, porque hoje as coisas que eu faço no meu trabalho são coisas que eu domino. Então, tipo assim, eu me garanto, né? Então, porra, com aquilo ali, meu irmão, é difícil eu ficar desempregado com aquelas coisas ali que eu faço, sacou? Acontece, mas é mais difícil. Então, tipo assim, não há muito interesse da minha parte, cara, de tentar me readequar para conseguir ter tanto grana quanto tempo para de fato me dedicar a ter uma dieta e o caralho. Principalmente porque é sabido pela ciência que, mesmo tendo uma dieta do caralho, tendo todos os cuidados do caralho, é uma doença autoimune e é uma doença que vai gradativamente fudendo você. Sacou? Tem, tipo tem 3 estágios. Tem o leve, o moderado e avançado. O avançado eu costumo brincar de um jeito meio sarcástico que o paciente avançado é quase que o terminal, sacou? E a doença você fica oscilando. A luta que se tem com relação a essa doença é você buscar a famosa remissão da doença, porque não tem cura, né? Então, porra, eu tenho 41 anos, até hoje não atingi a porra da remissão. Eu vou ficar me privando de fazer as coisas que eu gosto de fazer para talvez atingir uma remissão, e mesmo sabendo que, mesmo atingindo uma remissão, não vai mudar porra nenhuma na minha vida?
dali pra frente. Então, eu, Vitor, cheguei ao ponto em que eu como o que eu quiser, cara. Aquilo que me fizer mal, eu não como mais. Sacou? É isso. Basicamente é isso. E o resto eu vou aprendendo a lidar com as dores, com os incômodos. Entendeu? É um pouco ficou mais meio profundo confuso, do né? que. Não é que seja confuso, é um pouco confuso porque é difícil tentar expressar essas coisas e explicar, né, cara? Eu tô tentando explicar. Então, no final, o YouTube é uma fuga psicológica só. Também. Porque também é uma distração, sacou? Eu não só tô fazendo a coisa aqui pra me desligar do mundo. Eu realmente me divirto aqui, eu me distraio fazendo essas porra. Entendeu? Então meio que vai unindo, junta a porra toda, aí vira um bololô de bosta que fudeu. Que no final das contas, pra mim é mais vantagem, é mais agradável, pra mim é mais conveniente, né? Eu abrir uma live, gravar um vídeo, do que sentar no sofá, até porque minha mulher dorme cedo também, essa hora ela tá dormindo, porra. Então, o horário que eu chego, ela tá se preparando pra dormir. Então, durante a semana, eu não vou ficar com ela tanto tempo. Eu vou lá, vou dar um beijo, vou estar com ela meia hora, e ela vai dormir, sacou? Então, entre eu ficar acordado na sala, sentado igual um doente, assim, olhando pra televisão, sem fazer porra nenhuma, ou olhando pro celular, e vir pra cá e gravar um vídeo, ou fazer uma live, ou ir pra rua, eu prefiro sentar aqui no escritóriozinho que eu tô montando, tá virando um estúdio, pra fazer uma coisa que me agrada, sacou? Que me distrai, entendeu? Até quando eu tô passando mal, tô com dor, isso aqui faz eu esquecer a dor também. Isso aqui faz eu dar um up, né? Faz eu ficar mais tranquilo, entendeu? E 50 anos depois que você morrer, você acha que essas lives aqui elas vão ter gerado significância no mundo? Não sei. Então você não pensa sobre isso, né? Pensava muito, chegou um ponto em que eu parei de pensar. Chegou um ponto em que eu comecei a enxergar uma coisa. Isso eu já tinha percebido. O que é? Que você parou de pensar. Porque tipo assim, cara, eu cheguei a um ponto, Bruno, que eu comecei a perceber, pelo menos pro meu caso, né? Que quanto mais você se preocupa em fazer algo desse tipo, que seja grandioso, mais tempo você perde. Então, qual foi a conclusão que eu comecei a chegar? Foda-se. Eu vou fazer, eu gosto de fazer, eu me sinto bem, vou tentando melhorar as coisas para ficar mais agradável para os outros. E se algum dia essa porra tiver alguma importância de verdade na vida de algumas pessoas, ótimo. Se não, foda-se. Sacou? Então você acha que é insignificante, né? Não. No momento em que eu faço, tem significado. Mas é pra mim. Mas se foda-se... Então, mas é o significado pra mim. Porque a minha vida não é insignificante. Pra você. É. Mas talvez pra mim. Quase todo mundo seja. Claro que não. Só que o mundo não tem como falar pra mim que ela é ou não significante. Essa é a diferença de pensamento que a gente tem sobre esse aspecto. Você acha que o mundo pode falar que a tua vida... A nossa indiferença às centenas de pessoas que morrem diariamente deixam meio que demonstrado que nós não nos importamos muito com os outros, né? Sim. Por exemplo, Rio de Janeiro, onde eu moro, é muito comum você passar em algum lugar que tem atropelamento, as pessoas pararem para tirar foto e não ajudar. Ou as pessoas pararem, fingir que não tá vendo para não ter que se envolver. Isso é uma indiferença absurda. Hoje em dia, cara, não precisa ir muito longe. Quando eu tinha 17, 16 anos, era comum a criançada toda ir pra rua, adolescente, né? Todo mundo ir pra rua brincar, jogar bola, voltar pra casa pra ver Cavaleiro do Zodíaco e às vezes no fim de semana juntar todo mundo na casa de alguém pra jogar videogame junto. Sacou? Era comum fazer isso. Era comum as famílias se reunirem no fim de semana pra fazer um almoço ou um jantar em família. Hoje, quando tem algo assim de aproximação, é muito mais comum as pessoas estarem de frente umas com as outras, mexendo no celular. Ao invés de falar uma piada, o rapaz, para a namorada, ele pega o celular e mostra pra ela a piada no celular. Aí a retardada olha no celular e ri do celular e manda kkk no celular. Porra, eu vejo isso todo dia no metrô, indo pro trabalho e voltando, cara. Sacou? Então, tipo assim... Mas isso me parece correto. É correto você tentar se desligar do próximo? Então, na verdade, as pessoas sempre ficaram muito entediadas com a vida. E, inclusive, com os próximos. Tanto que tem que... vamos viajar, vamos para outro ambiente, vamos aqui, vamos ali, para fugir do tédio. Sim. Então, como a internet permite que nós estejamos em qualquer lugar o tempo todo, isso deixou muito claro o quanto é entediante as pessoas ao nosso redor. Então, por isso as pessoas estão com o celular na mão o tempo todo. Mas será que é entediante as pessoas ao redor? Será que as pessoas ao seu redor que são entediantes?
Ou será que é você que tá com algum problema? Ou será que é porque no seu universo físico, o interesse de cada um é tão individual que ele não interessa uns aos outros e você precisa ir para bolhas na internet que juntam grupinhos do mundo todo para ter interesses parecidos com o seu? Então, mas isso é uma coisa que tá acontecendo recentemente, cara, nos últimos 30, 40 anos, né? Sim, por isso que estamos falando, porque não tem mais do que Então, isso que existe celular. Então, antes mas disso, antes disso, não existia essa maluquice. Antes disso, as pessoas interagiam. Antes disso, quando as pessoas achavam que estava entediante, elas iam para a rua do lado, para o lugar do lado, para o próximo shopping. E conheciam novas pessoas, interagiam com novas pessoas. Não era mais entediante. então, mas hoje é a mesma coisa, só é mais cômodo, Hum, porque você Não pode é fazer mais a mesma através do coisa. Tu vai no shopping, você não vê grupos se encontrando. Tu vê grupinhos que saíram juntos para ir para lá, que mal conversam. Isso que tá se tornando o comum. E não é o normal, Sim, porra. Caralho, eu cresci totalmente avesso a isso, porra, com uma educação e com costumes totalmente contrários a essa merda. Essa merda que a gente tá mas, vivendo hoje. E você mas tá como falando vai pra ser mim que isso é. normal uma coisa que tecnologicamente não existia 20 anos, começou mais ou menos 25 anos atrás. Então Por não isso que tem eu tô como não. falando. Então, será que o problema são as pessoas serem entediantes ou estarem entediadas umas com as outras? Ou será que é a tecnologia que tá trazendo um significado. Ou melhor, que tá tirando o significado do convívio? Ou a tecnologia está possibilitando que as pessoas tenham uma interação tão mais significante em grupos que, por exemplo, o Thales está aqui hoje, que veio lá de Juiz de Fora e seria impossível a gente se cruzar em um mundo não tecnológico. E É, que a mas. gente tem um tipo de afinidade que eu não encontraria em alguém que mora aqui perto e ele não encontraria em alguém que mora lá perto. Concordo, a tecnologia permitiu que houvesse. Que vocês se conhecessem. Mas ele tá aí do teu lado. Porque ele veio aqui para a gente fazer um projeto tecnológico junto que precisa estar a quatro mãos aqui trabalhando em um projeto, não por causa da nossa amizade ou para conversar. Tudo bem, mas por tabela ele está aí. Sim, A mas interação humana se assim tornou um como a tédio. interação humana no Telegram. Mas se Não tornou porque um nós temos tédio, um o cara tá objetivo, aí. não porque nós temos um objetivo, mas a Então, gente já, no primeiro dia a gente já parou e cada um foi para o seu computador fazer com outras coisas. beleza. Mas, no entanto, você tá aí, toda hora que você responde uma coisa, você olha pra ele pra ter algum tipo de confirmação, um sorrisinho, caralho, ele tá pegando um copinho d'água e você interagindo por conta da live acontecendo. E ele tá aí do lado Sim, assistindo a live também. Isso, mas durante nossos mais de 15 anos de convivência a gente fez isso, acho que é a quarta vez. sim, porque mora longe pra caralho, porra. E porque a gente não acha interessante. Se a gente não tem algo objetivo para concluir juntos, a gente não se vê. Mas essa é a questão. Se não tem algo pra concluir, se não tem algo pra tocar, pra seguir adiante, tu vai pra rua do lado. Tu vai pra próxima esquina. Isso é o Sim, a normal. próxima, nós vamos para a próxima URL. Tudo bem. Só que a próxima URL, o que ela está trazendo? E eu não estou falando que ela é culpada por isso. Eu não estou falando que a tecnologia é culpada disso. Só que a tecnologia está trazendo à tona esse esvaziamento. E você afirmou para mim há pouco que realmente é um tédio. E agora você está falando que o Thales está aí e você está falando para mim o contrário a isso. Você se Não, eu estou contradiz, porra. Você falando. falou que é um tédio, caralho, mas que o cara tá aí porque é necessário o cara tá aí. Se é um tédio, o próprio objeto de afinidade que fez vocês se unirem e estarem aí agora não deveria ter importância. Porque é um tédio. Que é Mas eu não insignificante perante o falei. todo. Eu não falei que o tédio é a gente estar junto por causa de estar tentando gerar um produto juntos. Eu falei que o tédio é o mundo real. Por isso que as pessoas agora que têm possibilidade de ir para o mundo virtual estão deixando de lado o mundo real. E você acha que isso está sendo bom, benéfico para as pessoas? Eu acho que para uns é bom, para outros é ruim, mas que é uma constatação de uma coisa que já existia. O tédio que fazia as pessoas passarem a vida querendo viajar, querendo fugir, procurando jogos, procurando sempre alguma coisa para fugir da realidade. Tá, então se para você o normal é isso, é as pessoas quando elas estão próximas, elas tentam fugir da realidade. Então para você, o que seria. Tá, vamos falar de idealismo, né? O que seria então o mundo ideal considerando interações humanas para você, na sua forma de enxergar o mundo? Eu acho que uma das melhores formas de interação que já foi feita é o Telegram. Então, no caso, para você seria a maior parte aí das interações humanas contigo não teriam sentido e sim seriam interações virtuais.
Ou você está só trolando? Não, não só eu acharia isso, como é a realidade. É a sua realidade. É a minha realidade. Eu Tá, fiz com que ela fosse por esse caminho. beleza. Você optou por isso. Uhum. Você optou por isso pela sua condição de saúde, pela sua vida até então, ou porque você realmente acredita que esse seria o melhor caminho, que esse seria o caminho inevitável para a sua vida? Então, eu não tenho muito como separar minha condição de saúde de mim, porque nós nascemos juntos. Sim. Mas, entre os outros que têm o mesmo problema de saúde que eu não vejo comportamento similar. Então, provavelmente não seja relacionado uma coisa a outra, mas ao meu hábito de ser virtual e que talvez eu seja uma mistura de gerações. Porque eu misturo estilos de vida de pessoas que nasceram 20 anos depois, assim como misturo da minha geração e de geração anterior. Eu entendo um pouco sim e respeito, cara. Só não acho que enxergar o mundo assim seja. Não é que seja ruim, não, mas eu não acho que seja benéfico para você, cara. Mas enfim, né, vai a experiência de vida de cada um. Mas assim, o ponto que eu estava colocando não é que é certo ou errado a pessoa ficar no celular enquanto está convivendo com outras pessoas pessoalmente. É só a explicação. Que as pessoas fazem isso porque as pessoas ao redor dela a deixam entediada ao ponto que ela prefere, mesmo que seja uma emoção vazia, a emoção que a rede social, que um contato no Telegram, alguma coisa assim, está proporcionando. Sim, só que você, para dar essa explicação, você primeiro comentou que é assim e que é inevitável ser assim. Provavelmente sim, porque quanto mais a tecnologia evolui, mais vai nesse Não, sentido. não. Você afirmou. Você afirmou que é assim. Você afirmou que o ser humano fica e é entediado uns com os outros. Sim, Você isso é afirmou verdade. isso como se isso fosse o normal. Sim, isso é Aí o o que eu normal. estava falando é o contraponto, falando que isso não é o normal. Aí você foi e explicou. Tanto que quase toda É uma reunião, explicação toda apenas ou você confraternização. pensa assim? Não, eu penso assim, tanto que quantas confraternizações as pessoas enchem de comida e de bebida para tornar mais tolerável ali. Se você tira a comida e tira a bebida, as pessoas também vão embora. Depende da confraternização, cara. Acho que tem na minha família, cara, tendo bebida ou não, cara. Geralmente é família de verdade unida, cara. Acho que isso vai muito também das suas experiências pessoais, entendeu? E aí volta aquilo que eu falei. Se tá ficando escroto, ou chato, ou entediante de um jeito, vai pra rua do lado. Sacou? Eu acho que é mais ou menos. Enfim, mas eu particularmente acho que é mais ou menos por aí, tipo. Eu acho que se o convívio com certas pessoas, com um grupo de pessoas, não tá sendo agradável, cara, não tá sendo legal, não tá sendo. Está sendo entediante, talvez o problema seja esse grupo de pessoas. Talvez o problema seja você e não as pessoas, mas vamos supor que não seja. Talvez o problema seja o conjunto que compõe esse grupo de pessoas. Então, foda-se esse grupo de pessoas, vai conhecer o próximo grupo de pessoas. Mas virtualmente você consegue juntar grupos que fisicamente você não conseguiria. Mas como é que Por isso você que eu consegue falo, conhecer as pessoas com algum tipo de intimidade virtualmente, Bruno? É impossível. não é impossível, é Claro que é. completamente possível. Dá um Tá aqui exemplo. o Thales, ó o exemplo. Tá aqui. A gente se viu 4 vezes na vida, por poucos momentos, assim, a gente não convive junto, não. E a gente se fala todo dia há 15, 20 anos, sei lá. Tá, Meus grandes amigos são assim, você conseguiria falar pra mim sobre a vida do Thales inteira? Com propriedade pra praticamente. falar sobre? Mais do que qualquer outro amigo dele que conhece ele pessoalmente. Porra, então talvez a questão não seja você, talvez a questão seja ele. Mas ele também pode falar de mim. Não tô falando de poder falar, tô falando, tipo assim, talvez a questão seja ele ser tão aberto pra você. Aí você ter a sensação de que, de fato, entendeu? Aí Então, realmente surge uma amizade. mas assim, em uma amizade, qual é a grande diferença de você estar fisicamente com uma pessoa? Porque, por exemplo, 2 horas da manhã, com um mau hálito, só de cueca, você não vai receber um amigo na sua casa. Mas você vai conversar com ele no Telegram sem nenhum problema. Ele não precisa saber que Sim, você está. Então sim. você mantém um tipo de contato muito mais até íntimo quando é uma pessoa virtual do que quando é uma pessoa real que tem todo. É, Ah, não, vamos nos encontrar, vamos marcar horário, vamos isso, vamos aquilo. É um
É um convívio Ah, 24 horas. Porque você pode mandar a qualquer hora, inclusive porque você não espera que a pessoa responda na hora. Se ela estiver dormindo, se ela estiver ocupada, ela responde quando der. tá. Concordo contigo, mas há de convir que é muito diferente, Bruno, um convívio virtual com um convívio real, até com relação a você conhecer as expressões, o que a pessoa realmente está pensando, cara. Sacou? Mas É você, muito mais complicado, cara. Entendeu? mas Não tô você se falando que é adapta. impossível, só que, porra, caralho. Você tá conversando com a pessoa há muitos anos ali, não tô falando que é o caso do Thales, tá? Mas, pô, de repente você conversa com uma pessoa há muitos anos, acredita que existe afinidade, que vocês se entendem, que vocês são amigos, e você expõe tua vida, abre a tua vida pra pessoa e o caralho, e no final o cara é um maníaco, filho da puta, e quer que você se foda. Mas se você tivesse encontrado com Então, esse cara uma vez, tu teria sacado. Entendeu a aí diferença que que eu tô tá. falando? Quantas vezes você tem crimes até dentro da família? Irmão Tem, que tem, sacaneia. tem. Mas isso é do próprio ser humano, Então, cara. Independente do mundo virtual, não. O ser humano é assim. O ser então, você humano é acabou de doente. falar que independe do mundo virtual, porque se irmãos O fazem isso uns com os crime, outros. o crime independe, porra. Não, mas eu falo assim, de premeditar, de sacanear outra pessoa de propósito. Às vezes é um familiar, às vezes é alguém que Sim, você viveu fisicamente com a vida com aquela pessoa ali por décadas e ela vai te sacanear. Então, sim, assim, sim, sim. a Aí você pega uma virtualidade. pessoa. Sim, concordo. Mas você tá pegando uma pessoa que você é nascido e criado. Que você confia, de olhos fechados. Porque você nasceu com aquela pessoa. Então, Tu pega uma pessoa na internet, tu não nasceu com ela. Tu não conhece ela, tá conhecendo. Tu encontra com ela uma mas, vez, já é mas nas duas suficiente pra você situações, começar a perceber. seu risco não é tão diferente, pode acreditar. E já. Porra, discordo muito disso, cara. O risco é muito maior sendo virtual, cara. Então, aí vai um pouco da diferença de gerações. Que apesar de termos quase a mesma idade, um estilo de vida de gerações na frente, você começa a ver diferente. Inclusive, você vai ver que quem é bastante jovem hoje está tendendo a ter muito mais proximidade de pessoas distantes por afinidade de ideia e não por proximidade física. Sim, sim, sim. É um fenômeno que tá vindo com a internet, pô. Isso é evidente no mundo inteiro. Sim, Consequentemente, em contrapartida, não vou nem dizer que é a consequência disso, mas em contrapartida, a quantidade de crimes que estão acontecendo envolvendo pessoas desconhecidas só está aumentando. Pessoas que saem de um lugar, vão para outra cidade, ou para outro país, ou para outro estado, conhecer alguém, conhecer fulano ou cicrano, são assassinados, são sequestrados e o caralho, são estuprados e o caralho. E a quantidade de crimes nesse tipo, nessa vibe aí, cresceu pra caralho no mundo inteiro. Tá sim. totalmente Mas, relacionado também a essa questão da interação com relação à internet. Justamente sim, porque mas são tem pessoas tudo. desconhecidas. Mas assim, antes de inventar o avião, ninguém morria de acidente de avião. Aí Sim, tiveram o avião. Aí começou a ter mais gente viajando de avião, começou a ter gente morrendo de acidente. Agora sim. tem muito avião, então Vai talvez ter seja muito mais ou mais menos nesse gente, sentido. claro, claro, concordo. É igual a idade do carro. Não tinha carro, ninguém morria atropelado. Agora tem carro, geral morre atropelado. Pensa também isso. Sim. Concordo contigo? Concordo. Só que tu tá tentando normalizar coisas que, porra, é óbvio, cara. Quanto mais interações pela internet, mais risco vai ter. Óbvio, porque você tá, mesmo que seja uma interação pela internet, você tá lidando com seres humanos. E o fator principal aqui que eu tô falando o tempo inteiro são os seres humanos. O que eu tô falando é, por ser pela internet, o risco é maior. Por ser pela internet, é mais difícil você ter certeza de que a pessoa é sincera. Por ser pela internet, é mais difícil você conhecer a pessoa de verdade. É isso que eu tô falando, cara. É, eu só acho que as pessoas que têm tendência a te prejudicar, elas são tão boas em atuar que elas podem estar fisicamente te sacaneando e rindo. Ah, sim, sim. O, E, o cara é filho da puta é virtual ou pessoalmente. Ele vai ser filho da puta. Concordo contigo. Mas aí, beleza, cara. A gente tá meia hora falando sobre essa porra já e, caralho, cada um tem uma visão diferente e a gente não vai chegar a lugar nenhum. É. Pelo menos mas agora as sabe, pessoas. Foi mal, mas tem fala. um objetivo muito claro nisso. Como você não está usando o Big, eu estou tentando fazer live ficar chata. Não, mas aí faz parte, porra, entendeu? Faz parte. Tipo assim, então, cara, vamos lá. Beleza, pelo menos é importante porque as pessoas começam a ter uma noção um pouco melhor de quem é o Bruno, ao invés de ser apenas o Big Bruno, sacou? Porque a maioria que tá aqui conhece você como Big Bruno, o cara é o carinha que criou o Big Linux, entendeu? Agora não, agora a galera tá começando a ter uma ideia um pouco melhor sobre o ser humano Bruno. Eu acho que isso é o mais importante. Mas vamos começar agora a falar um pouquinho do que a galera que tá aqui tá esperando, né? Que é o que eu imagino. Que é o seguinte, cara, você falou que começou a mexer com tecnologia lá pra 1990 e pouco, por aí, né? Você era molequinho e tal. E. Beleza, mas qual foi
Aconteceu alguma coisa na sua vida? Teve algum momento ali de relevância para esse, né, nesse sentido? Ou foi algo natural de você ver as coisas acontecendo com relação ao software livre e tal e pilhou de falar, quer saber, eu vou tentar fazer uma porra, eu mesmo. Teve algo específico que motivou você a querer começar a mexer com isso? Ou foi algo gradativo? Então, quando eu tinha 13 anos, eu criei um site chamado Big Busca, que foi daí que começou a vir o Big, porque estava precisando de um domínio e nessa época já era difícil encontrar domínio vazio. Aí meu pai sugeriu o nome Big Busca, estava disponível para registrar. Deixa eu rapidinho. Essa era a época do kd.com.br? Exatamente. Ah, tá. Vai. Aí começou ali simplão, né? Um banco de dados que não era banco de dados, era um ponto .txt que com um pouquinho de regex em Perl fazia umas buscas e trazia um resultado bem ao estilo KD mesmo. E aí foi indo e cresceu um pouquinho o banco de dados, aquilo que era suposto banco de dados, aí tentei usar SQL e cheguei a um problema. Precisava de mais de um servidor. E conversando com um amigo, na época ele já conhecia Linux, ele falou, você precisa de um cluster de SQL e isso aí se faz em Linux. Aí fui atrás de tentar descobrir o que era isso. Aí tentei usar a conectiva, não conseguia conectar porque era conexão de escada e não tinha suporte a esse tipo de conexão. E comecei a usar a conectiva assim, tentando ali. Demorei muito tempo para conseguir colocar modo gráfico, porque você tinha que conseguir os CDs, aí você dava boot, instalava e caía no terminal e pronto. Aí você tinha que configurar o modo gráfico, subir ali, fazer o X386, você tinha que fazer a configuração dele. Só que aí você não tinha um smartphone para ir lá e mandar uma busca, e que você também não tinha o Google. O Google estava começando, a gente nem sabia que existia, para fazer uma busca e saber o que você coloca naquele arquivo. Então era um negócio completamente tenso de você resolver, e aí ficava nessa. Você reiniciava, conectava, aí você tentava descobrir o que fazer, aí reiniciava, ia no sistema e ficava até. Aí eu consegui subir modo gráfico, etc., mas não consegui conectar. E aí depois chegou, comecei a ter conexão MMDS, acho que quase ninguém chegou a ter isso. Numa época que começou a DSL, começou também o MMDS, que era por antena, e é curioso porque eu tinha 1 megabyte de conexão, ou seja, 8 megabits de conexão em épocas remotas mesmo, porque o provedor não conseguia ainda limitar a banda por cliente. Então, toda banda que conseguia passar no sinal chegava no cliente, não tinha limitador. E aí eu consegui baixar o Mandrake, usei um tempo o Mandrake, depois eu fui para o. E assim, aí nesse período estudando parte de servidor, tentando fazer um cluster, eu cheguei a conseguir minimamente rodar um cluster, acho que com 2 Sempron, 2.400, com 512 de RAM, ligado em um switchzinho 10/100, mas porcamente rodando ali, né? Só mesmo para pensar, isso aqui é possível, mas é inviável. Colocar isso aqui dentro de um data center vai ser mais do que eu poderia imaginar conseguir de recurso. E acabei depois conhecendo o Kurumin. Aí, com o Kurumin, usando ali, eu acabei clicando num botão chamado remasterizar. Porque na verdade, eu não sabia o que significava essa palavra. Eu cliquei para saber o que era aquilo. Isso era o período da tua vida que você estava conhecendo o Linux, né? Isso, porque assim, com 13 anos a Big Busca, ali por volta dos 15, atrás dessa parte de cluster, que foi conectiva, e aí dos 16 para o 17, Mandrake e Kurumin. Sim, sim. E aí eu descobri esse botão remasterizar, cliquei naquilo ali e vi que dava para gerar um ISO diferente. E o Kurumin ele tinha que caber num mini CD, se eu não me engano era 180 megas, que a ideia era que ele coubesse dentro da carteira. E eu queria ter o GIMP e o OpenOffice, que ainda não se chamava LibreOffice. Aí eu consegui gerar um ISO com esses dois, e na época eu acho que eu utilizava, eu não tenho certeza se era o ICQ ou se já era o MSN. Aí eu
troquei uma ideia, inclusive com esse cara lá que me falou que Linux existia, e ele perguntava se tinha como mandar para eles. Aí eu consegui um espaço na códigolivre.org.br, que não existe mais, e hospedei lá. Deve ter sido, sei lá, uma semana de upload, porque apesar de já ter 1 megabyte de download, o upload acho que era 64K. É uma eternidade mesmo. Sim. E numa época que você continuar um upload de FTP, quase sempre corrompia. Então era normal você deixar ali, passou 30 horas, deu problema, você tem que começar do zero. E então, consegui terminar de fazer esse upload, fiz uma páginazinha dentro da Big Busca, acho que era bigbusca.com.br/Linux, alguma coisa do tipo, e mandei para eles. Aí falaram, pô, tá legal, não sei o quê. Aí sugeriram mudar uma coisa aqui, outra ali. Eu também fui achando interessante mexer ali. E depois de um tempo, meio que publiquei isso, né? Deixei público. E foi aparecendo mais gente usando. Assim, mas completamente ao acaso. Nunca teve um planejamento, vou fazer o Big. Foi só isso. A coisa então começou como um remaster mesmo, né? Sim. Até hoje eu não sei bem a diferença de remaster e de distribuição, porque no final é uma remaster. É. Mas aí, tipo assim, cara, você começou com o Big ali. Mas qual foi o momento que você. Você, Bruno, né? O momento em que você enxerga que a tua distribuição, de fato, começou a ser considerada uma distribuição mesmo. Tipo assim, você acha que desde o início já estava nessa situação aí, de vida, né, da distro, ou se teve algum momento chave que a galera olhou para aquilo e falou, porra, é uma distribuição brasileira, caralho, existe vida além do curumim, entendeu? Então, aí tem várias etapas. Tem a primeira etapa, que foi reconhecimento, foi coisa de um ano, sei lá, no máximo 2 anos depois do primeiro ISO que eu publiquei, veio o Big Linux 2, que eu não tinha muita ideia de como era trabalhoso dar manutenção no sistema, eu coloquei tudo nele. Tinha KDE, tinha Gnome, se eu não me engano, tinha Fluxbox, IceWM, e existia um projeto chamado Metice, da Sun, e ele permitia que você tivesse um desktop 3D que você rotacionava assim as janelas. Então era realmente 3D mesmo. Você rotacionava no eixo Z e você podia dar zoom naquela janela específica. Então a placa de vídeo renderizava cada janelinha ali de uma forma bem peculiar. Só que era uma tela azul que você chamava ali os comandos, os programas para abrir. E eu consegui rodar tanto o KDE quanto o Gnome dentro deles. Então, virou um desktop minimamente usável, só que muito lento. Mas mesmo assim eu publiquei com isso, tinha todos esses recursos. Então, por ser o primeiro desktop 3D assim, que já vinha usável, isso foi sucesso, virou notícia no mundo. Sim. Em Tipo diversos assim, idiomas. de cara, assim que surgiu o projeto, a galera, caralho. Sim. Por exemplo, saiu na PC Master, nas revistas aí, nas bancas, e eu descobri que saiu na PC Master porque me avisaram no fórum. Falaram, vocês estão sabendo que tem uma revista do Big Linux nas bancas? Aí eu fui na banca para ver que tinha mesmo. Aí até comprei algumas, senão não ia nem ficar sabendo. Caralho. E realmente, assim, saiu notícia em árabe, em inglês, em vários idiomas, e na época o tradutor automático era horrível, então teve coisa que na época eu não consegui saber o que falaram. Então, assim, foi o primeiro boom do Big, e depois ele... Aí veio uma grande baixa, que do jeito que subiu teve uma queda razoavelmente grande, que foi justamente o que eu falei, eu não sabia da dificuldade de manter. E agora imagina um ISO que tem tudo. Tem 4 desktops normais, mais 2 em 3D e programa que não acaba mais. E tem que E ficar aí, atualizando não. tudo. Isso. Aí as atualizações começaram a quebrar. Aí por isso que depois o Big 3 veio muito mais enxuto. E assim, o Big 2 tem coincidências. Por exemplo, o Mark Shuttleworth, lá que é dono da Canonical, que é o que fez o Ubuntu, justamente quando eu estava preparando o Big 2, ele veio fazer uma palestra aqui no DF, eu estava na plateia,
era a única pessoa com notebook com Linux e ele tinha tido um problema no notebook dele, então ele precisava de alguém com notebook com Linux para ele apresentar a palestra dele. Aí foi o meu notebook e foi a primeira vez que ele viu um desktop 3D. Então... Olha que maneiro. Sim. Aí, assim, tem até foto lá no Facebook dele, tá meio de boca aberta vendo isso, ficou impressionado. A gente até chegou... Eu até hoje sou ruim em inglês, na época era muito pior, então a gente teve uma comunicação muito truncada. Ele chegou a me passar contato lá, etc. Acabei não entrando em contato, mas, assim, são algumas experiências bem diferentes, né? Pô, mas são experiências únicas, né, cara? Sim. Pouco tempo depois, o Richard Stallman veio aqui no DF também. Ele fez uma apresentação aqui, mas com ele eu tive muito menos contato, apesar de ter chegado a falar um pouquinho com ele. Então, tem muita história aí no meio do software livre. Então vamos contar essas histórias, porra. Para de resumir, caralho. Ô, Bruno, tu tá com pressa? Tu tá cansado? Alguma coisa assim, cara? Não, eu dormi mal, mas dá pra ir continuar mais um tempo, apesar de você estar usando outro sistema. Mas vamos lá. Maldito, caralho. Tá, beleza. Tá. Hoje, o Big Linux, assim, o Big ele passou por 3 grandes remodelações. Acho que foram 3, né, rebase que vocês fizeram, não foi isso? Ou foram 2? Então, eu acho que grandes remodelações foram mais do que as rebases. Porque Não. essa de sair... De sair da base de uma e ir pra outra e tal. Então, foi Kurumin, Canopix e Debian. Porque, assim, é um trio que não tinha muito como você diferenciar um do outro, porque, de toda forma, você estava nos 3 ao mesmo tempo. O Canopix veio antes do Kurumin e foi de lá que veio a ideia do Live CD. Então, meio que eu fui migrando um pouco do Kurumin direto para o Canopix, mas mantendo as ideias do Kurumin, que os ícones mágicos, eles são mais ou menos a ideia central do Big até hoje, que é a facilidade de você instalar programas e configurar programas que tinha no Kurumin. E aí, no Big 2, a gente já tinha muita diferenciação assim, de apresentação. Rodava os mesmos scripts em geral, mas a apresentação no Big já utilizava mais Commander, que era a forma de criar as interfaces da Shell Script da época. Então, assim, o Big 2 eu acho que foi uma grande transformação, mantendo a mesma base. O Big 3 novamente foi uma grande transformação, mantendo a mesma base. Porque, olha só, o Big 3 eu não lembro se ele é de 2007, 2006. Realmente eu sou muito ruim de data. Acho que é de 2006. Sabe esse negócio que você entra no Big e você escolhe como é a interface ali? Se você quer barrinha em cima, barrinha embaixo, etc. Sim, que até na live eu falei, são os temas. Aí tu foi me corrigiu. Não é tema. Então, isso veio no Big 3. Então, assim, o Big é um museu de grandes novidades. A maioria das coisas que o pessoal fala, nossa, legal, o Big tem isso, vem de antes de 2010. Então, assim, a gente já tinha esses recursos de multi-desktops que veio justamente disso. Eu peguei e coloquei GNOME, KDE, etc. Eu vi que era inviável. Então, agora a gente vai vir só com KDE, mas a gente vai ter uma forma do usuário olhar aquilo ali e falar, não, mas eu tenho um KDE aqui que se comporta como GNOME, eu tenho um KDE que se comporta como outro sistema. Então, foi essa ideia base, e que veio lá dessa época. E aí... Sim, isso se mantém, né? Isso se mantém, essa visão com o Big Linux. Se mantém, e se mantém muito parecida, inclusive, porque nessa época já era desse jeito. Você ligava o Live CD, a primeira coisa que vinha era essa escolha. E assim, deixa eu pensar, eu não lembro se... Assim, a versão 2 ainda teve um outro diferencial. Foi na transição do kernel 2.4 para o 2.6. O kernel 2.4 tinha melhor suporte à conexão de escada. E eu sabia como era penoso a conexão de escada, e isso era coisa... As grandes melhorias de C foram feitas pelo pessoal do Kurumin, de conexão de escada. Então, até onde eu tenho conhecimento, o Big foi o primeiro Live CD que trouxe 2 versões de kernel. Era 2.4 e 2.6. Você tem uma máquina mais moderna, 2.6. Você tem dependência de conexão, 2.4. E eu estou falando isso porque deve ter uns 4 anos, mais ou menos, que eu vi notícias em sites internacionais dizendo que
o Deepin era o primeiro live CD que estava vindo com 2 opções de kernel. A piada, né, cara? Então, assim, aí eu tomo muito cuidado para falar que o Big é o primeiro em alguma coisa, porque é igual eu falei lá do Einstein. Vai saber quantas pessoas fizeram a mesma coisa que eu fiz antes, mas não teve visibilidade. Ah, é. Mas o Big, assim, pra quem acompanha a história do Big há muitos anos, sabe, cara, que tem muita coisa que estão falando aí que pela primeira vez estão fazendo tal coisa, mas que já existia no Big há muito tempo, né? Por exemplo, tem aquele Big Bash View, que até o Rush tinha falado que. Até me desculpa se eu tiver errado aqui com a colocação, mas acho que foi o Rush que falou que o Big Bash View seria, talvez, né, encerrado, né? Substituído por alguma outra parada. Mas o Big Bash View é um bagulho que parece que ele é usado por outros discos também, não é? Ou eu tô viajando? Então, não sei se ainda tem, mas chegaram a ter outras distribuições utilizando. Inclusive, acho que o Mageia usou e teve outra distribuição nacional que usou. E assim, mas não teve tanta aceitação, só que a ideia, novamente, né, é a primeira vez que eu vi a ideia de você utilizar ferramentas web, que é basicamente você ter um navegador que você roda shell script e ele lê a saída do shell script para desenhar como se fosse um site, foi o Big Bash View. Eu não conheço algo anterior a isso fazendo esse sistema. E anos depois veio o Electron. E hoje, se bobear, o que mais existe no mundo são programas feitos utilizando tecnologia web, mesmo para É, rodar localmente. mas tipo assim, o lance do Big Bash View, cara, você desenvolveu isso do zero? Eu tive a ideia, tinha um amigo que ele era muito participativo, o Thomas, ele Torra 27, o Nick, e ele conseguiu implementar, não fui eu. Mas assim, aí a gente foi fazendo junto depois que ele implementou. Sim. E aí eu fiz as primeiras interfaces, que central de controle, essas coisas, em Big Bash View. E isso acho que foi em 2008, 2009. Então, olhando assim agora, em poucos anos a gente teve um negócio bem frenético, né? Muita mudança, muita coisa acontecendo. Sim. Vocês Numa época fizeram. Foi mal. que não Fala. tinha, ninguém nem imaginava que um dia teria essas facilidades de inteligência artificial, que o próprio Google ainda era mais limitado. É. Isso realmente são coisas que, pensando em Linux para desktop, né? São coisas que fazem uma diferença absurda mesmo, cara. Porque até hoje tem muita merda que acontece em tudo quanto é distribuição Linux, cara. Dá uma merda bizarra e o cara vai ter que abrir o terminal e cavucar, rodar uma porrada de comando. Sacou? Hoje, por exemplo, vocês fizeram uma implementação de uma solução que já existe, só que vocês fizeram uma implementação que, ao meu ver, tá, tudo bem que eu não sou muita referência para falar sobre, né? Mas, pelo menos pro conhecimento muito limitado que eu tenho, a sensação que eu fico é que a implementação que vocês fizeram do time shift do Big Linux, eu nunca vi nada tão prático e funcional, até pelos presets que vocês colocaram ali, como aquilo que vocês fizeram no Big. Por que eu estou falando isso, Bruno? Porque no Linux, independente da distro, isso acontece no Big também, é muito fácil um usuário fazer merda, cagar o sistema. Isso é inevitável. O usuário vai cagar, ainda mais quando ele começar a ficar curioso e começar a se encantar. E começar a mexer com o terminal e se encantar com aquilo e ver como aquele é poderoso, uma hora ele vai fazer merda. Né? Só que, de tudo quanto é distro que eu já vi, cara, por mais que elas tenham soluções de restauração e coisas parecidas, a melhor implementação que eu já vi foi aquela que vocês colocaram no Big, que o Rusher e o Barnabé demonstraram na live que eu fiz com eles, né? Porque ali é literalmente uma parada totalmente visual que tu dá 3 cliques e tu restaura, independente da cagada que você tenha feito. Sacou? Então, considerando software de código livre, considerando sistemas operacionais, que ainda existe uma curva de aprendizado para muita gente, seja ela com relação ao aprendizado mesmo, seja uma curva de adaptação, porque são novos paradigmas, tá? Mas independente disso, ter uma solução ali, uma ferramenta, um meio em que o cara dá 2, 3 cliques, ele consegue restaurar qualquer cagada que ele vier a fazer, porra, velho, você não tem isso no Windows nem no Mac, sacou? Aí aqui a gente tem que ser justo. Não tem esse tipo de recurso
funcional da forma como vocês demonstraram naquela live no Windows nem no Mac. Literalmente falando. O Windows tem lá os seus esquemas de restauração e o caralho que vira e mexe, dá pau e fudeu, tem que formatar. O Mac, mesma merda. Ah, mas não formata. Sim, mas você vai, pega lá a porra do DMG lá dele, com a porra de 6, 7 GB, que é o seu operacional completo, e faz quase que um rebase ali. Ou seja, você está jogando os arquivos base dele em cima do que você tinha. É uma instalação por cima, porra. No Big Linux não. No Big Linux, tu dá 3 cliques, tu restaura apenas aquilo que cagou na inicialização. Sacou? Vocês mostraram pra mim na live o próprio KDE lá, tem a porra do botãozinho que você restaura as configurações padrão do KDE. Coisa que eu não vejo no próprio KDE puro, sacou? Então, tipo assim, para essas paradas, eu realmente dou os parabéns a vocês. Por vocês terem tido todo esse tato, esse cuidado com esses detalhes. E por conta desse cuidado todo, Bruno, eu queria aproveitar e te perguntar uma parada, cara. Vocês têm, você em específico, né? Você tem alguma pretensão com o Big Linux? Tipo assim, você gostaria que ele chegasse a algum lugar, que ele alcançasse algum tipo de objetivo específico? Ou você faz porque já é algo que, tipo assim, você já está envolvido com o Big Linux há, se não me engano, 21 anos, não é isso? Uhum. Então, tipo, você tem um objetivo maior com ele, com relação à distribuição e tudo quanto é projeto relacionado a ele? Ou é simplesmente a ideia da liberdade e é simplesmente manter aquilo que para você é agradável e funciona? Tu tem alguma Então, pretensão sobre isso? sim e não. Porque de uns tempos para cá, tem aparecido muita demanda por que o Big se torne algo muito maior do que ele já é. Uma certa profissionalização do sistema. E aí estamos tentando fazer algumas negociações, ver até que ponto isso é realmente viável. E aí pode ser que se torne algo bastante maior do que é. Só que, pessoalmente, eu gosto de fazer o sistema para ele ser legal. Eu acho que é o mais importante e, inclusive, uma divergência é essa. Para você ter um sistema que vai ter mais patrocínio, mais etc., existe uma certa... Vamos deixar o sistema mais quadrado, vamos nos ater mais ao que o mercado, teoricamente, quer. E aí eu não tô aceitando essa parte, sabe? Então, Sim, sim. o Sim, sistema vão tem querer mudar o norte que você tem pro bagulho que é teu. o sistema tem que ser o melhor possível que eu consiga fazer. Inclusive, independente de qualquer coisa, para o ano que vem a gente tem muito plano para deixar o Big, tipo, se você pegar o histórico do Big, a gente está sempre inovando. Igual isso que você falou aí do time shift. Isso eu acho que é de 2019. Claro que a gente fez algumas melhorias ao longo do tempo. Mas toda a ideia, todo o funcionamento básico está desde 2019. Então, assim, esse ano a gente teve nossas inovações. Igual o Big Bash View. As pessoas não... Até tiveram dificuldade de acreditar, por exemplo, o Rafael demorou a aceitar. Quando eu cheguei, falei, Big Bash View não faz mais sentido. Eu passei os últimos anos quem fez a manutenção do Big Bash View foi eu, antes foi o Elton. E assim, Big Bash View está muito bem feito. Ele nunca teve um nível tão legal quanto ele chegou agora, 2, 3 anos atrás. Porque, por exemplo, você consegue fazer uma interface que você não tem mais que usar o gerenciador de janela. O gerenciador de janela, você gera ele em HTML e você pode optar por criar seu tema ou por usar o tema do sistema que ele pega automaticamente. Você pode fazer, sei lá, botões, colocar um botão em overlay em qualquer área da tela com o resto transparente, criar efeitos dos mais diversos. Só que é mais difícil de portar para outras distribuições, porque você vai ter mais dependências, e caía muito em cima de mim de fazer manutenção, porque para dar manutenção em algum problema de atualização cai muito em cima de mim, no caso desse. E aí, com a inteligência artificial no nível que chegou, de um ano para cá, criar interface em GTK com Python está muito simplificado. Então, assim, a gente passou a portar. O primeiro, acho que foi a central de controle.
com Python e GTK. Depois foi o redutor de ruído. E assim, fica um código bem menor. Utiliza a dependência que tem em praticamente todas as distribuições, então fica fácil de portar para outras distribuições. Fica mais automatizável, né? Sim. A gente continua fazendo a parte de código funcional mesmo, como a gente sempre fez. Claro que agora tem muito mais ajuda de inteligência artificial, mas isso a gente revisa bem. Mas ali, a escrita do GTK em si, substituindo o HTML, que nenhum de nós tinha paciência para ir aprender GTK, então tornou o sistema mais rápido e mais fácil de portar. Só que o que eu falo assim, eu vejo muitos sistemas, muitos outros projetos que cria aquele apego. Não, a gente fez o Big Bash View, ele tem mais de 10 anos, foram, sei lá, quantas mil horas de dedicação em torno dele. Mesmo que a gente veja que apareceu coisa que pode ser mais interessante, não vamos largar o osso. Nós vamos seguir nisso aqui, nem que a gente afunde, mas a gente vai seguir com isso. Então, no Big a gente sempre teve muito esse desapego. Chegou coisa mais interessante, vamos nessa. Joga fora o que tem, começa de novo e vamos lá. E aí, a gente veio com a Central, a gente já tem agora vários outros programas que foram portados. Tem coisa que não foi portada. E tem coisas novas, por exemplo, a gente está com um conversor de vídeo que começou porque o Thales estava com uma demanda de converter em um servidor, ele tinha que converter não sei quantos mil arquivos de vídeo, e ele me perguntou se eu podia ajudar. O Big tem o primeiro conversor de vídeo, acho que no Big, sei lá, 2, 3. Quem começou foi o Klaus, e aí depois teve a segunda versão que fui eu. Pra você ter ideia, o primeiro era com Mencoder, antes do FFmpeg. O segundo já foi com FFmpeg, utilizando Big Bash View. E aí você já tinha um conversor de vídeo muito parecido com o de hoje. Você já podia, além de editar o vídeo, você podia ir ali e recortar um pouco a imagem para colocar em outro tamanho. Você podia fazer um trecho, cortar ali, tu quer do minuto 3 ao 6. Você podia mudar a resolução, podia mudar o brilho, mudar a saturação. E aí, agora foi reconstruído isso em cima do GTK. Toda a mesma ideia de anos e anos está aí reconstruída. Só que, como o Thales precisava converter alguns milhares de arquivos, fazer isso via CPU era inviável. Então, a gente fez um script em Bash que fazia a conversão via GPU, e aí nós aprimoramos. Nós colocamos suporte a Intel, AMD e NVIDIA. Então, o próprio script ele detecta a placa e tenta utilizar os parâmetros mais otimizados possível para fazer a conversão via hardware, que é via GPU, na verdade, né? Mas isso aí aí eu vou ter que me meter um pouquinho. Isso aí você está fazendo. Você está fazendo isso já com preset específicos de resolução, de configurações pro encoder, ou é personalizável durante a execução? Então, ele vem com um preset padrão, que mantém a mesma resolução, mantém os mesmos canais de áudio, mantém se tiver legenda e canais de áudio mantém, mas ele tem ali o preset para H264, H265, AV1, e eu acho que não tem VP9, não estou me recordando agora. E aí você tem lá também alto, médio, baixo e aquelas configurações gerais. Mas dá para personalizar? Dá. Maneiro, pô. E aí, assim, só que a diferença é essa. A gente tinha tudo isso em Big Bash View, mas a gente não tinha aceleração por GPU. Porque quando ele foi feito, ninguém nem falava em acelerar por GPU. Pra você ter ideia, esse daí, eu testava ele gerando um videozinho em 320 por 240 para rodar num Nokia, daqueles rodando Symbian, que tinha ainda teclado físico. Aí eu conseguia colocar, assim, 20 minutos de vídeo em mais ou menos 25 megas. Aí eu tinha que baixar para 15 quadros por segundo, que era o que o celular aguentava rodar. Mas era o desafio da época, né? Hoje não, hoje a gente está em... Deixa eu aproveitar aqui, Bruno. Galera, eu não tô olhando pro chat porque eu tô prestando atenção no convidado, pô, conversando. Daqui a pouco a gente vai dar um tempo aqui pro chat para poder ler perguntas e tal. Por exemplo, Bruno, a Bárbara mandou aqui um bagulho, cara, que eu nem sei se... Ela mandou aqui, ela mandou 5, obrigado, Bárbara. Ela botou aqui, Bruno, você sentiu o cheirinho de banana podre quando chegou perto do guru do GNU? Porra, Bárbara. Então,
Eu não sei se ele tinha comido banana, mas ele é conhecido mundialmente por não manter muitos bons hábitos de higiene. É, por não ser muito higiênico. É, mas assim, eu li agora porque eu queria aproveitar deixa. Mas galera, a gente vai olhar pro chat sim, tá? Mas calma, porra, daqui a pouco. Senão não rola. Galera, o Bruno é um cara que assim, ele é mó troll, é zoeiro, tá? Mas é um cara maneiro, sacou? É um cara que, porra, topou participar, que tá aqui, tá cansado pra caralho, dormiu mal. Eu também passei mal pra caralho o dia inteiro, não tô legal também. Então, porra, tem que focar aqui no bate-papo, senão o bagulho desanda, entendeu, gente? Não é. Eu vi gente comentando aqui, Bruno, que isso aqui não é live, não, tá gravado e tal. Não é, porra, é que não. Enfim, vocês entenderam, tá? Você Mas sabe aí. que eu prefiro gravação do que live, né? Oi? Você sabe que eu gosto mais de gravação do que live. Eu percebi quando eu pedi pra tu gravar o short, né, há 3 semanas atrás, né, porra? Não, mas se fosse uma live gravada, depois editada, feito os cortes certinho, ficava mais legal. Ah, não, mas aí, porra, aí não fica legal, cara. É Ah, porque você fica, quer só. coisa mais humanizada. Coisa humanizada não dá muito certo, não. Tem que ser Dá sim, produção. pô. Dá sim, cara. O que eu tô percebendo é que tu não bebeu um gole de água até agora, cara. Porra. Tu não quer beber uma Verdade. água, cara? Porra. Tem até aqui, mas depois eu tomo. Eu tô bebendo água toda hora que falo pra caralho. É, você fala muito mesmo. Ah, mas porra, se você não falar, fudeu, porra. Não, mas Bruno, você convida as pessoas para saber da vida delas, mas você não dá nem tempo da pessoa falar. Eu comecei a falar agora no final. Porque no é que começo você é falou, que tu falou, não falou. percebeu. É que tu não percebeu quanta coisa você já falou e já compartilhou com a galera, cara. Entendeu? Sim, A mas no propósito. começo você não queria deixar, não. Tive Tava que deixando, é quase. que tu perguntou, eu tinha que trazer um pano de fundo pro bagulho, porra. Sim, E ó, aqui aí tem que ler, porra. O Lusca mandou 10 aqui. Obrigado, Lusca. Ele falou aqui, Bruno, por que tu falou que era homenagem pra mim? KKK. A homenagem era dar umas patadas no Vitão. Tá vendo aí? Isso é culpa do Dário, mano. Isso é culpa do Dário. O Bruno, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se liga. O Big Bash vê vocês agora estão no processo de imigração porque ele vai acabar. Ou já acabou? Então, ele está estacionado. Pode ser que tenha uma manutenção ou outra só para manter as funções vitais, mas assim, não estou mais desenvolvendo novas coisas nele. Tá, e vocês têm alguma ideia, alguma pretensão de talvez portar algo com relação ao Big Linux para Rust? Porque tá virando modinha agora, tudo vira Rust, né? Todo quer importar para Rust. Aí vocês estão entrando nessa também ou tem cautela? Eu tô tentando lembrar se já tem alguma coisa em Rust que foi portado. Eu acho que ainda não. Mas eu já Mas, fiz commit de coisa em Rust para outros projetos. Porque assim, esse ano eu passei muito mais tempo trabalhando em commits para outros projetos do que diretamente no Big. tá, e você falou que tem. Você falou que existe aí, que existem possibilidades do Big, provavelmente a partir do ano que vem, se tornar algo maior, algo de maior abrangência. Então, beleza. Mas aqui você provavelmente está falando de um ponto de vista empresarial e coisas assim, né? Talvez ter patrocínios fortes. Beleza, mas a tua visão com relação ao desktop, mantendo aquilo que você comentou há pouco, de continuar tendo a veia de ser uma distribuição útil e prática, né? Ou seja, funcional, de verdade, sem seguir nenhum tipo de agenda. Existe algo que você poderia compartilhar com a gente hoje que você tem em mente trazer para o Big a partir do ano que vem? Para desktop mesmo, para uso e tal? Então, tem uma coisa que está sendo feita há muito tempo, que é a nova Big Store, mas eu sempre adio ela. Por exemplo, uma coisa que é simples, é até meio óbvia, só que nunca vi nenhuma implementação. Você clica com o botão direito em cima de um arquivo. Vamos supor que é um arquivo .pdf. Você tem um botãozinho ali que escrito assim, instalar programas, que ele já vai abrir a Store com os programas que fazem alguma coisa relativa a PDF. Ou então você deu dois cliques em um arquivo, sei lá, que um ponto... É porque é difícil pensar num formato de arquivo que o Big já não abre automaticamente, né? Que não tem algum programa... Eu instalei o Big aqui Mas um tempo, tá, cara? Eu sei como é que tá ficando. Quer dizer, eu sei como é que tá o Big agora, né? E tá do caralho.
Mas vamos supor, ele não vem com o Blender instalado. Você deu 2 cliques no arquivo do Blender. No lugar dele ficar lá, não sei, escolha o programa aqui que eu não sei, não tá difícil. Ele abriu um diálogo que diga assim, ó, não encontrei programa para isso aqui. Mas na minha base aqui, pelo tipo de extensão, tem esses programas disponíveis. Você quer que instale algum deles? É só dar um clique, ele já instalar e abrir. É, tipo uma coisa mais intuitiva, né, cara? Mais prática, né? Realmente, eu nunca vi isso em nenhuma distro, cara. Sim, Tem uma coisa curiosa, cara. Quando você abre um arquivo desconhecido e tudo quanto é distro hoje, ele abre uma janelinha e tipo assim, foda-se, se vira. isso. É bizarro mesmo. Tá, isso é uma parada que você pretende. Mas, tipo assim, isso é algo que vocês já estão preparando? Ou é uma ideia que vocês pretendem começar a fazer? Não, uma ideia que eu pretendo implementar de toda forma para os próximos meses. Ah, então não vai demorar muito, pô. Sim. E eu também estou Tem- pensando muito numa coisa diferente. Eu estou pensando em algo tipo um sistema mutável. Que agora, pô, tu tá querendo tanto sistema imutável, ter um sistema mutável seria legal. Mutável. É, Como é que seria isso? tipo um sistema mutante, porque a gente tem BTRFS. A gente pode restaurar as coisas. E aí bolar formas assim, não, eu quero gerar um snapshot, que dentro desse snapshot eu vou ter todas as configurações de jogos, mas eu vou manter um outro snapshot que não tem configuração de jogos, ele tem somente É o configuração de bagulho, programação. o bagulho que o Rocha falou, que tem gente fazendo isso com o Big Linux, porra. Tem, mas Aí não tem ferramentas que facilitam isso. Entendi. Tu tá falando de ter uma interface pro cara fazer isso de forma intuitiva mesmo, né? Isso. Cara, porra, isso é curioso pra caralho, Bruno, porque tipo assim, ó, galera, pra vocês entenderem, tá? Existem várias formas de você usar o teu computador. Aí com o Linux você vai ter uma delas que talvez seja a mais louca e interessante, que são múltiplas áreas de trabalhos virtuais, tá? O que o Bruno tá comentando aqui não tem nada a ver com isso não, cara. É literalmente você ter uma base do seu sistema, por exemplo, uma base com uma porrada de coisa instalada e configurações específicas para desenvolvimento. E aí você cria o snapshot para essa porra e você vai e começa uma outra base ali, faz as configurações para produção multimídia. Tu cria aí faz um snapshot, aí você cria uma outra porra para instalação para jogos, sacou? E aí quando você vai inicializar o seu computador, não sei se vai ser assim que eles vão implementar, mas poderia ser assim, tipo, tu vai ligar o teu PC e ao invés de ter o menu do Groove para escolher o Windows, Linux ou qualquer outra coisa, tu tem um menuzinho com os snapshots, sacou? Aí tu renomeia eles e bota eu quero abrir o meu Big Linux para dev, eu quero abrir o meu Big Linux para games, sacou? E tipo assim, é a mesma base, só que com toda essa questão de mutabilidade, porque você tem a mesma base, mas com configurações e até pacotes específicos em cada snapshot. Deu pra... Ficou mais ou menos claro isso, Bruno, ou não? Para mim ficou, né? Porque É difícil explicar, mas é mais ou menos. É mais ou menos, galera, você ter o seu operação instalado, mas a partir do mesmo sistema que você instalou, você é como se, entre aspas, né? É como se tivesse vários sistemas instalados. Só que na verdade são, entre aspas, configurações, né? Sacou? Mas sem uma cagar a outra, entendeu? Porque no Linux ou no Windows, tanto faz. Você começa a instalar uma porra de coisa e você cria perfis de usuário, não é a mesma coisa, cara. Tudo que você instala no perfil interfere no outro. O que a gente está falando aqui de snapshots, nesse sentido que o Bruno falou que está pensando em fazer e tal, as configurações e coisas que você instala e faz e o snapshot não interferem no outro. Elas nem existem na outra snapshot. Sacou? É como se fosse um outro sistema operacional, mas não é. Acho que deu para entender um pouco, pelo menos. Né? E a gente já tem essa ideia de usar só uma partição. Eu nunca gostei de usar home separada, de ter partição de swap, então a gente chegou nesse ponto que hoje os arquivos de swap são criados dinamicamente e removidos dinamicamente. O BTRFS facilita você ter os subvolumes, né? Que você tem ali o @home. Então dá para você criar snapshots com perfis diferentes do seu mesmo sistema, por exemplo, um perfil game e um perfil de trabalho. Sim. Mantendo tudo numa partição só. Então você não vai ter aquele problema. Sobrou 50 GB em um, mas está faltando espaço no outro.
Que eu sempre achei muito chato isso. Na verdade, tu tem os 50 gigas ali pra todos, porra. Sim, mas eu falo que o que seria hoje você ter. Ah, não, tem uma distribuição instalada aqui, outra ali. Aí, ou mesmo você tem um Big Linux em duas instalações separadas. Aí um botou numa partição, outro botou em outra. Aí você. Ah, em um tá sobrando espaço, no outro tá faltando. Meio que. Porque se você tem tudo em uma partição só, mas separado por volumes, tu tem tudo funcionando de forma dinâmica, inclusive o gerenciamento de espaço em disco, né, cara? Inclusive o gerenciamento de recursos do computador, Bruno. Isso Sim. isso é do caralho, porra. Eu achei muito curioso quando o Barnabé e o Rocho estavam falando que tinha gente fazendo isso já. Claro, de forma manual e tal, né? Mas que já tinha gente, já tinha uns piroca fazendo isso com o Big. Entendeu? E, porra, acho que é bem válido, velho. Acho que é bem maneiro você. Bom, não vou ficar dando pitaco, não, mas se vocês realmente fizerem uma implementação com uma interface visual, uma parada mais prática, eu acho que isso vai ser um bagulho que talvez seja um divisor de águas, porque ninguém faz isso, Bruno. Nenhuma distro faz isso. Inclusive as distros que já tem um padrão imutável, que possibilitaria ter algo parecido, não fazem isso. As distros que têm, mesmo aquelas que são imutáveis, como aquelas que não são, mas que usam o BTRFS como arquivo, como file system, né? Elas também não fazem nenhum tipo de implementação próxima disso. E detalhe, não só não fazem, como não permitem que você manualmente faça isso. Sacou? Tu começa a fazer algo parecido, você vai quebrar o teu sistema. Entendeu? Sim. E eu não tô falando besteira, não. Qualquer um que tá aqui na live, qualquer disco que você pegar e tentar fazer isso, em algum momento vai quebrar. Em algum momento vai parar de funcionar, sacou? Em algum momento vai dar merda, entendeu? Enfim, cara. Sucesso, Então... velho. Tomara que vocês realmente façam algo nesse sentido. Porque é algo único, sacou? De repente, talvez isso aí seja, Bruno, uma daquelas situações em que vai fazer, em que de repente vai causar alvoroço no mundo inteiro de novo, como já aconteceu outras vezes, cara, com o nome Big Linux, entendeu? Talvez. E, assim, um dos usos que eu fiz disso, já faz algum tempo, eu queria implementar no KDE a opção de você configurar o brilho o contraste do monitor, porque tem só o brilho. E aí eu precisava da versão dev do KDE instalada. Só que a versão dev dá uma bagunçada no sistema, né? Aí eu criei um snapshot, fui lá, coloquei o KDE Unstable do Arc para fazer as coisas, aí eu fiz as alterações, fiz o pull request pro projeto e voltei para o meu sistema. Então já foi um dos usos que eu pessoalmente já fiz desse recurso. Ou Então seja, seria você fez só. isso e você não mudou em nada da base que você tinha instalada, funcionando já. Entendeu? Isso é muito prático, cara. Você tinha comentado antes dessa live, galera, o Bruno tinha comentado comigo, de talvez o rapaz que tá ali agora com ele, o Thales, né? Talvez ele participasse da live. Ô, Bruno, o Thales quer participar, cara? Não sei, o Thales quer participar da live? Você quer Ele que ele balançou o participe? dedo. Ah, ele balançou o dedo dizendo que não, então melhor não. Ah, então tranquilo. Mas Tranquilo. depois, qualquer coisa, ele faz uma live também. Não, depois eu converso, é que eu nunca conversei com o Thales, cara. Vocês já Ele é falaram mais doente que a gente. Ah, difícil ser, cara, difícil, difícil. Ele Se bota eu e consegue. você junto ali, foi muito difícil. Porra. Bota eu, você e Barnabé, fudeu, cara. Aproveitando Contra os aqui, três cara. juntos ele pode perder, mas individualmente ele ganha de nós três. Mas doente em que sentido, cara? De falta de saúde mesmo. Ah, tá, pô. Tô pensando que vai dar cabeça pancada. Porra, Não, deixa eu aproveitar. O Lusca mandou uma mensagem aqui no chat. Obrigado, Lusca, pelos R$10. Ele mandou aqui, Bruno, você sendo fundador do Big e um grande contribuidor do software livre, isso contribuiu para a sua carreira profissional no mercado? Isso foi o Igor, o meu irmão, que perguntou. Uma pergunta bem interessante mesmo. Que tem a ver com aquilo que eu estava perguntando sobre profissão, né, cara? Enfim, a pergunta do Luz que é essa, e eu queria complementar essa pergunta com uma curiosidade que eu tenho, tá, Bruno? Você explicou aqui que você tem o seu trabalho e que tem uma flexibilidade muito grande e tal, mas que é o seu trabalho, né? E realmente você não comentou nada sobre o Big Linux ser algum tipo de coisa ou ter tido algum tipo de influência com relação ao trabalho. Por favor, responda a pergunta do Lusca e logo depois eu vou complementar que eu acho que é pertinente, cara. Tá? então. Sim e não ao mesmo tempo. Porque
o Big me abriu muitas portas ao longo da vida inteira. Por exemplo, lá no começo, quando eu tinha 20 anos, foi a primeira vez que eu fui chamado para ser professor universitário. E assim, legalmente eu não poderia, porque eu ainda estava cursando. Mas o cara que me convidou, que fazia as contratações nessa faculdade, ele falou: não, isso daí a gente resolve aqui internamente, você não vai ter problema nenhum com isso. Então, assim, desde que eu tinha 20 anos, me aparecem muitas oportunidades por causa do Big Linux e pelo reconhecimento do que eu faço em relação a ele. Mas basicamente nunca entrei em nada. Sempre foi assim, não, legal, obrigado, não chego nem a perguntar valores Então, e assim, na verdade, o Big, ele abre portas, mas você nunca atuou em nada que tivesse relação com o Big, né? sim, comercialmente até hoje eu neguei as ofertas. A maioria das ofertas são de emprego e assim, não, em geral, eu não me lembro de nenhuma vez ter perguntado nem quanto seria o salário, porque não me parecia. Teria que ficar saindo de casa, teria que fazer essas coisas assim. Eu sou muito virtual. Nos últimos anos tem aparecido propostas virtuais, estão ficando cada vez mais interessantes, cada vez mais tentadoras, mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte: por que eu vou piorar meu dia a dia? Vou ter que ficar aceitando mais ordens, etc. Se tecnicamente eu não tenho, assim, eu vou comprar o quê? Porque tem um computador razoável, tem meu notebook, tem assim o dia a dia, não quero comprar mais nada assim de diferente. É só manter o que eu tenho, atualizar de vez em quando, tá beleza. E para isso tá suficiente. Eu posso me esforçar muito e ganhar muito, mas eu não sei se para minha vida se traria vantagens. Eu acho que não. Eu acho que me traria um nível de estresse bem maior e um desgaste que me impediria de aproveitar. Talvez até deteriorando a tua própria saúde, pela condição de saúde que você tem, né? Sim, também. É, eu te entendo. Então, na verdade, você não é um escravo do dinheiro, né? Tu não é escravo do Por dinheiro. aí. Graças a Deus que que você não precisa ser um escravo disso, sacou? Sim. Que você tem condições de se virar, entendeu? Mas eu concordo contigo, cara, porque nem sempre a questão toda é o contra-cheque no final das contas, sacou? Às vezes o contra-cheque vem gordo, mas tua saúde vai pro caralho, então de que adianta? É o que tu falou, o que você precisa tá ali, tá tudo ok. Nem sempre vai ser uma questão da grana mesmo. Às vezes a grana vem, mas de que adianta ter grana se você não vai ter saúde, não vai ter tempo, não vai ter nem tesão pra fazer as coisas mais porque tá cansado, né? Sim. E É fora foda. quando não é alguma coisa que dá conflito de interesse, né? Que aí, É, também tem isso, né? Mas e se surgisse, vamos supor, aí vem o meu complemento, né? Até porque eu já tinha uma noção disso de uma conversa que a gente teve, mas e se surgisse alguma parada, Bruno, pra você, seja uma questão corporativa, seja uma questão, enfim, pra ganhar dinheiro em cima do Big Linux, mas mantendo a sua visão, mantendo ela intacta. Você acha que você hoje seria capaz de comercializar o Big Linux para isso? Com essas condições? comercializar é uma palavra confusa. Se você puder. Tá. Você seria hoje capaz de direcionar o Big Linux para uma visão corporativa para ganhar dinheiro, mesmo que pudesse manter a sua visão com relação ao que é o Big hoje? Qual a ideia? Ele deixa de ser o seu garoto. Como é que se fala a expressão? Enfim, ele deixa de ser o seu xodó e passa a ser um produto. Mesmo que ele mantenha as premissas que fizeram você fazer do Big o que ele é hoje. Mesmo que alguém aparecesse e falasse: Bruno, vamos manter toda a visão que você tem de liberdade, essa porra toda, vamos manter tudo isso. Mas ele passa a ser um produto. Ele passa a ser comercializado. Ou comercializável. Para Uhum. você faria sentido isso? Ou não? Então, de novo, o que existe alguma chance não é tornar o Big comercializável, mas ter alguma estrutura de suporte que o suporte seja comercializável.
Mas aí, pra esse caso, cara, seria uma espécie de patrocínio, só falando então, né? Isso, uma espécie de patrocínio que, ao mesmo tempo, o patrocinador poderia ter um ganho comercial prestando suporte. E, ao mesmo tempo, daria uma assessoria para que o Entendi. sistema fosse mais estável, ou pelo menos tivesse uma versão mais estável, mas que ela também estaria disponível para download para quem quisesse sem pagar, sem nada. Então seria mais ou menos o que o Zorion OS ou a Canonical faz, né, pô? Tipo assim, é como se fosse uma versão Pro, né, dele, do Big. Que na Sim. verdade ela só vai trazer um suporte, né, tipo assim, o suporte o Big tem, vocês sempre estão tentando ajudar, mas, porra, o bagulho sendo um serviço, teria um suporte dedicado, né, teria, tipo, um foco dedicado para aquilo. Porra, mas isso aí, porra, mas isso aí não seria possível vocês próprios, você, Barnabé, enfim, vocês, não seria possível vocês próprios fazerem algo assim, cara? Até para tornar isso Eu acho rentável? que não. Por que não? Porque nenhum de nós quer fazer a parte administrativa. Todos nós queremos ser o nerd no teclado. A outra é que precisa de alguns milhões na jogada aí para fazer um negócio bem feito. Para fazer a parada. Foi mal, Bruno, foi mal. Porra, olha o comentário do pod Heitor aqui, puta merda. Pernocas muito bonitas, obrigado. Entendi, cara, entendi sim. Mas aí essa questão de grana, por exemplo, tu não acha que poderia começar como uma iniciativa de vocês, pessoa física mesmo? Ofertando um suporte específico para quem assina, para quem compra entre aspas, aqui uma licença do Big? Isso poderia começar como uma joint venture ou como uma iniciativa privada ou uma iniciativa individual. Sacou? É possível fazer isso legalmente. Tu nunca pensou nisso, cara? Porque a partir de uma coisa dessa, se essa parada der certo e crescer, pode crescer ao ponto de essa própria iniciativa se tornar autossustentável. Não seria viável para você? Ou pelo menos plausível? Aí precisaria ter de alguém no administrativo, precisaria ter alguém indo atrás de clientes. Toda uma coisa entendi, que não... entendi. Que não é o lance de vocês. Não. Entendo. Beleza, cara. Mas... Bom, eu acho que deu pra gente ter uma boa noção de quem é o Bruno com esse bate-papo. Cara, você ficou à vontade aqui? Sei lá, você gostou ou tu achou um saco? Fala a verdade, fiquei tá? tranquilo. Não, meio chato foi. A gente... sem entrevistar um nerd já tende a ser chato. Eu sei como é que é. E a conversa acaba indo pra caminhos que fica chato também, eu entendo. Sim. Então, assim, em geral, as conversas aí da nossa bolha são bem... são ali aquelas 40 pessoas, 50 pessoas que tem paciência de escutar e você mandar isso para outra pessoa, a pessoa fala, não, isso aqui é uma tortura. Eu tô tentando, fazer o bagulho de um jeito agradável pra você, principalmente, cara. Mas, enfim, é isso. Bom, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta pro Bruno? Bruno, você gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Fica à vontade, como eu falei pra você antes, volto a repetir, cara, fique à vontade. Eu sei que você é o convidado, mas é uma conversa, cara, entendeu? Então, quiser perguntar qualquer merda, quiser zoar, fica à vontade, velho, tá? Então, teve um short sobre a live que a gente não chegou a tocar no assunto. Qual assunto? A liberdade. Eu sabia que ia falar isso. Então, para falar nesse assunto, vamos primeiro conferir os nossos patrocinadores. Narayan com o seu jogo para Linux, ou melhor, o seu jogo para Windows, Linux, o caralho 4, desenvolvido em um sistema operacional de código livre, Big Linux, usando a linguagem de programação Godot. Se liga na vinheta da Narayan, Nara Linux, para o seu joguinho. Balumia Sky Playground é um jogo de plataforma 3D que mistura física realista com cores vibrantes e uma trilha sonora aconchegante. Controle a sua bola gachapon por 21 níveis desafiantes. O jogo está disponível na Steam e foi lançado com 10% de desconto, mantendo um preço bem acessível. Além disso, há 10 conquistas Steam para te desafiar e debochar de você. E olha só que bacana, esse jogo foi feito na Godot 4.4 e usando o Big Linux.
Meu nome é Narayan, do canal Nara Linux, e eu sou a criadora desse jogo. E espero que você dê uma chance para testar aí. Beleza, agora, gente, assim, galera, eu não tô ganhando nada com isso, tá? Eu tô fazendo isso porque eu realmente quero não só ajudar a Narayan com a divulgação do jogo que ela desenvolveu, mas também incentivar, cara, tá? Então, se vocês puderem, entre na Steam, depois eu vou colocar o link aqui no comentário fixado. Entre na Steam, procure pelo jogo da Narayan e adquira um jogo. É baratinho e é divertido, tá bom? É uma forma que eu tenho de tentar ajudar a galera que é envolvida com código livre. É o jeito que eu encontrei, Bruno, de tentar ajudar vocês, tá? Mas agora vamos lá. Galera, a conversa, o convite, quando foi feito por Bruno, era para ser um bate-papo mais ou menos parecido com o que tem sido feito até agora. Só que aí esse puto me mandou uma porra de um short para fazer a divulgação, norteando completamente a porra da live. Aí eu vi aquilo, eu fiquei caralho, que maluco miserável, mas ele fez aquilo de propósito, entendeu? Então eu dei uma de finge demência, mas não rolou. Então é o seguinte, galera, vocês viram o short da divulgação dessa live. Então eu queria te perguntar uma parada, Bruno. Tudo isso que nós conversamos até agora foi bem interessante para muita gente, foi uma conversa agradável, foi maneira, foi respeitosa, embora eu fale muito palavrão, mas não é desrespeitando nem você, nem ninguém que tá acompanhando a gente. Mas qual que é... Aí, maneiro o papel de parede atrás, hein? Qual que é, Bruno, a sua visão sobre liberdade digital? Sobre liberdade, de uma maneira geral. E o que isso tem a ver com o Big Linux para você? Então, primeiro, a gente podia começar por você, né? O que você considera que é liberdade? O que eu acho que é liberdade? Sim. Cara, depende, né? Depende do contexto e depende do seu norte, do que norteia a sua mente sobre esse assunto. Tua câmera agora tá estranha, cara. É a fase 2 da live. Ah, tá. Caralho. O Barnabé falou, bora sortear um jogo da live, um jogo da Nai na live. Porra, se alguém quiser patrocinar aí, né, comprar licença pra sortear, a gente faz, tranquilo. Porra, pera aí, Bruno, deixa eu fazer uma parada aqui, pera aí. Tô esperando, vamos Não, lá. pera aí, só um minutinho, pô. Tem que ter cuidado pra não clicar errado e não fazer merda, entendeu? Uhum. Vamos lá, porra. Agora fodeu, virei o Hulk, porra. Se liga, Brunão. Liberdade depende do contexto e depende da visão de mundo de cada pessoa, tá? Na minha concepção, liberdade é eu poder pensar da forma que eu quiser e fazer as coisas que eu quiser, claro, respeitando a liberdade dos outros, né? As liberdades individuais. Mas para mim, liberdade é isso. É eu ter poder de escolha e poder de decisão sobre tudo que é inerente a mim, a minha pessoa, seja no mundo virtual, seja no mundo real, enfim. Essa é a minha concepção de liberdade, tá? E aí, responde a sua pergunta isso ou não? Ou ficou estranha a resposta? Não, eu quero saber... Seja específico, porque nós falamos, por exemplo, de um mundo cada vez mais virtualizado, certo? Que as pessoas estão cada vez mais no celular, etc. Qual é a liberdade que as pessoas têm hoje usando sistemas proprietários, usando smartphones? Quanto que elas são livres? Que você fala sobre privacidade? Não, privacidade não. Privacidade é outro assunto. A liberdade, por exemplo, eu sou livre de colocar recursos no Big Linux. Eu posso ir lá e criar tipo uma ferramenta que facilita ali os snapshots. Eu posso mudar toda a estrutura do sistema. Como é que faz isso no software proprietário? Tu não faz. Mas aí é o que eu te falei no início da minha resposta, que vai depender do que a pessoa entende por liberdade, cara. Porque, por exemplo, Bruno, você é um cara que desenvolve e você é um cara que apoia toda uma iniciativa livre. Não só de código livre, mas também de pensamento livre. Beleza. Só que tem muita gente que não desenvolve e que não está nem um pouco interessado
ou que até desconhece esse tipo de coisa. Então, para esse tipo de pessoa, talvez a liberdade seja ela poder instalar o aplicativo que ela quiser no celular Android dela para poder ter uma rota para chegar a algum lugar. Não importa se o aplicativo é proprietário, desculpa, e se tem alguma limitação imposta pela própria empresa que desenvolve. O que importa é, aquela pessoa conseguiu instalar o aplicativo e conseguiu chegar ao destino. Então, para ela, ela teve liberdade. Então, vai depender muito da concepção de cada um sobre a liberdade, entendeu? Se você está pensando na liberdade como uma forma de uma visão romântica e até ideológica do mundo, uma visão de mundo mais romântica e ideológica, beleza, a gente vai por esse lado. Mas é necessário ter isso em mente, Bruno, que a noção de liberdade ela vai mudar muito de acordo com a realidade de cada um, sacou? Entende isso, cara? Eu sou livre para dizer que isso aqui é um abacate? Sim, você é livre para falar isso. Então, se eu falar que isso é um abacate, então você aceita que é um abacate. Porque... Não, você é livre para falar. Não significa que é verdade. Então quer dizer que a noção de liberdade que você falou, ela é tão importante quanto isso aqui ser um abacate. Sim, porque ela é só individual. uma opinião. Sim, ela é individual. Mas a gente vive num mundo que ele tem uma certa realidade. Por exemplo, a Play Store, ela tem dono. O dono Sim. escolhe que pode ser adicionado ali. E se tem noticiado que dentro de 2 anos você não vai poder mais instalar um APK que ele não seja assinado por alguém que foi confiado, foi registrado dentro da Play Store, certo? Sim. Tu não vai poder fazer, né? Tem alguém controlando e definindo as regras para aquilo ali. Mas não é para você publicar na Play Store, é para você gerar um APK instalável. Sim, sim. Você tem limitações ali bizarras impostas por quem é o dono daquilo. Por esse nome proprietário. Até aí, beleza. Até aí, onde tu quer chegar? Essa que é a questão. Nós temos basicamente 2 opções de smartphone no mundo hoje. Infelizmente. Então, você tem 2 opções de smartphone no mundo, as pessoas vivem com isso na mão, passam horas e horas por dia utilizando isso, o sistema financeiro está cada vez mais dentro disso, o sistema de entretenimento está cada vez mais dentro disso, e você tem 2 centralizações no mundo que definem tudo que vai poder rodar ali dentro. Certo? Sim. Você consegue entender que nós estamos indo para o extremo da falta de liberdade ao ponto que 2 empresas mandam no mundo, independente do país? Sim, concordo plenamente. E a tendência, ao meu ver, é que vai afunilar que no final talvez só fique uma empresa sendo a detentora da porra toda. Inclusive, governos estão ajudando isso. Por exemplo, a União Europeia aprovando lei para proibir que sejam vendidos smartphones com bootloader desbloqueável. Sim, sim. Eu vi essas porra acontecendo. Inclusive, tem novidades acontecendo já na União Europeia sobre isso. Em alguns países da União Europeia. Tem merdas piores acontecendo já por conta disso. Mas aí é o assunto para outra live, né? Mas vai. Então nós podemos chegar à conclusão que existe, além da posição pessoal, do sentimento pessoal, a gente tem uma ameaça real, factível, de falta de liberdade. Falta de escolha. Não é uma escolha quando você não pode escolher. Então, mas você pode escolher não ter um celular. Certo, você pode escolher não ter um celular. Você pode escolher comprar um celular como aquele... Esqueci o nome agora, que é um celular que é feito usando o sistema de operação livre. É uma opção já hoje. Sim. Bem merda, mas existe. Aí você vai conseguir fazer um Pix? Bom, se você fizer acessando o teu internet bank pelo navegador, sim. Talvez. Talvez sim, talvez não. Alguém tem que pegar um e testar para ver se vai funcionar, porque ninguém sabe, né? Até porque o internet banking, provavelmente, se ele tiver num computador, ele vai te pedir para usar algo tipo um Warsal, que provavelmente não vai rodar nesse dispositivo. Você vai acessar um gov.br? Não vai, nem fudendo. De um celular assim, não vai. Então, você criou limitações para a vida da pessoa que tornam bastante difícil de viver, né?
torna muito complicado, até porque todo o resto gira em torno disso. Sim. Por exemplo, a autenticação em 2 fatores que se tem hoje, né? A autenticação em 2 fatores hoje basicamente é ou você usa o aplicativo autenticador da própria Google ou da Microsoft, ou alguns de terceiros que a maioria não confia. E eles só funcionam em Windows e Android. Não, até que isso daí existem os algoritmos que você pode criar o seu, existem algumas alternativas livres. Sim, mas pelo aquilo que nós temos hoje em instituições bancárias, elas não vão aceitar esses outros. Entendeu? Sim, Então, tipo não assim, por isso vão. que eu falei que tudo meio que tá girando em torno pra ficar limitado a esses players que existem, né? Tá tudo meio que caminhando junto de mão dada, né? Sim. Então, assim, acho que nós podemos começar a ver que tem algo bastante sério acontecendo e que o computador pessoal, ele ainda era um dos remanescentes aí da liberdade e que mesmo assim as pessoas estão tentando de tudo, inclusive aí, o que estão chamando de lei Felca, tem coisas muito esquisitas ali, por exemplo, falando que você querendo que os sistemas operacionais passem a ter uma forma de autenticar a idade da pessoa. Sim. E aí, como é que você vai autenticar via sistema a idade de alguém? Tem que cadastrar, tem que ter um meio de cadastrar todo mundo, né? Mas como é que você vai cadastrar a pessoa se o sistema para ligar ele vem antes de você conseguir acessar a internet? Então, mas por exemplo, tu pega uma criança, leva num tribunal da vida e cadastra ela, biometria, ou reconhecimento facial, reconhecimento da íris, sei lá. Tu cadastra em algum lugar. E alguma empresa, uma Microsoft ou Google, vai ter acesso a esse banco de dados de forma comutada, não sei, para poder fazer a validação. Isso, ao meu Sim, ver, mas não é um problema, mas eu entendi onde você quer chegar. Tipo assim, tá caminhando para esse ponto de que não existe individualidade mais, né? É esse ponto que você está querendo chegar, cara? não é nem bem esse. Estão querendo acabar com a possibilidade de ter sistemas concorrentes. Mas, ô Bruno, isso Porque não foi a intenção sempre, cara? talvez seja a intenção sempre. Mas que Então, estão conseguindo atingir o objetivo é agora. ah, sim, sim. Agora tem muita coisa acontecendo corroborando, né? Uhum. E então, assim, eu vejo a liberdade como algo que, num nível que nunca existiu. Porque você podia ter restrição de liberdade num país, você podia ter restrição de liberdade numa cidade. Agora não, agora você está tendo uma restrição de liberdade mundial que conseguiram concentrar os poderes tanto em um grupo tão pequeno e que pode definir todos os países, que para mim é meio bizarro. E Eu entendo onde você quer chegar assim, cara, e concordo. Essa porra é meio assustadora assim, cara. só que aí tem outro problema. Você já parou para pensar que as 5 maiores Big Techs atuais, cada uma vale mais que toda a Bolsa brasileira? Você põe Sim, sim, Petrobras, os nossos bancos, põe tudo junto e não dá um deles. sim. Ou seja, uma Big Tech poderia, em teoria, comprar o Brasil. Então, assim, aí a gente começa a ver, como dizem, seguindo o rastro do dinheiro, a gente consegue perceber muita coisa. Por exemplo. Ter as mãos do mundo em 2 empresas ou meia dúzia de empresas não é uma coincidência, é um planejamento. Com certeza. Porque se não fosse um planejamento, a gente teria 50 milhões de empresas concorrendo. Então, assim, você percebe que todo o esforço de trabalho, assim, vamos botar a educação, porque parece que a educação ela não é feita para instruir as pessoas, ela é feita para gerar funcionários, né? É, Então, funcionários e barra escravos, né? então numa educação feita para gerar funcionários, então nós podemos colocar toda a educação, todo o trabalho, todo o esforço do dia a dia da pessoa que está ali penando, independente de ela gostar de tecnologia ou não, toda essa galera vai estar ali, tipo, nós somos formiguinhas aqui que estão brigando, ou como dizia o Raul Seixas, são um monte de gente brigando com os galhos sem saber que é na raiz que tá o coringa do baralho. Então, assim, todo esforço do seu trabalho, do meu, de todos os brasileiros e de vários outros países, está muito ali no dia a dia. Não, nós aceitamos que
nós somos submissos, nós utilizamos só o que meia dúzia de empresas diz que nós podemos usar, nós vamos votar em políticos que apoiam que a vida seja assim, e, poxa, por que que nós somos pobres? Por que que nós não desenvolvemos tecnologia? Por que isso? Por que aquilo? Porque não é uma coincidência, tá tudo tem uma lógica. Você não tem abertura para um sistema diferente, você começa até a criar leis para dificultar que existam sistemas diferentes. Você, quando tem iniciativas tipo o software livre com distribuições, etc., a pessoa fala, não, mas, poxa, eu quero o meu joguinho aqui rodar com um clique. E as empresas fazem um joguinho para o que eu quero. Eu quero uma comodidadezinha aqui que só tem no smartphone X, eu vou comprar aquilo ali por causa disso. Então, a pessoa está entregando ali por uma comodidade imediata, ela está entregando muito mais do que a riqueza do país inteiro, e ela está entregando um futuro que não vai ter mais desenvolvedor. Não vai ter mais desenvolvedor em outros locais fora das Big Techs, porque vai estar tudo concentrado. Não vai E fazer assim, sentido também, né? Para um cara continuar desenvolvendo algo. não vai, porque não vai ter quem use, não vai ter. O É. sistema vai estar bloqueado até para instalar. Igual eu achei engraçado você falar que o Secure Boot e o TPM como se fossem parte da liberdade, sendo que, no meu ponto de vista, eles são parte da prisão. Sim, Eu falei que eles são parte da liberdade? Sim, no começo do shortzinho que tem lá. Não, porra, não falei isso, Bruno. Caralho. Bom, pelo menos foi o que eu entendi. Que a liberdade vai além disso. Sim. A liberdade Mas se ela vai além disso. Então, fica parecendo que isso é um passo da liberdade e vai além, como se tivessem outros passos. Ah, entendi. Não, mas não é isso não, pô. Aí, no complemento dessa frase, eu vou e falo as outras paradas, né? Entendeu? Ah, tá. Não, entendi. Sim. Foi mal. Galera, me perdoem por isso. Foi uma falha de expressão naquela frase ali. Porque a ideia era falar o seguinte, que a ideia da sua liberdade, ela não está sendo limitada apenas por conta de Security Boot ou TPM. É por conta de muitas outras coisas, sacou? Essa era a ideia. Só que eu, como tava no trabalho, eu fui pro pátio gravar e o caralho, aí gravei, aí foi daquele jeito. Agora já era. Mas olha só, cara, uma coisa curiosa, Bruno. Eu tô até te interrompendo, mas é para aproveitar porque o Thor mandou uma mensagem aqui que acho que tem tudo a ver. A gente vai continuar você vai continuar essa linha de raciocínio, porque eu já imagino até que a gente vai chegar a algumas conclusões aqui bem interessantes e a galera vai curtir as ideias, tá? Mas o Thor comentou um bagulho aqui, ele falou o seguinte, pergunta pro Bruno, num cenário em que governos por aí afora, né, querem cada vez mais controlar e regular as pessoas, como o software livre pode ser um agente defensor das liberdades individuais? Aí essa questão aqui que ele pediu para perguntar para você, até obrigado, Thor, pelo superchat e tal, de R$10, mas eu quero até complementar essa pergunta por conta do que você está falando agora, que é o seguinte, Bruno, o que você está comentando aqui, que parece, eu não vou afirmar, porque afirmar é quando a gente tem certeza absoluta e eu posso provar. Como eu não posso provar, eu não vou afirmar, mas causa a impressão muito forte de que é exatamente o que você falou, que em teoria há um planejamento para que poucas empresas sejam as empresas que vão nortear todo o resto, tá? Então, caso... Porra, é foda falar isso afirmando... É foda falar isso sem afirmar, né? Então, galera, é uma hipótese, tá bom? Então, vamos lá. Microsoft, Google, etc. Vamos supor que o mundo inteiro passa a ser subjugado por essas Big Techs. Então, o software livre, o desenvolvedor, ele passa a não ter mais relevância, inclusive sendo impedido de desenvolver algo, de fazer as coisas acontecerem. Aí entra a questão aqui do Thor. Ele fala que você acha que o software livre, pessoas, né, que são envolvidas com software livre, poderiam ser agentes defensores de liberdades individuais, mas aí eu complemento perguntando o seguinte, Bruno, você acha que os tais agentes defensores das liberdades individuais deveriam ser os desenvolvedores de software livre ou as próprias pessoas? Porque no cenário que você está colocando como introdução, e é basicamente o cenário que nós estamos vendo acontecendo no mundo, cara, e não é coincidência, porra. Eu acho que o desenvolvedor passa a não ter mais tanta importância
como um defensor de qualquer coisa. Sacou? Aí se você puder responde a ele e comenta isso, cara. Tu acha que um dev, nesse cenário que está se mostrando pra gente, ele poderia em algum momento se tornar, ter alguma relevância sobre defender liberdades, cara? Como o cara vai defender algo se ele está impedido de fazer qualquer coisa? Sacou a ideia? Então, é uma mistura dos dois. O dev e as pessoas como um todo. Porque, assim, o dev, ele tem uma certa responsabilidade nesse ponto, não por responsabilidade real, mas por omissão do restante. Se você tem um conhecimento que as outras pessoas não têm, e você sabe que as outras pessoas não têm, querendo ou não, ou você vai compartilhar esse conhecimento, ou você vai ser apagado, né? Porque é uma questão que vai ser apagado mesmo da história. Vai ser o lado derrotado que vai sumir e pronto. Então, assim, nós temos um momento que a gente precisa que as pessoas entendam o quanto que isso tem significado, o quanto que isso realmente é importante. Porque é quase como, de volta lá o negócio de formiga, juntar ali o formiguinhas para lutar contra as vespas. Porque se a gente não conseguir unir as formigas, nós vamos ser escravos das vespas e, igualzinho lá no filme, nós vamos ficar ali recolhendo os alimentos, etc, etc, para entregar às vespas e acabou. E aí, quando as pessoas começam a descobrir isso, o que está em jogo, muita gente começa a acordar, começa a ver que realmente não é meia dúzia de nerd maluco que está falando isso. O cenário está tão evidente, tão claro, que agora a pessoa com pouco conhecimento tecnológico ela consegue perceber que está indo nesse sentido. Tá muito estranho mesmo, cara. Sim. Inclusive, não faz muitos anos que eu comecei a enxergar o software livre com essa vertente. Eu via como algo divertido ali, como eu sempre falei, é meu videogame. Só que meu videogame talvez tenha chegado num ponto que ele tá mesclando ali se a jogada vai mudar o mundo real ou se vai ser um jogo simples divertido. E eu acho realmente que a gente ainda tem muita chance de reverter o jogo quando as pessoas... Porque, querendo ou não, eu tenho um certo desapego, assim, da parte financeira, como eu falei, né? Porque eu não tenho muita vontade de comprar nada. Então, isso me deixa meio desapegado. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que é a vida das pessoas. Mesmo quem já tem recurso suficiente, ela tende a viver em função de obter mais recurso financeiro. É uma espécie de vício. Talvez igual o meu vício de querer melhorar o Big. E eu não posso ir contra isso. Mas eu posso ver o quanto as pessoas estão sendo prejudicadas pela falta de liberdade para atingir o objetivo financeiro delas. E assim, eu acho que um caminho muito interessante é você mostrar o seguinte: você pode ser rico, você pode ser bilionário, você pode ser classe média, você pode ser pobre. Se você está em um grupo externo ao dos grandes players que vão mandar no mundo, você é descartável e você nunca vai ter a oportunidade de realmente ser grande. E isso vai cada vez ser mais intenso. Então, enquanto a gente não mostrar para o pessoal, não é mais uma questão só do negócio do nerd querer ter acesso ao código. Chegou ao ponto de que quem domina isso domina o mundo. E se você não ajuda o nerd que mora do seu lado, o nerd da cidade, o nerd do país, a desenvolver tecnologia ali dentro, você não vai ter tecnologia aqui para movimentar o mercado, para fazer um carro funcionar, que ele vai ser um carro autônomo, para fazer uma máquina que vai construir sua casa, que vai ser uma espécie de impressora 3D, para fazer um sistema que vai permitir que o médico dê um diagnóstico, porque vai ser uma espécie de inteligência artificial que vai auxiliar o médico. Então, você vai ficar amarrado a ser, assim, eu pago o pedágio para tudo na minha vida, para meia dúzia de players de outro país, e eu sou isso aqui. E em pequena escala nós já somos isso. Nós já temos aí, as escolas já pagam para usar um sistema operacional
que eles não têm acesso a ter conhecimento profundo daquilo. Então, as crianças já são formadas com uma cabeça limitada, pensando, não, o mundo é isso, eu pago a licença, eu uso pelo que eu paguei. Não tem ali, igual a palestra que eu dei na UNB esse ano, que foi o seguinte, alguns alunos lá me relataram o seguinte, eu tenho Linux em casa, mas eu tenho que ter o outro sistema proprietário, porque a gente usa aqui na Universidade Pública de Brasília uma ferramenta de CAD que só tem para sistema proprietário. Aí eu fiz uma integração que, para mim, é óbvia, mais do que óbvia. Você tem opções de CAD gratuitos, open source, código aberto, etc, etc. Poderia ser usado, mas talvez não tenha o recurso que eles precisam nessa universidade, certo? Uhum. Eu, com 20 anos, fui chamado para ser professor universitário, não sei quantas oportunidades de emprego tive na vida, mas uma coisa que eu não posso dizer é que eu não tive oportunidade na vida, que tive muitas de emprego, de parceria, de sociedade, de que for. E por que se não tem o recurso, eles não vão lá e fazem recurso? Já pensou? Essa turma lá da UNB, se tivesse ali um incentivo, não, a gente tem que usar CAD aqui, certo, não precisa usar CAD, eu concordo. Tem alternativas livres, vamos usar a alternativa livre. Está faltando o recurso que a gente precisa. Vamos ser os caras, vamos pegar o código, vamos implementar os recursos que estão faltando. Já imaginou a moral que esses caras iam sair da faculdade? Eles iam ser recém-formados que todo mundo ia querer eles. Mas não, é uma cultura de pensar, não, a vida é assim, aquele que está homologado é aquele ali, é aquele que nós vamos usar, e quando a gente sair daqui, vamos pedir, pelo amor de Deus, para que alguém nos dê uma oportunidade em alguma coisa. Mesmo que a gente seja igual. A gente não faz nada diferente, a gente é feito em série, igual o Charles Chaplin fazia lá na fábricazinha do filme, sai formados em série, assim, tudo igualzinho, faz a mesma coisa, para ser o quê? Justamente para ser descartável. Então, assim, software livre, eu acho que ele abre muito a mente das pessoas. Quem está realmente dentro do software livre começa a ver que a liberdade é uma forma de pensar em resolver, de ter a capacidade de resolver os problemas e todo esse tipo de coisa. O Thales está indo dormir, boa noite ali pro Thales. Mas, Boa assim, noite aí, Thales. veio me interromper logo agora, que estava tudo indo para um desfecho, assim, tão bonito. Mas, assim, acho que você entendeu mais ou menos, né? Sim, O software sim. livre é muito mais do que o software, ele é uma forma de agir perante o mundo. É de você, desde a criança, ela saber, não, o importante não é exatamente o destino. Você já parou para pensar que, por exemplo, um switch office é uma das coisas mais bestas que existem no mundo? Você paga caro para escrever um texto. E aí você cria um formato ali, que aí ele vai abrir em outro lugar, ele vai abrir meio mal formatado. E aí vão querer te cobrar por isso. Só que é uma das coisas mais básicas da humanidade, é a escrita. Vem de sei lá quantos milênios. Tanto faz se você está fazendo um texto ali que, não, tem que ser a fonte X no tamanho específico, com espaçamento tal, com isso e com aquilo, porque um burocrata que só porque alguém elegeu ele para isso disse que não, isso daí é o certo. Não pode ser ele, não. Eu abro aqui um Kate, um bloco de notas, ou o que for, é o caractere, o TF8 aqui mais simples do mundo, que qualquer um consegue abrir, consegue ler na maior simplicidade, vai passar a mensagem do mesmo jeito, ou é um Markdown que vai ter formatações variadas, ou é qualquer coisa, mas não. Nós vamos adotar aqui, padronizar, que vai ser aquele sisteminha fechado ali que ele que é o certo. Então, assim, a gente tem muitas coisas que não são questionadas e que são basicamente de... Por que não Markdown é o padrão? O padrão é o simples, funciona, você formata, faz o que quer, mas não. Tem uma parada curiosa sobre isso, sobre questão de formato proprietário. Tem até vídeo no meu canal explicando essa porra. Que é tipo assim, pra quem tá aqui no chat agora acompanhando e não sabe, um dos maiores, não vou dizer patrocinadores, mas um dos maiores colaboradores, inclusive com mão de obra para desenvolvimento do Open Document Format, do padrão de documento aberto, é a própria Microsoft. Tá ligado nisso, né, Bruno? Uhum.
E aí, por incrível que pareça, ela desenvolve, ela leva a mão de obra para aquele grupo de pessoas ali, para aqueles grupos ali desenvolver esses padrões e aprimorarem. Ela leva a mão de obra, ela investe grana naquilo, ela adota o ODF, que é a sigla, né? Ela adota o ODF na suite Office dela, da Microsoft. Só que o padrão da suite Office, tanto offline, local, quanto o Microsoft 365, o online, eles não usam o padrão ODF. Pelo contrário, cada vez que o ODF é aprimorado e se torna e acaba tendo mais similaridade com os padrões fechados da Microsoft, que terminam com X no final, mas eles implementam novos recursos que são fechados e são protegidos por direito, por propriedade intelectual. Então, tipo assim, é curioso, porque eles investem numa iniciativa livre, né, para tornar o bagulho padronizado para o mundo inteiro, mas eles continuam trazendo recursos ali e mantendo tudo fechado para manter a galera escrava daquilo ali. Entendeu? É uma coisa muito curiosa, porque eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que você começou falando um pouco antes, sobre duas Big Techs estarem caminhando para serem as que vão nortear o mundo inteiro, né? E faz sentido até se pensar por esse lado. Parece um pouco teoria de conspiração, mas faz sentido, Bruno, porque, porra, eu vou investir no bagulho, que seria a forma das pessoas conseguirem se desvencilhar de mim, né? Mas ao mesmo tempo, de forma até indireta, eu meio que saboto a porra com o meu padrão proprietário. A própria galera que usa o padrão livre porque fala que é bonitinho, porque é maneiro, porque é livre, é escrava do padrão proprietário da outra. Sacou? E recebe dinheiro dessa empresa para poder continuar desenvolvendo o padrão aberto. Isso acontece não só com o ODF, mas acontece com a iniciativa da Linux Foundation. Isso acontece com outras iniciativas do próprio Linux, né? Isso acontece no kernel, porra. A Microsoft é um dos maiores investidores para desenvolvimento do kernel. Sacou? E, no entanto, o kernel do Windows é totalmente fechado. Quando eles abrem algo ali, é algo de 500 anos atrás, que não serve pra porra nenhuma e tudo quebrado. Ou seja, não é uma colaboração com a comunidade. Entendeu? Então, tipo assim, por que investem? Por que continuam investindo? Se cada vez mais que eles investem, mais eles fecham a outra frente e mais tornam as pessoas dependentes. Por exemplo, agora, tudo que é computador tem IA. Porra, a Microsoft é a primeira empresa no mundo que está desenvolvendo um ecossistema para IA. O Windows Copilot PC. É computador ARM com um sistema operacional totalmente voltado para aquilo ali. Sacou? Não sei, cara. Eu acho que é preocupante pra caralho essa história. Aí o Heitor, Bruno, ele fez um comentário aqui, ele falou o seguinte: o que conferiu a Apple e Google monopólio no celular foi o ecossistema do marketplace que criaram. Eu vejo a oportunidade. O que falta para criarmos um YouTube nacional, como estamos escravos aqui? A China fez. Então, cara, é uma pergunta para você, Bruno, mas eu queria fazer um comentário, cara, porque a China fez, só que a China fez algo que é totalmente, entre aspas, aqui, proprietário e fechado para eles. E tipo assim, não há liberdade alguma ali porque é totalmente fechado e monitorado pelo governo, é totalmente controlado pelo governo. Então não sei se isso seria um exemplo, né? Mas o que você acha dessa pergunta do Heitor? Eu acho que volto à mentalidade. Por exemplo, o difícil é porque você criou um tipo de mentalidade atual que o sonho das pessoas são o quê? Eu vou ter um YouTube que faz sucesso. Eu vou ter um canal de YouTube que faz sucesso. O outro vai ter o sonho do quê? Eu vou ter um Instagram que faz sucesso. Então você perdeu a mentalidade do não, nós somos tão punk, a gente coloca mesmo as coisas no mundo do jeito que a gente quer, que nós não queremos um canal dentro do YouTube que seja um sucesso. Nós queremos vir para concorrer e ganhar deles, com alternativa. Então, é uma coisa que se perdeu. Se perdeu muito essa... Não, eu quero, eu faço e a gente se junta e faz. E não é uma coisa tão só nessa área. Se você parar para prestar atenção, nós estamos num momento social que tudo você tem que chamar um especialista. Deu um defeito na tomada? Ah, não, você tem que chamar um especialista. Você não pode tirar o parafuso da tomada e arrumar o fio que você pode se matar. Então,
pelo seu bem, nós recomendamos que você nunca aprenda a mexer naquele fio, porque ele é perigoso. Então, você tem que chamar um especialista. Tudo você tem que chamar um especialista. A pessoa tem um estímulo a vida inteira para não saber de nada, porque um especialista vai lá resolver para ela. Inclusive um especialista em tecnologia, que vai lá e vai colocar um sistema proprietário para rodar e a pessoa vai ficar feliz, porque ela não tem conhecimento sobre aquilo, para ela aquilo ali é o máximo. Então, isso aqui tá bom para mim. Pô, mas então o culpado disso tudo seria o desenvolvedor. Por quê? É o que eu falei no início, porque a pessoa, cara, que não tem conhecimento, ela não tem culpa disso. Ela quer desempenhar alguma função ali, quer fazer alguma coisa, quer que a porra funcione. Se vai ser um software proprietário ou não, pra ela é indiferente. Então acaba que pra ela, onde eu quero chegar, Bruno? A sua concepção sobre a liberdade, como ela está em risco hoje, volta aquilo lá de trás. A percepção sobre liberdade ela é muito individual, porque para muita gente, isso tudo que você está falando, por mais que eu concorde, tá? Mas eu concordo talvez porque eu estou inserido no meio tecnológico. Para muita gente que não está inserida nisso, isso aí não faz sentido, cara, entendeu? E acho que isso também serve para dar uma base para o que você está falando. Porque pelas pessoas entenderem que não faz sentido, elas acabam, nós, né, acabamos pensando em Google como buscador, YouTube como plataforma de vídeos, Netflix como plataforma de streaming, né, a principal. Enfim, nós acabamos pensando nessas coisas como se fosse a única e exclusiva solução para aquele tipo de situação. Não, você não tem só o YouTube. Tem 1 milhão de outras plataformas, inclusive de plataformas de código livre, sacou? Qualquer um pode criar uma plataforma, porra, e publicar, entendeu? Então, tipo assim, acho que isso acaba que corrobora com o que você está falando, tá? Dá base para o que você está falando, mas ao mesmo tempo, para o cara que não entende de nada disso, continua não fazendo sentido. Então, talvez não seja uma questão de educação, sacou? Talvez seja uma questão de educação mais específica para quem tem algum tipo de, não conhecimento, mas que tem algum tipo de aproximação com esse tipo de conceito. Entendeu? Porque pro cara que só trabalha aí, por exemplo, teve alguém que comentou aqui que, não, minha preocupação é pagar minhas contas e vida que segue. Para um cara que pensa assim, se ele pagar as contas e vida que segue, ele não tá nem aí, velho, se uma empresa só vai monopolizar tudo desde que ele consiga pagar as contas. Entendeu? Não, isso aí muda completamente a vida dele. Só precisa saber como chegar e explicar isso para ele. Porque igual eu expliquei. Parada, pô. Porque volta naquilo que a gente falou. Tudo que a gente tem hoje no país é um pedaço de uma Big Tech. Eles podem chegar aqui e comprar tudo. Imagina se esse cara que se pensa dessa forma, se a gente tivesse todo um ecossistema nacional de desenvolvimento tecnológico, que a gente estivesse desenvolvendo tecnologia aqui dentro, não seríamos grandes como as Big Techs atuais, porque seria uma nova forma de organização. Eles teriam menos poder, nós teríamos mais poder e haveria mais equilíbrio. Então, ele não precisaria pensar, não, eu vou ter que ir para outro país, trabalhar lá para eu ganhar mais. Porque aqui nós estaremos ganhando mais por ter mais desenvolvimento tecnológico e estar movimentando a economia interna. Então, assim, faz sentido para ele se preocupar com isso, desde que ele aprenda o motivo de por que ele deveria se preocupar. Que é justamente financeiro. Sim, sim. Eu não tenho como não concordar com isso. Que por mais que seja uma realidade diferente que a pessoa tenha, a percepção sobre essa realidade, ela só vai mudar se ela for reeducada mesmo. Ou seja, fudeu, cara. Né? Ou não. Mas olhando pro... Tá, vou pensar em Brasil, né? Olhando pro Brasil hoje, fudeu. Então. Tomara que não, né, cara? Mas aí que tá. Fala. Além da galera do software livre, quem mais tem a cabeça para peitar isso? Ninguém. Ninguém, na verdade, nem questão de ter cabeça. Ninguém nem sequer cogita a possibilidade disso existir. Sacou? Por exemplo, então, mas um carioca normal, o foco é saber se o Vasco vai jogar amanhã, se o Flamengo tá ganhando, se dá pra fazer um churrasquinho no fim de semana, entendeu? Lembra que a gente nasceu em um mundo que não tinha Google? Que não tinha Facebook, que não tinha nada disso? Então,
no nosso período de vida, existiu toda essa dominação. No nosso período de vida, toda essa dominação pode cair. Então, tudo depende das formigas. Quer ver um exemplo muito bobo sobre a tecnologia? Em um momento da história do mundo da tecnologia, o Orkut era rei. Sim. Realmente, é possível tudo mudar mesmo. É possível que um gigante hoje, amanhã vire um anão da noite pro dia mesmo, cara. Pode. E eu acho que as novas gerações terão isso muito mais claro na mente delas, porque elas vão ver que toda a estrutura que, assim, pessoas não conectadas criaram é de um mundo completamente sem sentido. Inclusive, eu acho que patentes e direitos autorais, essas coisas todas estão há algumas décadas de deixar de existir. Porque para as novas gerações isso não vai ter mais sentido. E não só a questão de não fazer sentido, também tem a questão de autoria, porque, cara, eu não sei se você está acompanhando, mas o que uma IA consegue fazer hoje a nível de vídeo, de produção de vídeo e tal, e até de voz, né? Cara, o negócio já tá um nível em que realmente, pô, vai ter que processar o mundo inteiro daqui a pouco, né? Porque, porra, já chegamos num nível, cara, em que é bem capaz mesmo de, talvez nem demore tanto assim, Bruno, para que essas gerações que estão por vir já tenham uma visão de mundo completamente diferente, cara. Completamente desprendida dessas ideias, sacou? Dessas ideias de direitos autorais, por exemplo, entendeu? Propriedade intelectual, seria esse o melhor termo, né? Eu acho que talvez a próxima geração já comece a vir carimbada com um selinho dizendo que isso não existe, sacou? Ou que isso é irrelevante, entendeu? Só que a próxima geração vai levar o quê? 30, 40 anos para ter o poder nas mãos. Então. Se tiver também, né, cara? Se tiver, aí... se inventar alguma merda até lá. O Bruno, o Thor, ele mandou aqui um comentário, né? Ele falou o seguinte: o problema das Big Tech é que foram anos de alienação e dependência tecnológica dessas plataformas. A pessoa leiga quer facilidade e não ter trabalho para pensar fora da sua zona de conforto. Aquilo que eu estava falando, né? Mas pelo que você comentou, acaba que no fim das contas vai passar pelo processo da reeducação, porque para as pessoas leigas, né, começarem a enxergar que se manter leigo sobre isso, vai chegar uma hora que você não vai ter nem... Cara, tá aí, Bruno, acho que essa que é a parada. Se continuar assim, vai chegar uma hora em que essas pessoas que estão preocupadas apenas com pagar as contas e almoçar e jantar, né, ter a comidinha na geladeira, é capaz de chegar um ponto, se continuar assim, né, em que essas pessoas não vão ter emprego nem poder aquisitivo para comprar essas coisas. Sacou? Sim, exatamente o que eu estava tentando dizer. Nós vamos... Tu não fala, porra, tu caralho, né? Sim, você conseguiu fazer um resumo melhor que o meu. Eu acho que vai dar merda mesmo, cara. Se pensar por esse lado, acho que vai dar merda mesmo, cara. Vai. E nós vamos ter recurso para fazer o quê? Nem para reclamar. Porque, na verdade, até por conta da própria IA agora, fudeu, né, cara? Porque tem muita coisa que a própria IA já pode fazer sozinha. Quer dizer, pode fazer com um cara só, mandando prompt e administrando, né? Velho. Agora, daqui a pouco, a robótica tá avançando junto com a IA. Estão começando a meter IA em robô. Daqui a pouco você não vai ter mais um ser humano na lavoura plantando e colhendo. Tu vai ter robô fazendo, porra. De forma automatizada. Aí fodeu, já tem cara. Muito pouco, né? A lavoura já tá muito automatizada. Inclusive, é um dos locais mais automatizados a produção. Com maquinário e tal. Mas imagina... Já tem colheitadeiras autônomas funcionando. Sim. Eu vi um vídeo esses dias de um... Não lembro o nome do canal até desculpa aí pro rapaz, mas eu vi um vídeo no canal que ele tava mostrando uma fazenda com as paradas tudo automatizado, cara. Muito foda. E eu sou a favor disso. Eu sou a favor de toda a automação. O que eu acho é que você não pode ser dependente de uma automação que está centralizada na mão de 2 ou 3. A gente tem que estar com automação na mão de todo mundo. Porque, tipo assim, chega um ponto em que essa automação vai restringindo, vai chegar um ponto em que, vamos supor que a empresa Shreves virou a dona do mundo, um exemplo. Aí chega um ponto em que a Shreves vira a dona de toda a automação, de todas as plantações e fazendas do mundo. Ou seja, tu só vai comer o que a empresa Shreves permite que você coma.
Fudeu. Uhum. Fudeu. Literalmente fudeu. E eu, dentro de muitas limitações que eu tenho, pessoalmente eu tenho uma liberdade hoje de conseguir construir praticamente qualquer recurso que uma Big Tech pode me disponibilizar, só com software livre em um tempo curto, sozinho. Porque o recurso já está aí, já foi feito por milhares de formiguinhas pelo mundo, mas as pessoas não sabem disso, não querem usar porque não tem o nome de uma Big Tech lá para dizer que isso daqui é bom, Que e aí fica presta. assim. Não Isso. tem um nome forte que indique que preste. Não tem o nome Uhum. Brastemp, por exemplo, né? É foda isso, cara. Sim. Eu mesmo canso de mexer com software livre aqui em casa, cara. Na verdade, 90% dos softwares que eu uso, até para produção aqui do YouTube, 90% das ferramentas que eu uso são de código livre. E, cara, tem cada ferramenta que eu uso aqui que, porra, por exemplo, o AVI Demux, que é uma ferramenta simplesona. Até hoje não existe nenhuma ferramenta proprietária que faça o que aquela merda ali faz. E é um software de. Porra, o instalador dele tem 30 MB, sacou? Ele consegue cortar um Uhum. vídeo, você consegue fazer marcação de tempo e cortar pedaços, extrair pedaços de vídeo, sem fazer recodificação, sem fazer codificação, sem reencodar, né? E sem multiplexar. Ou seja, você faz um processo de. Tu tem uma live de 6 horas. Tu corta 10 minutos? Tu corta 10 minutos em 2 segundos e mantendo literalmente a mesma qualidade de áudio e vídeo. Porque não teve recodificação de nada. E é um software livre, porra, que faz isso. Sabe? Sabe quem faz isso? O Big faz isso, porra. O Roxen mostrou um bagulho parecido com isso lá, cara, naquela Assim. live. Entendeu? Não, mas agora o Big Video Converter faz isso, inclusive dos cortes. Você pode ir lá e fazer os cortes nisso, deixa marcado lá não fazer o reencode. É. Se você quiser pegar essa live aqui e fazer 30 cortes, você vai lá, faz os 30 cortes, manda gerar, ele vai gerar 30 arquivinhos para você, sem reencode, só gerando os arquivos É. sem perder nada de qualidade. E é código livre. E assim, não só código livre, mas literalmente não existe ferramenta proprietária que faça isso. Não existe. É insano. O máximo que eu já vi, não vou citar nomes aqui porque não estão me patrocinando, mas o máximo que eu já vi foram duas ferramentas proprietárias que são muito famosas, que tem algo parecido, mas elas fazem a recodificação do vídeo no final. Elas reprocessam e recodificam, claro, usando codecs que são lossless, né, que não tem, em teoria não tem perda. Mas há o processo de recodificação, de reencode. E ninguém quer isso, pô. Tu vai pegar 6 horas de live, vai ter que processar para depois reencodar 15 minutos, fudeu. Dependendo da máquina, tu vai ficar 3 horas esperando. Aí tu pega o Big Linux ou essa ferramenta VDMux e faz em 3 segundos. Sabe? Pô, isso é uma coisa louca demais, cara. E é um projeto de código livre que eu não sei como é que tá o do Big, Bruno, tá? Eu não sei se vocês estão usando o código desse, ou se vocês usaram alguma outra coisa, ou se vocês criaram algo do zero. Dessa ferramenta aí, no início dela, era um dev. Era um cara, que na época era um rapaz, né? Um jovem, era um garoto que fazia essa porra. Nas horas livres, sacou? E até hoje é uma ferramenta única, caralho. Sabe? E é código livre. Enfim, tem tanta Então, coisa maneira, cara. eu não sei o que eles estão usando, mas nós utilizamos o FFmpeg, que ele tem Ah, esse sim, sim. recurso. O FFmpeg hoje é Só o que, padrão pra tudo, né? sim, só que a pessoa, para saber dar o comando certinho, e inclusive ter paciência de criar o comando, é bem tedioso, né? A gente só faz uma interface ali que simplifica tudo. É. Eu queria Mas, aproveitar, cara. Eu tô tentando olhar aqui o chat pra tentar ver algumas perguntas e tal. Mas eu vi algumas coisas aqui falando de coração e o caralho. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu queria aproveitar porque eu não te perguntei essa porra, cara. Você é casado, cara? Ou namora? então, moramos juntos, mas não oficializamos. Não tem contrato feito. Não, tudo bem, mas já tem tempo já, cara? Ou é uma parada mais recente? Tem morando juntos, sei lá, 2, 3 anos. Ela tá bem Tem, ali dormindo. hã? Ela tá bem ali dormindo. Tem filhos, cara? Não, tá congelado. Pretende? Pretende Não ter? sei. Não sei, tá. Mas tá congelado mesmo. Eu não tenho capacidade de fazer mais. Não, entendi. Cara, eu aqui eu tenho. No início do relacionamento com a minha esposa, eu lembro que eu conversei muito com ela sobre isso. Que eu não queria ter filhos. Porque existe a possibilidade de eu ter filhos e algum filho meu herdar a doença, sacou? Aí Uhum. ela aceitou e tal, até porque ela já tinha um filho, né? Quando eu conheci ela, já tinha um filho que é o meu enteado, é o Gabriel.
meu melhor amigo, né? Mas ela aceitou, sacou? Enfim, é só trocando em miúdos mesmo. Mas é isso aí, gente, ó. Quem tava aí felizinho, tira o cavalinho da chuva, tá? O coração do Big Bruno já tem a Big Patroa lá dormindo, inclusive. Daqui a pouco ela tá dando esporro nele por causa da hora. Mas assim, no meu caso é parecido, só que tem como fazer seleção genética. Tem uma certa dificuldade de fazer, mas é viável. Mas até hoje não. Não cogitaram isso, né? Não. Uma coisa curiosa, o Lusca fez um comentário, mas vale a pena perguntar, cara. Duas perguntas, né? Uma da Bárbara e uma minha por conta do Lusca. Ela é nerd também, cara? Igual a gente? Ou não? Tem nada a ver? Não, mas ela conhece sobre seu problema de saúde, que ela é nutricionista. Ah, então ela deve estar pé da vida comigo. Ou vai ficar quando ver essa live. Não, ela já é um pouco. Ela já viu você falando que não segue nada, etc. Ah, então E, fodeu. e, e Porra, ela foi por esse caminho porque ela tem muitos problemas também. também tem problema de saúde, né? Ah, Aham. entendo. A Bárbara perguntou aqui se ela conhece ou usa o Big Linux. Então, aqui em casa tem uma regra muito simples. A pessoa pode escolher qualquer sistema operacional que ela quiser no computador dela, desde que seja o Big. Então, ela pode escolher o Big com KDE, com GNOME, o que ela quiser. Ó, o Rodrigo tá zoando aqui, ó. Falou que tá. Cara, eu vou falar esposa, pô. Estamos juntos lá há 2 anos e porrada já tá casado, porra. Só não tem É. contrato. E detalhe, Uhum. judicialmente já tem o contrato, né? Já tá valendo. Ó, É. o Rodrigo até brincou aqui, falou que ela vai ficar pé da vida quando ela descobrir que eu como churrasquinho todo dia, bebo cerveja e fumo cigarro. Eu não tô mais fazendo essas porra não, Uhum. galera, tá? O cigarro eu tô parando mesmo. A cerveja é muito raro. O churrasquinho, se deixar, eu como todo dia mesmo. Ô, Sim. Bruno, se liga, cara. Tu se incomoda de eu ficar ausente aqui 1 minuto, cara? Achei que ia ser um século. Não, eu tô com vontade de mijar, mano. Tô apertadão. 1 minutinho só. Tranquilo? Tá bom. Posso entreter as pessoas? Fica à vontade. Fica à vontade. Tu tá conseguindo ver o chat aí, cara? Não, mas eu vou mostrar o Ash Terminal, já que estamos Ah, então sem eu ter vou o que clicar, fazer. vou clicar na sua câmera aqui pra ficar aberta aqui. Tá? Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. Tá, já volto, Então, já volto, já volto. Rapaziada, já volta tá. aí, 1 minutinho só. Então, pessoal, isso daqui, tô indo aqui no OBS. Eu uso pouco OBS, então demora um pouquinho para achar as coisas. Mas, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o Ash Terminal. Não é uma iniciativa minha. Quem começou ele foi o Leonardo Berbert, que está lá com a gente no Big Community também. E assim, é um terminal, né? E as pessoas pensam muitas vezes, poxa, mas terminal é tudo mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente tem alguns extras. Um dos extras é esse daqui, ó. Nós temos um gerenciador de arquivos. Então, você pode trocar de pasta, pode voltar, pode filtrar, por exemplo, vamos aqui para user bin. Você pode dar os comandos, você pode vir aqui, ó, barra, aliás, user não, é USR, né? Já me corrigiram uma vez, vamos falar USR, que não é de usuário, USR bin. Então, aqui é uma dessas pastas que tem arquivos que não acaba mais. Então, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, Big Bash, ele já filtra, que tem Big Bash, são só esses dois arquivos. Aí você apaga e é tudo instantâneo. Você pode fazer busca recursiva, mas ela às vezes demora um pouco mais, não vou mostrar por agora. Você pode colocar aqui servidores SSH. Aqui eu estou no notebook que eu uso pouco, então aqui não tem servidor SSH ativo. Tem só uma demonstração que eu fiz para um amigo, que é a parte de layouts. Por exemplo, não vou fazer aqui, deixa eu ver, eu acho que o OBS está ativo por aqui, eu acho. Sim, o OBS está aqui, então não posso mexer naquilo ali, que ele ia fechar essa instância e abrir uma outra instância com as coisas igual estão lá na configuração. Por exemplo, você pode dividir aqui esquerda e direita,
superior e inferior. Então, tá vendo aqui, ó, tem home Bruno. Vamos voltar aqui só para home. Então, nessa aqui eu estou na home. Nessa outra aqui, vamos para a barra boot. Então, nós temos aqui 3 terminais e dividindo o mesmo local, né, na mesma tela. Aí você vem para outra aba e você pode, por exemplo, salvar. Você vem aqui nesse primeiro ícone e vem no disquetinho. Então, você salva o layout. É quando você restaurar aquele layout, ele está com as mesmas abas, com as mesmas divisões, nas mesmas pastas. E agora, eu acho que eu deveria ter compartilhado de outra forma, porque eu acho que não vai aparecer o menu. Então, vamos voltar aqui e vamos compartilhar a tela. Deixa eu modificar. E tem que abrir o seletor, porque o Elend deixou as coisas um pouco mais burocráticas. Dizem que é para nossa segurança. Então, vamos Voltei aqui, aceitar Bruno. como sendo. Então, agora eu estou fazendo aqui uma demonstração. Você conheceu o Ash Terminal? Sim, o pessoal me mostrou. Ah, sim. Então, aí nós temos aqui, por exemplo, uma busca. Aí você coloca aqui um DMES que vem muita coisa. Ó, vamos colocar aqui a sock resp. Aí você coloca aqui, coloca na busca. Vamos desmarcar, né, para ficar mais fácil. Aí ele marcou de novo aqui, ó. Então, se você tiver em outro local, colocou na busca, ele vai te mandar para o local que está o que você procurou. Mas como voltou aí o Vitão, vamos voltar para a nossa live do dia. Isso aqui foi só um pouco de entretenimento. Seja bem-vindo, Vitão. Esse é o seu canal. O que você quer falar agora? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Besta, cara. Porra, Bruno, sei lá, cara. Tu queria comentar mais alguma coisa sobre esse assunto de liberdade e tal? Ou tu acha que deu pra deixar um recado? Não, eu acho que deu para deixar o recado. E eu gostaria de saber por que você ainda é tão resistente assim a fazer mais parte. Não, eu tô na briga aí pela liberdade. Não entendi, não entendi. Não, porque você é mais do time, não. Eu vou aqui porque está mais cômodo para mim, vou levar minha vida aqui, e é isso. Se vai ter mais liberdade ou menos, não cabe a mim, e a vida é isso. Tá, Porra, eu penso muito na parte que diz respeito a mim e a minha família, né? Eu Sim, não sei, eu não sei se tem a ver, cara, mas sei lá, eu não fico me preocupando tanto. Por exemplo, essas paradas que a gente estava conversando agora há pouco, sobre liberdade, sobre as possibilidades sobre as coisas que podem vir a acontecer, que pode dar muito ruim, né? Eu, sinceramente, não fico me preocupando tanto, porque é muito mais comum eu me pegar pensando que o último que sai apague a luz, que exploda a porra toda, do que me preocupar com, sei lá, com acreditar que as pessoas poderiam tentar melhorar algo, sacou? Eu, eu, eu acabo tendo muito mais indícios que apontam para isso do que o contrário. Acho que por isso que eu acabo não me envolvendo tanto, entendeu? De certa forma, é um certo egoísmo da minha parte, que a vida tem mostrado pra mim que em algumas situações eu preciso ser um pouco mais egoísta e pensar um pouco mais em mim, na minha família, do que em pensar em todo mundo. Porque geralmente entre aspas, todo mundo, desculpa até o termo, geralmente o todo mundo quer que eu me foda. Geralmente a vida tem mostrado isso pra mim, sacou? Aí acaba que por isso eu não me preocupo tanto assim, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. será que as pessoas não se preocupam com os outros? Não preocupam assim com a liberdade, etc? Ou é sua posição que você espelha para as outras pessoas como sendo isso, já que a maioria das outras pessoas que tem esse comportamento não tem o seu conhecimento? Não. Eu acho que não é isso. Eu acho que é muito mais assim. Eu acho que é muito mais experiência particular. Entendeu? Tipo assim, é muito mais responsabilidade minha do que das pessoas. Por exemplo, eu acho que é muito mais.
não é que as pessoas sejam assim, embora eu tenha convicção de que elas são assim, a grande maioria, tá? Mas não é isso que importa, no fim. O que importa são as experiências particulares, as experiências que eu tive perante as pessoas de uma maneira geral. As experiências que eu sempre tive, em sua grande maioria, sempre foram muito negativas nesse sentido. Sempre foram experiências onde as pessoas mostraram que eu, no caso elas, em primeiro lugar. E em muitos casos, o eu em primeiro lugar, ele vinha aliado a pisar no outro, para poder se manter em primeiro lugar. As pessoas sempre mostraram para mim serem literalmente filhas das putas. Sacou? Então, pela minha percepção de mundo, pelas experiências que eu venho tendo na vida há muitos anos, eu tendo a olhar para as pessoas, para essa grande maioria de pessoas e pensar, foda-se. Sacou? Aí volta a dizer, não é que seja uma responsabilidade ou culpa delas. É a minha percepção perante elas. Que essa percepção pode ser enganosa e pode estar errada. Com os anos passando, com o amadurecimento, eu posso começar a olhar e de repente enxergar de outra forma. Mas por enquanto, a grande maioria das experiências que eu tenho com as pessoas, e não são todas, tá? É muito negativa nesse sentido. E justamente por não serem todas, ou seja, existe uma parcela pequena que é o completo oposto disso, são as pessoas que eu olho e penso, porra, por essas pessoas eu tento fazer algo, tento ajudar de alguma forma, da forma que estiver ao meu alcance. Seja com relação ao conhecimento, seja com relação até financeiramente falando, naquilo que está ao meu alcance, seja compartilhando um pão, etc. Porque essas pessoas que têm alguma aproximação, que são pessoas que demonstraram serem o oposto a isso, essas pessoas eu tenho o apreço, eu quero o bem. Todas as outras que mostraram para mim sempre ser o oposto disso, ou seja, querem que se foda, todas elas eu quero que se fodam. Não que eu queira que elas sejam prejudicadas, sacou? Eu só não me preocupo em ajudá-las. Tipo, valeu, segue a tua vida aí, vida que segue. Mais ou menos isso. E você? O que é que você pensa a esse respeito? Não, na verdade, ainda queria só complementar a sua pergunta antes. Aliás, a pergunta que eu fiz para você. Por exemplo, você tem um canal de comunicação que você pretende que ele cresça e atinja mais pessoas. Sim. Você já falou algumas vezes que tudo que você faz poderia ser feito no Fedora. Não vou nem Sim, falar do Big, pode sim. ser o Fedora mesmo. Tudo que eu faço pode ser feito em Linux, de uma maneira geral. Você não acha que você poderia, por exemplo, dar uma certa exemplo assim? Não, olha só, a gente consegue viver só nisso aqui. E dá para ter uma vida legal Tá. Aí aqui. você tá indo mais você tá norteando para software livre. Você não tá falando da vida em si de uma maneira geral. Eu tava respondendo da vida de uma maneira geral. Entendeu? Tá falando de software em si, né? Mas não só o software, do software como representação da vida. Que ali é uma coisa que você vai estar demonstrando para as pessoas, uma forma de agir e de pensar que é mais autonomia. Mas Certo. assim, ó, tá vendo? Todo mundo vai por aquele outro caminho, mas tem esse caminho aqui que dá, ó. A gente faz tudo aqui, a gente consegue interagir, a gente consegue falar com os próprios desenvolvedores, a gente consegue trazer melhorias e consegue trazer uma certa inteligência que é impossível de ter no padrão. Tá perguntando por que eu não faço assim? Não é só porque você não faz, porque o que não faz. Aliás, o que não faz está mais implícito no que não fez. Ah, sim, sim. Mas se não, você não pensa assim em determinado momento, não. Eu vou ser também uma formiguinha aqui. Vou pelo menos tentar incentivar, nem que seja o pessoal mais jovem, a conhecer esse caminho, para eles saberem que existe mais, além daquele dia a diazinho dele ali, que é, não, vou seguir a manada e só existe isso daí. Porque talvez, né? É um big talvez, tá, Bruno? Talvez porque eu nunca me importei tanto com isso. Porque eu geralmente falo nas minhas lives a mesma frase que tá meio que servindo como um mantra. Eu geralmente falo a mesma coisa, que tipo assim, pra mim, particularmente, com relação às coisas que eu quero fazer com o meu computador, não importa muito qual sistema operacional que eu vou usar, desde que eu consiga fazer, sacou?
Então, por eu pensar dessa forma, ou seja, é uma forma muito mais prática do que filosófica, eu nunca me importei tanto, entendeu? Hoje eu enxergo, cara, eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito a um ponto de que você e a galera que tá aqui vai entender da forma como eu realmente penso. Ou se alguns vão entender errado e foder, vão ficar falando merda. Mas se for isso, foda-se, eu não tenho como controlar a mente das pessoas. Mas, por exemplo, eu fiz aqui a publicidade do jogo da Narayan. E é como eu comentei, eu não ganho nada com isso. Na verdade, galera, só pra vocês terem uma ideia, a própria Narayan nunca sequer falou nada disso comigo. Ela nunca me pediu pra fazer essa porra. Eu é que tive a iniciativa de fazer, tá? Algumas coisas que eu fico brincando, converso com o Bruno e tal, também não há interesse ali envolvido, tipo, interesse de retorno. Não há, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia, cara, de vez em quando eu troco uma ideia com o Bruno. Valeu, no privado, caralho. E qualquer coisa que a gente venha conversar, já conversou ou venha conversar, nunca há da minha parte ali interesses de ter algo em retorno, tá? Assim como foi com o lance da Narayan e tal. A parada da Narayan foi simplesmente uma forma que eu vi de alguma forma estar colaborando com o projeto Big Linux. Não que eu me importe, aí que vem a grande interseção que eu acho que muitos não vão acabar interpretando de uma forma errada. Como é que eu vou explicar? Eu estou tentando ajudar de um jeito que é prático para eu poder ajudar. Que é prático, porra, é prático eu pegar o vídeo dela e mostrar. Pronto, é uma forma de ajudar, de divulgar e é muito prático para mim. Eu não preciso quebrar a cabeça ou ficar perdendo um maior tempão preparando algo para fazer. Ela mandou o vídeo, eu consigo mostrar o vídeo e eu estou ajudando de alguma forma. Eu trocar uma ideia com você, trocar uma ideia com o Rusher, trocar uma ideia com o Rusher e Barnabé naquela live, vira e mexe eu fazer vídeos mostrando distribuições Linux e coisas assim, é uma forma que eu tenho de alguma forma, né, ajudar a ideia do software livre. Porque eu estou divulgando também, sacou? E eu mostro muita coisa que eu uso no meu setup com Windows e eu uso no meu setup com Linux. Eu só não tenho o Linux como o único sistema operacional, mas eu uso os dois. Então, aonde eu quero chegar? Da forma que é prática, viável tipo assim, que tá ao meu alcance na minha atual circunstância de vida, eu estou ajudando a iniciativa de código livre, sacou? Só que eu estou ajudando não porque eu vivo ou quero trazer para as pessoas a visão de viver essa filosofia ser o crucial. Não, eu estou fazendo isso porque eu gosto de pessoas como você, como o Narayan, como o Rusher, porque eu vejo que existe um valor muito grande e agregado ao software livre que muitas não enxergam. Então eu tento ajudar dessa forma porque é uma forma que eu encontrei de tentar ajudar esses projetos e não a filosofia que existe por detrás dele. Porque aí volta o início da live. Essa filosofia eu acho que ela é muito individual e particular. Sacou? Da mesma forma que eu concordo com você que se tudo continuar caminhando da forma que o mundo tem apresentado, uma hora vai dar merda. Uma hora só ter uma ou duas empresas que controlam a porra toda e isso é um problemão. E eu não estou nem falando de liberdade, eu estou falando de individualidade, de vida mesmo, sacou? Se isso acontecer, e parece que vai acontecer, vai dar uma merda do caralho no mundo inteiro, tá? Mas eu não estou nem discutindo isso, porque eu particularmente não estou muito preocupado em ficar, sei lá, em ser um evangelizador da visão de mundo livre. Não, foda-se evangelizar a visão de mundo livre. O que eu penso? Se algumas coisinhas eu consigo atingir as pessoas e trazer alguma noção de que existem alternativas viáveis para ela fazer alguma coisa, eu vou fazer. Porque essa é uma forma que eu tenho prática que está ao meu alcance de fazer. Fora isso, eu não me preocupo tanto. Até porque até já comentaram aqui. E inúmeras pessoas já fizeram... Desculpa. Inúmeras pessoas e grupos, até empresas, já fizeram muitas coisas legais sobre isso. E inúmeras pessoas ilustres, pessoas famosíssimas do mundo inteiro, morreram em prol dessa liberdade. Um exemplo disso é Jesus Cristo. Um exemplo muito clássico que é religioso, tá? Morreu em prol dessa liberdade, entendeu? Enfim, muita coisa já aconteceu em toda a história da humanidade e nada mudou porque as pessoas não querem mudar.
Então, tipo assim, na minha concepção, aí tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, que é uma concepção baseada em particularidades. Tipo, as pessoas não querem mudar, então, na boa, foda-se. Aí eu tenho o canal, esse canal tá crescendo. Conforme ele vai crescendo, eu vou atingindo um público maior. Na medida do possível, eu vou mostrando algumas coisas. Eu tô com a pretensão de muito em breve migrar minha máquina inteira para Linux. Só que eu vou ter que manter o Windows como dual boot por conta de algumas características que eu só tenho no Windows. Umas coisas muito específicas. Alguns jogos que tem anti-cheat que fazem comunicação a nível kernel no Linux não funciona nem por um caralho. Então, como tem live gameplay e vão ter live gameplays com jogos que tem esse tipo de tecnologia, eu vou ter que ter o Windows aqui, não tem jeito, sacou? Então, por conta de coisas específicas, eu vou ter o Windows em dual boot, né? Mas eu não vou estar migrando para o Linux todo o meu workflow porque eu apoio a ideia livre ou porque eu quero evangelizar as pessoas sobre isso. Não, eu quero que se foda isso. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. Qual que é a ideia, Bruno? Eu não quero que se foda a filosofia. Não porque uma filosofia de vida ela é válida. Eu quero que se foda a ideia de ficar me preocupando pelos outros quando os outros não estão preocupados. Acho que agora eu fui mais sucinto. Acho que agora eu fui mais objetivo. Acho que é isso. Mais ou menos isso. Ou seja, aquilo que está ao meu alcance eu faço. Mas não faço porque eu amo a causa software livre. Porque eu amo o sistema operacional Linux. Não. Eu faço porque tem pessoas aqui ao meu redor que se eu fizer isso vai ajudar essas pessoas de alguma forma. Tem pessoas que estão aqui no meu convívio, que participam do canal, que gostam disso. Então, porra, se eu tenho conhecimento e posso passar esse conhecimento para as pessoas, eu estou ajudando elas de alguma forma, direta ou indiretamente. Mas eu não estou ajudando elas porque eu quero evangelizá-las sobre software livre. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou ajudando elas sobre algumas coisas que eu tenho conhecimento e posso ajudá-las com aquele conhecimento. Basicamente é isso. Se elas vão querer daí para frente usar aquele conhecimento para estudar, aprender mais, aprimorar, ultrapassar barreiras de conhecimentos, virar gurus e o caralho e quererem evangelizar o mundo afora, a visão livre de software e a visão livre de mundo é com elas, cara. Eu, Vitor, com 41 anos hoje, eu já não estou mais tão preocupado com isso, porque o mundo me mostra que a grande maioria das pessoas quer que eu me foda. Basicamente é isso. Entendeu? Infelizmente, acho que eu entendi. E eu tô te falando isso tudo com o grande infelizmente também na frase, no final da frase. Entendeu? Sim. Porque, assim, é meio triste, tá? Porque meio que você já jogou, assim, já toalha e já falou, não, vai dar merda e eu aceito a merda e eu não vou ficar contra que venha, passe por cima, a gente morra afogado na merda e pronto, acabou. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mas não porque vai dar merda e o mundo é uma merda. E sim porque vai dar merda e as pessoas, em sua maioria, são pessoas merda. Basicamente. Ah, Vitor, todo mundo é merda? Claro que não. Tem muita pessoa maravilhosa no mundo. Óbvio, porra. Entendeu? Só que as pessoas que cruzaram o meu caminho mostraram pra mim esse lado, cara. Então, eu não vou prejudicá-las, Bruno. Essa que é a questão. Eu não vou prejudicar as pessoas. Eu não vou fazer nada que prejudique as pessoas nunca. Porque tem a ver com a minha educação, com a minha índole. E com o meu Não, coração. mas Eu não quero a isso. questão não é essa. Mas foda-se, entendeu? A questão é que a sua fala se mostra de uma pessoa derrotada. Será? O que Será você que falou, é? sim. Por quê? Por que você acha que é? Porque você falou no tempo todo que você concorda que está errado, que o controle de poucas corporações está errado, que não deveria ser assim, que as pessoas deveriam ser diferentes. Mas eu não. Eu sou assim porque eu gosto de ser assim e acabou. No meu caso é diferente. Os outros Não. estão errados, Tu eu não. resumiu muito de um jeito até leviano, cara. Deixa eu tentar te dar uma visão um pouco melhor sobre a minha forma de enxergar as Hum. coisas com relação à vida, a minha vida. Deixa eu tentar pegar aqui alguma coisa como exemplo. Ó, aqui tem um cabo. Tem um cabo aqui USB, né, de celular e tal. Acho que vai ser. Pera aí, Bruno. Acho que vai ficar muito grande, mas pera aí, vamos lá. Tá. Aqui, a câmera, né? Pera aí, vou botar aqui pequenininho pra ficar mais. Nossa, porra, tá muito grande.
Ah, vai, deve dar. Tá vendo isso aqui, Bruno, esse cabinho? Sim. Tá? Vamos supor que aqui seja o início da vida, tá? E vamos Uhum. supor que aqui seja a marcação de 100 anos da vida. Um exemplo. Na minha visão de mundo, na minha percepção de vida e de mundo hoje, como é que funciona? Se eu viver até aqui, que é a marcação dos 100, é indiferente para mim. Desde que, se eu viver só até aqui, vamos supor que aqui seja 41 anos, né, minha idade hoje, né? Aqui, perto da metade. Vamos supor que eu viver até 41 anos. Se eu viver até o 41, até os 41, 42, e eu conseguir atingir algumas coisas que ao longo da minha vida eu passei a acreditar que seriam objetivos, se eu atingir esses objetivos e minha vida for interrompida aqui, para mim, essa vida, ela tem o mesmo valor caso a minha vida fosse até os 100. A minha noção de tempo de vida, ela é literalmente isso, cara. E isso porque eu passei a enxergar, não sei se é por conta da minha condição de saúde ou pela minha forma de viver, eu passei a enxergar que as pessoas têm uma preocupação muito grande com a morte, com medo da morte e tentando controlar a morte. Sendo que a morte não tem controle, você não controla. Quando ela chega, ela chegou e não tem conversa. Então, eu vou me preocupar com o tempo que eu vou estar vivo, ou melhor, eu vou ficar me preocupando com o tempo que eu vou levar para morrer, ou eu vou tentar fazer as coisas que eu gostaria de fazer nesse tempo. Entendeu até Se aqui a você ideia? gostar de, se você gostar de pular de avião sem paraquedas, você vai estar quebrando esse raciocínio. Depende. Depende. Eu posso pular de avião sem paraquedas e ficar tudo quebrado, não morrer. É possível. Improvável, mas possível. Sim, só que se eu fizer isso, eu não estou vivendo. Eu estou interrompendo o fluxo da minha vida. Eu estou interrompendo. Eu não estou falando, Bruno, que eu vou fazer, vou atingir objetivos e eu vou me matar. Não estou falando disso, porra. Estou falando que eu posso viver até aqui ou até o 100, ou até 150. Dane-se. O que eu estou falando é que para mim é indiferente o tempo que eu vou viver. É isso que eu estou colocando, que é indiferente se eu vou viver 40, 50, 30, 10, 20, 100. É indiferente. Desde que eu Não, consiga se você atingir. conseguir viver 20, aí eu ia achar muito doido. Não, se eu tivesse vivido 20, porra. Tipo assim, qual que é a ideia? Se eu conseguir determinar, se eu conseguir definir algum tipo de objetivo e conseguir atingir esses objetivos, e eu morrer, eu atingi esses objetivos, cara. Minha vida teve significado. Minha vida teve algum tipo de valor. Pra mim, enquanto era vivo. Porque eu estava lutando pra concretizar os objetivos. Entendeu? Essa é a minha visão hoje. Que já é assim há muitos anos, né? Mas ela só vem se fortalecendo nesse sentido. Então, E aonde quais eu são quero os chegar? objetivos? Aí são coisas particulares, que aí envolvem terceiros, aí não tem nada a ver, sacou? Mas alguns deles eu posso comentar. Alguns deles é trazer algum tipo de estabilidade e uma espécie de conforto para minha família, no caso minha esposa e meu enteado. Na verdade, esses são os principais objetivos. E o outro é terminar de fazer uma coisa que eu estou tentando fazer na minha vida até então. Que é esse realmente não vou falar. E o dia que eu morrer, se até lá eu tiver contato contigo e com as pessoas que estão aqui, provavelmente vocês vão acabar sabendo do que se trata, porque é algo que é particular, mas que envolve muita gente, sacou? É um objetivo meio louco, mas que se eu conseguir atingi-lo, maneiro. Maneiro pra caralho. Porque é algo que eu acho que, enquanto eu tô lutando pra fazer isso, essa coisa tá me completando, tá me preenchendo, sacou? Então, sacou? Mas por que eu tô falando essa história do tempo da vida, Bruno? Pelo seguinte, cara. Eu não tenho mais a vaidade de ficar preocupado com essas coisas. Então, eu não tenho mais vaidade para ficar me preocupando sobre tentar incentivar para mudar a forma que os outros enxergam as suas próprias vidas. Porque a visão da sua própria vida, ela é uma visão individualista. Ela é uma visão individual. E ela é inerente a toda a sua história de vida. As suas conquistas, derrotas, o seu aprendizado, o seu convívio com as pessoas, as suas ações, reações, enfim, é particular, sacou? Então, por eu me preocupar em concretizar essas coisas que eu tenho da minha vida, porque eu não sei o tempo que eu vou ter, eu não sei se eu vou morrer daqui a 5 anos ou daqui a 50, eu não sei. Então eu quero ir fazendo as paradas para concretizá-las. Eu não acredito que eu tenha o direito de me dar ao luxo de ficar me preocupando
em tentar mudar a cabeça dos outros. Principalmente quando uma boa parcela dessas outras pessoas viram pra mim e falam, foda-se. Então, tipo assim, foda-se, valeu, tranquilo, mas eu tenho coisas mais importantes pra me preocupar. É isso, entendeu? Não é uma visão Mas você tem um quem canal tá de derrotado. comunicação. Não é uma visão de quem tá derrotado. Pelo contrário, é uma visão de alguém que tem objetivos muito claros, cara. Só que eu não tô preocupado com o tempo. Sacou? Eu meio que tô me desprendendo dessa ideia há muito tempo já, há muitos anos. Entendeu? Ah, Vitor, você tem um canal de comunicação. Sim. Aí, por eu ter um canal de comunicação, eu não poderia ter esse tipo de visão de mundo, de vida? Você é um cara que Então, acredita que um indivíduo é insignificante perante o todo. Ué, então por que você mantém a sua visão de liberdade e até os seus objetivos e pretensões com o Big Linux? Por que você mantém tudo isso acontecendo na tua mente? que é De a alguma única coisa forma que eu te tenho pra preenche, fazer. cara. Oi? Sim, é o que eu tenho pra fazer. É o que eu sempre vou fazer. De alguma forma te preenche, não é? Ocupa o meu tempo. Então, é isso. A ideia de ser algo nobre ou não sou eu nem você quem vamos dizer para os outros se o que eu faço é nobre ou o que você faz é nobre. Quem diz isso são as pessoas. Sacou? A gente não, acho que nem deveria ficar se preocupando muito com isso. Entendeu? Mas a tua resposta, ela meio que diz tudo, cara. Entendeu? Então, na verdade, você seria também um derrotado? Por pensar assim? É a mesma situação, cara. É a mesma merda. Mas eu sei que eu vou perder a guerra. Tu sabe que vai perder a guerra. Eu não vou perder. Talvez você já tenha perdido. Então, aí vem a questão que eu falei pra você. É inerente à forma como você enxerga a sua própria vida. A minha forma de enxergar minha vida com relação ao tempo de vida, a linha do tempo dela, eu já atingi. Vamos supor que eu tenha 5 objetivos, eu já atingi 4. E o quinto é um que, desde o início, eu já olhava pra ele e pensava: se eu não atingi-lo, tá tranquilo, porque isso aqui é muito difícil eu conseguir. Mesmo que eu vivesse 500 anos, é muito difícil. Então, dos primordiais, dos principais, eu já atingi. Eu com 41 anos já atingi os 4 que eu tinha principais. Na verdade, não são 4, né? Eu tô botando um número aleatório, mas os objetivos que eu tinha como principais na minha vida, eu já atingi, cara. Então, se eu for embora amanhã ou daqui a 100 anos, foda-se. Se eu for daqui a 100 anos, show. De repente, até lá eu vou desenvolver e vou idealizar outros objetivos, talvez coisas até mais nobres, não sei, que até talvez envolvam os outros. E vou lutar para concretizá-los. Mas aquilo que eu tenho hoje como algo primordial para minha vida, eu estou concretizando, cara. Então, pensando por esse lado e do meu ponto de vista, é algo grandioso. Do seu ponto de vista, talvez não seja. Entendeu? Talvez, do seu ponto Mas de tem uma vista, coisa eu que já foi, fui derrotado. tem uma coisa que foi em aberto, Diga. que é você concordar que existe algo errado e concordar que você não deve ir contra o que você considera errado. Hum. Não é que eu não deva, não é isso. É que eu não me importo. Eu acho, Então por você não exemplo, considera errado. considero errado. Só que é indiferente. Entendeu? Difícil. É difícil. Porque eu tenho objetivos muito definidos, cara. Eu tenho objetivos de vida muito definidos. Muito bem definidos. E perante esses objetivos, todo o resto se torna, não que seja insignificante, mas se torna quase que sem peso de relevância. São coisas importantes? São. Mas não são mais importantes que esses objetivos. E como eu estou nas vias de fato de concretizar todos eles, cara, quer dizer, só falta um, né? Mas como eu estou nas vias de fato de conseguir, todo o resto, show de bola, cara. Amanhã vai aparecer um novo Bruno, um novo Rusher, e talvez eles vão tentar incentivar as pessoas a pensarem sobre isso, pensarem mais sobre isso, a fazerem mais, e talvez fazerem mais e pensando menos, para fazer algo, porque senão a gente só fica pensando e não faz. E tomara que um dia a humanidade comece a enxergar como isso é importante e as coisas evoluam. Eu não vou estar vivo até lá. Nem você. Nem ninguém que está aqui nesse chat agora. Isso a gente sabe como certeza, cara. Entendeu? Porque as mudanças que acontecem nos países demoram muitos anos para acontecerem. Então, entendeu? Então, tipo assim, tomara que algum dia aconteça algo assim e as coisas comecem a mudar, o mundo comece a mudar para melhor. Mas eu não acredito que vai acontecer. Sacou? Eu não acredito.
Aí vai entrar já numa questão mais religiosa até, sacou? Aí vai ter mais a ver com fé religiosa do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, é achismo, né? O meu achismo sobre esse aqui vai piorar, cara, daí pra pior, sacou? Até que uma hora vai dar uma merda do caralho ou vai acontecer aquilo que a gente comentou no início da live, no meio da live, né? Sobre uma ou duas Big Techs tomarem conta de tudo e escravizar todo mundo, ou qualquer outra coisa pior que isso. De repente uma próxima guerra acontecendo e acabar a porra toda, não sei. Sacou? Eu tenho a sensação de que vai dar merda, entendeu? E no fim das contas, por eu já estar concretizando algumas coisas que eu gostaria de concretizar, dando merda ou não, se torna indiferente pra mim. Não tão indiferente por conta dos seres humanos que muitas vezes vão acabar se perdendo. Mas se torna até certo ponto indiferente porque boa parte dessas próprias vidas que vão acabar se perdendo, se estivesse numa situação de risco ali e podendo salvar a mim ou a si próprio, ou os dois, não faria muito esforço para tentar me ajudar, como já demonstraram. Então, para não odiar todo mundo e não achar que todo mundo não vale nada, eu optei por não me incomodo mais, não me importo tanto. Não quero o teu mal, você, indivíduo terceiro. Eu não quero o seu mal. Se estiver nas minhas mãos, eu não vou te prejudicar. Se estiver nas minhas mãos, eu vou te ajudar. Porque para mim, não custa nada. Porém, se não estiver nas minhas mãos, se não estiver ali nítido para mim, eu não vou mover uma palha por você. Porque eu tenho objetivos que são mais importantes que você. Porque ao longo da minha vida você me mostrou que eu não sou importante. Então, foda-se. Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar. Eu tenho uma família muito mais importante para me preocupar. Eu tenho os meus objetivos para me preocupar. E nada disso torna a minha visão das coisas menos importante ou de uma visão de derrota. Pelo contrário. Enquanto eu acredito nessa história que eu expliquei, tentei explicar da linha do tempo, que não é tão importante para mim, e tenho objetivos definidos, se eu consigo atingir eles, na verdade, na minha percepção, a minha vida vai ter, né, quando acabar, quando findar, muito significado. Pelo menos para essas pessoas que estão ao meu redor. Que vão ser as pessoas que de fato vão ser de uma forma muito violenta e muito forte impactadas por essas conquistas, por essas coisas que eu estou tentando atingir. Sacou? Então, sim, para as pessoas, tudo isso está tendo um significado, ou vai ter um significado muito grande. E é isso que importa, porque eu não estou aqui para tentar mostrar para os outros o que é importante para mim, ou tentar convencer os outros de que eu sou importante. Isso para mim, foda-se, eu não me incomodo com isso. Sacou? É aquilo que eu falei, a percepção que as pessoas vão ter, elas vão ter. Não é a gente que tem que buscar essa percepção dos outros, pros outros. Sacou? Aí é contigo pensar se isso é uma visão de um derrotado ou se é uma visão de alguém que tá separando as coisas. Tipo assim, beleza, tá tudo indo pro caralho no mundo, né? Tá tudo indo pra merda. Beleza, mas a minha vida e a das pessoas que eu tenho aqui que eu prezo, isso é mais importante que todo o resto. Então eu vou fazer as coisas por eles. Se eu conseguir fazer as coisas por eles e eu conseguir atingir esses objetivos para que eles tenham uma vida melhor, velho, eles não vão viver até isso tudo acontecer. Sacou? Eu chutei, caso essas porras que a gente conversou aconteçam, de 50 para 100 anos para frente, cara. Então minha família não vai estar viva até lá. Então, velho, se eu conseguir proporcionar para eles as paradas que eu gostaria de proporcionar e atingir os objetivos que eu gostaria de atingir, eu tive uma vida do caralho já, sacou? É uma visão, né? Uma forma de enxergar. Talvez a grande diferença seja na diferença de tempo. Eu acho que 10 anos a gente chega lá. Ah, pode ser, pode ser. Então... Mas aí é o achismo, entendeu? Aí, tipo assim, é uma suposição. Pode ser que chegue lá, o Bruno, na boa, com o avanço das coisas. Porra, galera, rapaziada aqui do chat, pessoal do chat. A China ligou uma porra de um fucking só artificial, caralho. Né? É um reator nuclear que é apelidado de só artificial. E essa porra foi ligada porque ela usou uma porra de uma IA que foi desenvolvida e treinada para isso. Para terminar um cálculo que nenhum país do mundo conseguia terminar. A porra da IA chinesa terminou a porra do cálculo lá em uma semana. E aí ligaram a porra do reator e ficou ligado. E bateu tudo quanto é recorde. A cada mês bate um novo recorde. Aí logo em sequência, outros países, a Alemanha e o caralho, conseguiram ligar os seus também. Os seus sóis artificiais, né? Então, tipo assim, velho, com a IA, talvez, Bruno, em 5 anos aconteça.
Talvez em 5 anos vá tudo pro caralho. Sacou? Mas testes com fusão nuclear estão acontecendo faz muito tempo. Não foi agora. Agora só conseguiu com um tempo maior. Sim, agora conseguiram estabilizar o bagulho com uma temperatura muito maior do que a do próprio núcleo do Sol e ficar ligado por 15, 20 minutos. Porra! Caralho, isso é um marco na história da humanidade, cara. Antes ficava ligado 8 segundos e explodia a porra toda. Sacou? Agora a porra da China fica ligada, acho que o último que ficou foi 24 minutos, sei lá, 23 minutos. Caralho! Entendeu? Tipo assim, a porra daquela empresa lá que tem toque do Elon Musk também, né? É a Neuralink. Aquela merda lá que o bagulho fica aqui. O bagulho que fica conectado com o cérebro, caralho. O cara é tetraplégico, consegue sentir e fazer a porra toda. Caralho, velho. É Neuralink. Neuralink, ele não sente e ele faz alguns comandos utilizando o cérebro, mas ele não está recuperando o movimento ainda. Não tá recuperando, não tá recuperando. Mas ele tá voltando ele tá voltando a interagir com o ambiente que tá ao redor dele. Porra, pra um cara que não tinha isso, ele volta a ter isso, cara. Sabe? São. Então, porra, daqui a 5 anos, Bruno, qual que é a ideia? Pode ser que daqui a 5 anos aconteça. Em uma escala muito menor, o cabelo, que é um dos casos aí do software livre, ele já tem vídeo de 10 anos atrás mostrando o Emotive Epoch, que a pessoa conseguia já com eletrodos externos na cabeça, por exemplo, mover uma cadeira de roda, só com pensamento. Sim. Agora, a Neuralink está vindo com uma evolução disso, só que com uma cirurgia que coloca dentro do cérebro e que parece que causa alguns danos cerebrais. Então, bizarro, assim, bizarro. Bizarro, pode ser que dê muito certo, mas pode ser que também não consigam ir além disso, porque Pode ser. A estrutura cerebral é muito complexa. Mas assim, sim, concordo. Eu acho que a dominação vem muito antes, ela está ocorrendo, e se você acha que não, melhor não se meter, tudo bem. Faz parte da liberdade. É o que eu falei, pode ser que aconteça daqui a 5 anos, cara. A gente não sabe. Na verdade, não é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que está acontecendo e que está escalando. Não sabemos nem qual é o limite disso. Sim. Porque pode ser que nunca chegue no limite. Beleza, mas pode ser que chegue a um patamar que deu merda no mundo inteiro já. E não é o limite ainda. Sim. E pode ser que chegue esse patamar em 5 anos. Sacou? Pode. E aí vai afetar a sua família. Vai. Mas aí, meu irmão, o que eu posso fazer? Eu e minha família vamos conseguir mudar tudo? Vai. Não, porque eu canso de ver 1 milhão de pessoas aí tentando e nada muda. Mas aí que tá. É a sua família que muda. Porque é a sua família, mais a outra família, mais outra família. Se não tiver a sua família e a outra, entendeu? É tudo parte de um todo. Toda formiguinha, né? Isso. Então, na verdade... Se as formiguinhas não se unirem, às vezes vão ganhar. Se as formiguinhas unirem, ganham. Então, e se as formiguinhas... Se uma outra formiguinha não quiser participar, vai dar ruim, né? Não, uma outra não. Uma outra, ela... As outras conseguem se unir e ganhar sem uma outra. Então, eu tô tranquilo, pô. Eu e minha família, a gente não se une, fica lá tranquilão. Nós somos um outro só e tá tudo certo, pô. Sim, pra vocês tá tudo certo mesmo. Então. É o mais cômodo. Então, tá tudo certo. Essa resposta foi boa. Foi, porque é uma resposta cretina. Não, é porque é uma resposta sincera. Não é sincera, ela foi cretina só, cara. Não, foi um nível de sinceridade muito importante. Não, essa de agora aqui, não. Isso foi cretinice apenas, cara. Cada um tem sua forma de enxergar. Pra mim foi um ato de sinceridade. Não foi não, respeitável. Porque na real, eu não penso isso. Eu não penso isso. Que, não, se vai dar merda daqui a 5 anos, eu quero que se foda todo mundo e minha família também. Claro que não, porra. Só que se der merda daqui a 5 anos, não há tempo mais pra fazer nada. Pelo menos pra eu e minha família fazermos algo a respeito. Não há. 5 anos é muito pouco. Claro que há. Não há, eu tenho conta pra pagar. Aí, agora eu tô sendo sincero. Eu tenho conta a pagar, então eu tenho outras coisas que sempre tem uma prioridade. Sacou? Infelizmente. Você tem conta pra pagar. Só conta pra pagar não tem a ver com o anti-cheat de um jogo. Ah, sim. Sim. Então não é porque você não pode carregar todo... Aí tu tá voltando pro lado todos do os software, galhos. porra. Não, mas o papo aqui é sobre software.
Não, Desde o porque você começo. pergunta as paradas de forma pessoal, eu tô respondendo de forma abrangente, porra. Mas aí que tá. A gente tá falando da nossa vida e como a gente pode usar nossos atos na nossa vida, inclusive na parte do software. Ah, sim. Só que aí se pensar por esse lado, fudeu, porque eu tenho uma visão muito diferente da sua, cara. Eu consigo separar muito a minha vida do mundo real com a minha vida do mundo virtual, cara. Tá, vamos colocar assim, eu consigo separar muito a minha vida com relação ao meu computador e ao meu celular. Por quê? Porque é aquilo que eu falei pra você lá atrás. Pra muita gente, essa conversa toda que nós tivemos sobre liberdade, Android, o caralho, celular, o caralho, pra muita gente, nada disso é importante. Pra muita gente, tudo isso aí é irrelevante. Sacou? E eu, Mas eu você meio que sabe que isso manda no mundo. manda, só que eu meio que vou entrar nesse mesmo esquema também. Em algum momento eu vou acabar entrando nesse esquema de encarar isso como algo irrelevante. Por quê? Porque eu, particularmente, é aquilo que eu falei com relação a Linux ou Windows. Eu, particularmente, estou preocupado em atingir um objetivo, de fazer algo. Eu quero rodar um jogo, tal jogo roda no Linux? Roda, show. Não roda no Linux? Foda-se, eu boto no Windows. Entendeu? Sem Então, ideais. Eu quero tá atingir um vendo objetivo. porque tá vendo porque eu falei que foi a resposta muito sincera? Não foi, Porque gente, se eu não é. porque daqui 5 anos pode ser que tudo exploda, mas você estava fazendo o que você queria, você estava no jogo que você queria. Não. Não, porque se acontecer uma merda dessa daqui a 5 anos, eu já perdi a luta de qualquer forma, não tem mais jeito pra mim. Mas a minha família também vai perder, se for daqui a 5 anos. Se for daqui a 10 anos, cara. Se for daqui a 30 anos, eles já perderam. Sim. Então, se eu começar a me privar pensando nisso, eu vou ter que privar eles também. Vou ter que privá-los disso também, dessas coisas. Então, já que eu sei que todo mundo, que nós já perdemos essa luta, eu vou privá-los de ter uma vida minimamente agradável? Então, Não vale a pena. sem um joguinho aqui, uma coisinha ali, a vida fica desagradável? Não, porra, não é aí tu tá resumindo pra ficar tendo a ver com o que você tá pensando aí, tá querendo concluir. Não, porra. A gente tá citando o exemplo de um jogo. Mas isso vale pra qualquer outra porra, cara. Tipo assim, tu tem uma família que trabalha, todo mundo trabalha de domingo a domingo. O único momento que essa família tem de lazer, vamos supor, trabalha de segunda a sábado. O marido, a esposa, os filhos, geral trabalham de segunda a sábado. Em horários loucos, né? Aí o único momento que essa família tem pra ficar juntos é num domingo pra almoçar e jantar junto e assistir um Netflix. Aí por conta de um ideal, eu vou acabar com a graça de assistir o Netflix em família num domingo? Porque o mundo pode ir pro caralho daqui a 40, 50 anos? Sabendo que se o mundo for pro caralho daqui a 40, 50 anos, já foi, irmão. Já perdemos, porque não há nada a ser feito agora. Então, mesmo assim, eu vou tirar deles isso? Não, sinto muito. O mundo vai pro caralho, mas eles vão ter um Netflix e a gente vai se reunir no domingo pra fazer um almoço, jantar, um lanchinho. Porque eles são mais importantes do que o mundo se escabaçar daqui a 30, 40, 50 anos. Entendeu a diferença? Não entendi bem a relação do seu domingo com uma tentativa maior de liberdade. Então, uma tentativa de morte de liberdade seria pensando num bem maior. Seria eu estar participando desse grupo, desse multirão de pessoas para combater lá a Vespa. Certo? Sim, mas você não precisaria deixar de fazer o domingo com a sua família. Precisaria, pô. Vamos supor que a Por quê? Netflix fosse uma. Vamos supor que a Netflix fosse a empresa que fosse monopolizar tudo e acabar com a porra toda. É só um exemplo aleatório, né? Vamos supor que fosse esse, o exemplo aleatório. Eu vou deixar de assistir Netflix? Vamos supor que a Microsoft fosse a empresa que fosse acabar com tudo e fudeu. Eu vou deixar de termos um computador e um notebook com Windows para navegar na internet, porque eu vou abraçar uma causa sobre software livre, por conta de uma ideia maneira, que eu sei que a maioria está cagando, e eu vou privar a minha família de usar o computador, de usar o notebook, ou de usar um celular, porque a empresa, uma das empresas que vai acabar com tudo é a Google, que tem o Android. Não faz Mas você sentido. falou que consegue fazer tudo isso sem elas. Então, mas a família não. Eu, Vitor, consigo. Minha família não. Por que você não ensinou a sua família? Porque ninguém quer aprender. Aí entra naquilo que nós conversamos lá atrás. A maioria das pessoas não estão preocupadas com isso, Bruno. Então você não se preocupa com o conhecimento da sua família? Me preocupo. Só que se eles não estão se preocupando com isso, eles têm outras coisas para se preocupar. Sacou? Que tem maior prioridade do que isso.
Isso é um conhecimento que vai envolver tecnologia. Eles têm outras preocupações que são muito mais importantes que tecnologia. Será? Sim, não, então, embora eu concorde com você que todo mundo vai acabar sendo balizado sobre tecnologia, sobre as empresas que são Big Techs. Sim, só que eles não. E se isso acontecer, eles não vão estar vivos mais, cara. Então, para O eles, seu isso enteado, não? provavelmente não. Então, para eles, isso não tem muita importância, Bruno. Não tem importância nenhuma, na verdade. Sacou? Não tem importância ou eles não sabem que isso pode ser importante? Não tem importância. Porque eu converso algumas coisas É, assim com eles. E não tem muita importância. A importância curioso. que se tem aqui, cara, é o que vai acontecer com o Brasil daqui a tantos anos. Na próxima eleição, no próximo governo, no outro governo, no outro governo. Como é que vai estar o preço do dólar, como é que vai estar o preço do arroz no mercado. Isso é que é importante para a grande maioria. Sacou? E não é uma questão de ideal, é uma questão de prioridade mesmo. Mas você Para quem sabe não. que isso daí vai depender de quem tem a tecnologia que vai produzir o arroz, que vai Sim, beneficiar o sim. arroz. Só que para isso acontecer, toda essa geração que está viva hoje vai estar morta já. Então, para essa geração, não faz diferença eles aprenderem nada. E se você explicar para eles isso, que seria importante para eles ensinarem para as próximas gerações, não é É, motivação suficiente para eles passarem para as próximas. nós temos uma grande divergência em relação a datas, porque Ah, tudo bem, tudo bem. Eu imagino que aconteça em menos tempo. Mas, se acontecer em menos tempo, pior ainda, cara. Para a visão de querer fazer algo. Pior ainda, porque se acontecer antes, significa que a gente vai ter menos tempo de fazer as coisas que a gente costuma fazer. Para ter um bem-estar com a tua família, por exemplo. Sacou? Vai ter menos tempo, cara. Então, como vai ter não menos tempo, sei, tu vai usar o porque pouco você tempo. mesmo. É tão curioso, porque assim, eu sou o cara que defendeu que o mundo virtual é muito importante, certo? Sim. Você é o cara que defendeu que o mundo real é muito importante. Software do mundo virtual. Em E momento algum eu agora. falei que o mundo virtual não é importante, hein? Mas você disse que o mundo real é mais importante. Eu É falei mais que o mundo importante virtual é mais por conta da importante. interação humana. No mundo virtual você não conhece as pessoas. Você pode vir a conhecer, sim, claro. Mas de uma regra geral você não conhece. Por isso que eu te falei dentro dessa live. Não misture as coisas, mas vai. Então, mas para mim ainda é curioso que dentro da relação pessoal do mundo real, o uso de tecnologia proprietária seja tão importante. Porque o convívio e por si ali, a conversa pessoalmente, os afazeres tradicionais que não dependem de tecnologia, de software, deveriam trazer mais alegria do que o uso de ferramentas proprietárias. Mas você consegue entender que isso é uma visão de quem. Barnabe de Cartola mandou uma mensagem pelo Pix. Invadindo a live, Vitão, bora sortear o jogo da Naraia? Eu patrocino. Porra, Barnabé, pode ser, mas como que a gente vai fazer essa porra? Sei lá, dá uma sugestão e a gente faz, porra. Até me perdi, Bruno. O que eu comecei a falar, cara? Você está falando do preço do alface dentro das granjas feitas por vacas. Porra, cara, pera aí. Ai, me perdi, mano, caralho. Me perdi completamente. Então, Porra. mas é isso. Não, pô, me perdi, não pude responder, porra. Não, você estava querendo explicar de porquê da importância do software proprietário no convívio pessoal com as pessoas, assim, que você Não. poderia estar, sei lá, fazendo coisas Então, do mundo lembrei. físico que não Eu não dependem de tô, software. eu não tô tentando falar da importância do software proprietário. O que eu tô dizendo é que ser software proprietário ou livre não tem tanta importância para a maioria, não tem importância alguma para a maioria das pessoas. É isso que eu tava falando. Entendeu? Era isso que eu tava falando. Para a maioria das pessoas não tem importância. E por que você tem essa visão? Porque você é envolvido nisso, você é inserido nesse contexto. Sacou? Então, para você que já vive a sua vida balizando-a dessa forma, para você é mais fácil enxergar desse jeito. Só que para a grande maioria das pessoas que não vivem assim, elas sequer fazem ideia de que existe esse tipo de visão de mundo. Sacou? E eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Só que para a maioria das pessoas, isso
tá muito longe de algum nível de prioridade nas suas agendas pessoais. Infelizmente é isso, cara. Ah, Sim, só Vitor, que aí pô, nós é, voltamos ao começo. é educação. E então Reeducar. o destino é a pobreza, é a falta de acesso e deixar a dominação chegar. Na minha percepção, é o que vai acontecer. As pessoas lutando contra ou não. Na minha percepção, é o que vai acontecer. Seja por conta Sim. de dominância de Big Tech, seja por conta de conflitos internacionais. Essa é a tendência que eu vejo e não consigo ver outra alternativa, velho. Eu não consigo ver outra alternativa. Seja uma Big Tech fudendo a porra toda, seja uma guerra nuclear acontecendo. Eu, literalmente, e sinceramente, Bruno, não consigo ver outra alternativa. Sacou? Cada vez mais eu vejo o mundo caminhando para isso, cara. Lideranças de governo, governos inteiros, países inteiros. Cada vez mais eu vejo uma inclinação muito grande ao suicídio coletivo. A entrar em conflitos e confusões que vão gerar conflitos e vão gerar guerras que não tem mais volta, sacou? É só ver o É, ano passado e agora, cara. As merdas aconteceram só nesse espaço, esse pequeno espaço de tempo aqui, cara. Os conflitos que estão acontecendo nesse exato momento e o que já está acontecendo desde o ano passado. Cara, a gente tá falando de menos de um ano, cara. Sacou? E em menos de um ano, pelo menos 10 países já estão quase que em rota de colisão direta, cara. E são 10 países que, pelo menos 9 possuem os maiores arsenais de armas nucleares do planeta. Entendeu? Então, velho, se isso não é um indício de que vai dar merda, porra, independente da Big Tech chegar ou não. Aí, pensando por essas quando, quando, merdas, quando o ser humano foi para a Lua, estava acontecendo algo similar, né? sim, era a corrida pra ver quem chegava primeiro na Lua, né? União Soviética e Então, Estados Unidos. Quem que teria o poder da dominância de chegar lá e o a caralho, Guerra, tecnologia? Guerra Guerra Fria, Fria. etc. É, E tá aí até hoje, mesmo o clima de Guerra Fria, mas sim, os grandes players realmente não se pegaram até hoje. E não se pegaram. talvez faça parte tudo do mesmo ensaio aí, que vamos manter todo mundo achando que o fim está próximo, sendo que não tem fim próximo, mas pelo menos Eu, eles não vão conseguir se preocupar com o futuro e vão só viver o agora. eu, porra, eu te confesso que essa ideia seria linda e maravilhosa. Seria linda. Sim. Só que a história da humanidade mostra que ela não cabe. A história dos conflitos internacionais essas histórias mostram que isso não existe. Que não existe um consenso mundial. Ou aquela ideia de negacionistas e pessoas que acreditam em teorias de conspiração de a tal da nova ordem mundial. A história do mundo Mas mostra que isso não existe, ou pelo menos que isso não é plausível. existem. Existem tentativas? Deve existir, claro, porra. Sempre vai ter tentativa de você ter poder, óbvio. Só que uma harmonia internacional entre todos os países, a história do mundo mostra que isso é praticamente impossível acontecer. Porque sempre alguém Há vai querer quantas ser décadas maior que o existem as outro. bombas? Há quantas décadas existem bombas atômicas? Ah, sei lá, muitas, porra. Desde a Primeira Guerra Mundial, desde antes dela, né? Não, foi na É, a Segunda Guerra segunda, Mundial. foi na segunda. Desde antes da Segunda Guerra Mundial, desde quando acabou a Primeira Guerra Mundial, que quando começaram a ver a necessidade de ter poder bélico para poder botar os outros de joelho. Foi ali que começou. Eu não sei o ano exato, mas foi depois da Primeira Guerra Mundial. Sim, mas ela foi concluída ali na segunda. Inclusive, foi ela que deu o desfecho lá de Hiroshima e Nagasaki. A conclusão da bomba nuclear, Sim. em Hiroshima e Nagasaki foi o teste, né? Mas a bomba foi feita antes disso, né? Não, mas foi bem naquele período que estavam desenvolvendo ela, naqueles na anos correria ali. para conseguir aquilo. Naqueles anos E, ali fo- que deu a merda, né? e foi a única vez na história que foi usado, desde esse tempo. E muitos Sim, países hoje têm acesso. sim. Então, nós não estamos falando de uma paz mundial, assim, mas de que os big players, eles não. Também, apesar deles ficarem rosnando, não existe esse interesse de vão apertar o botão e ferrar o mundo. Eu acho que não existe o interesse de um Estados Unidos, de uma Rússia, de uma China, de uma Índia. Eu acho que não há um interesse grande deles de fazer uma merda dessa, porque se fizer, vai dar merda, né? Mas eu Então, acho que talvez há sim o. Não digo nem interesse, mas talvez a irresponsabilidade de alguns outros, cara. Sacou? Como Irã, por exemplo. Entendeu? E vários outros.
que possuem arsenais nucleares, como uma Coreia do Norte, por exemplo, sacou? Como uma Taiwan, por exemplo, entendeu? Existem vários outros. O problema é que um pequeno joga uma bomba nuclear em um outro pequeno. Todo mundo hoje, pela ideia da economia internacionalizada, todo mundo hoje é parceiro de alguém. Então, se você joga uma bomba nuclear num cara que é pequeno, você está afetando a economia de outro. E se afetou a economia do outro, tu afetou um terceiro, um quarto, um quinto. Ou seja, no fim das contas, cara, se um joga uma bomba em outro, todo mundo está envolvido. Sacou? E eu acho que. Teoricamente, bombardear a Ucrânia, então, deveria ter feito o mundo ter tomado as dores e ido para cima, né? Para defender Eu ali. imagino que não aconteceu porque o nego olhou e falou: caralho, é um dos maiores arsenais de arma nuclear do planeta, né? A gente vai lá meter o bedelho naquela merda? Uma guerra de território? Eu acho que teve um pouco disso também, né, cara? Tipo, porra, pera aí, se a gente for lá e jogar bomba naquela merda, vai fudeu. O Putin vai ficar putinho e vai jogar uma bomba nuclear aqui na gente, aí fudeu tudo de vez, porra. Então, pera aí, Então, segura o bedelho. Acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Mas então, se tiver tu acha que outra. se a Ucrânia. Tu acha que se a Ucrânia não tivesse uma arma nuclear hoje, eles não teriam atacado, cara? Talvez teriam. E aí? E se eles tacam? Se destacam também não teria assim. O mundo inteiro não ia. Ah, vamos explodir o mundo. Tu acha que Seriam não? ataques. Acho que não. Porque se eles tacam, abriu um precedente pra Rússia também contra-atacar. Se um país como a Então, Rússia liga mas uma acabaram com porra o daquela e país. taca, cara, a China entra na brincadeira. Os Estados Unidos entram também. Uma, uma bomba de Hiroshima ou de Nagasaki, ela não fez um estrago maior do que as centenas de bombas que foram usadas contra a Ucrânia. Com certeza, porra. Mas a gente tá falando de uma bomba de 1 milhão de anos atrás, né, Bruno? Porra, tu acha que hoje não tá pior do que isso, cara? Tu acha que hoje as bombas Deve não ter são muito? tecnologia mais potente, mas Sim, porra. assim, Hoje de tem. toda forma, não é algo assim que falar, não, vai soltar uma bomba e vai desencadear que todo mundo vai sair soltando. Não, claro que não. Ninguém pode afirmar isso. Não tem como saber, porra. Mas existe um risco muito grande de acontecer. Na minha concepção, é um risco maior disso acontecer do que uma Big Tech virar o líder mundial. Sacou? Eu acho muito mais provável que aconteça uma guerra desse tipo do que uma Big Tech ter ascensão e se tornar o norteador do planeta. Por quê? Porque se uma liderança dessas se torna aquele que vai nortear o mundo, meu irmão, tu vai sempre ter concorrência, tu vai sempre ter aquele querendo ter mais poder que você. Então Mas já, talvez já é entre. assim, só que é meia dúzia de Big Techs, não é Sim. uma. E quem me garante que dentro dessas Big Techs não tem uma Big Tech como a Fintech da vida, com uma. Para poder financiar, com uma. Essas iniciativas agora aí. Startup da vida aí, desenvolvendo algum tipo de armamento nuclear do caralho também. E numa confusão dessa aí, uma Big Tech tá com uma bomba nuclear na outra Big Tech. Ou algum outro tipo de bomba, mas que também seja tão destrutivo. Então, mas é porque não estamos falando de um futuro, nós estamos falando do atual. Isso daí já tá já é implementado hoje. Então, Meia dúzia. mais ou menos, corrobora o que eu falei. Pelo menos da possibilidade de acontecer. Mas não da guerra, Então, mas a guerra do só controle depende que de já um cara. existe. Mas, ô Bruno, a guerra pra acontecer só depende de um cara apertar um botão e acertar o lugar errado, cara. Não necessariamente. Dá pra ter certeza? De nada. Ou seja, fudeu, né? Não. Sim, vai viver com medo. Você está no Rio de Janeiro. Né? Não é pra muitos, né? Não é pra todo mundo. Mas, tipo assim, você, Bruno, tu pretende viver a sua vida com medo por conta de existir essa possibilidade? Eu pretendo viver uma vida tentando espalhar liberdade e autonomia para as pessoas, inclusive as pessoas que eu não gosto delas. E isso traz pra você algum tipo de sentimento de alegria? Essa é a sensação de dever cumprido. Mas esse dever é. Tipo assim, você quem definiu isso como um dever ou você sente que isso é um dever imposto por alguém ou por uma sociedade? Eu sinto que eu sempre fui assim. Porra, mas isso não é muito vago, cara? Não sei, né? É tipo um instinto, sabe?
sou uma máquina que foi criada com isso na BIOS. Meu objetivo é esse. Ah, quanto a isso, não tem muito o que perguntar, nem falar, porra. Ah, É, então é o que é. sim, só é o que é. Igual você é o que é. Sim, sim. Igual cada formiga, ela é o que é, mesmo ela não tendo capacidade de... A gente não consegue compreender como que um ser tão minúsculo, tem, basicamente, praticamente sem cérebro, de tão minúsculo que é, consegue exercer tantas atividades. Criar uma civilização, ter a divisão de cada coisinha ali, porque ela é o que ela é. Talvez os humanos sejam o que eles são. Sem tanta racionalidade, só... Talvez a gente que fique tentando racionalizar tanto que foda tudo. Ou nem racionaliza tanto. A gente só é o que é e tenta achar É, justificativa para isso. talvez. Talvez a gente nem racionalize porra nenhuma e ache que tá racionalizando alguma coisa. E na verdade só tá tentando Só tô... arrumar justificativas. Isso. Então, Pode ser também. você é o que é e eu sou o que eu sou e não procedemos ser diferente do que somos. Ou seja, fudeu. No fim Sim. das contas, vai dar ruim, uma hora vai dar ruim. Porque se pensar assim, se nós somos assim, significa que todo mundo é assim. Mas o Camisa de Vênus tem uma frase que resume tudo. Ninguém vai Qual? sair vivo daqui. Tudo é uma questão de tempo, né? Uhum. Mas você viu que a gente não muda a ideia dos outros? Nós passamos esse tempo todo, você continua com a sua exata mesma ideia e eu com a mesma ideia. Mas o meu propósito nunca foi mudar a sua cabeça sobre nada, cara. E nem mudar a minha. Mas alguma coisa você quer comunicar. E Sim, comunicar é trazer alguma mudança. não. A Sim. mudança, Bruno, a mudança que eu tento propor aqui, e eu acho que agora talvez você próprio até concorde, e a galera que está aqui também agora enxergue isso. A mudança que eu tento propor aqui é a mudança, não é a mudança, mas é a possibilidade da mudança para quem está assistindo. Por quê? A partir da nossa conversa, das nossas experiências, as pessoas passam a ter outras formas de ver tanto coisas sobre a vida, sobre o mundo, outras visões de mundo. As pessoas passam a enxergar outras visões. E essas visões, elas podem estar engrandecendo essas pessoas para que elas consigam ou desenvolver as próprias visões ou esclarecer dúvidas que elas tenham. Que às vezes uma conversa aqui que a gente está tendo, e em algum momento da conversa, uma live que tem agora 4 horas, Bruno. De repente, durante 2 minutos apenas dessa live, uma fala sua ou minha, de repente foi o suficiente para uma pessoa que está aqui na live se ver livre de uma situação talvez até de risco de vida, cara. Como já aconteceu. Mas também pode ser que uma frase dessas desencadeou alguma coisa que vai levar essa pessoa à depressão e detone a vida dela. Pode acontecer. Pode acontecer. Aí cabe a mim, enquanto hoster, tentar não deixar a conversa ir para esse lado. Porém, indo ou não indo, no fim das contas, Bruno, nem eu nem você podemos controlar como as pessoas encaram as coisas. Sacou? Então, se eu parar e me preocupar como que as pessoas vão encarar as coisas, eu me preocupo, óbvio, só que se eu ficar me preocupando somente com isso, eu não vou fazer porra nenhuma. E aí volta aquilo lá do início, que você me perguntou por que eu mantenho isso aqui tudo, por que eu faço. Aqui que eu te falei o que eu falei pra você? Que eu gosto, que me distrai e que é uma fuga. Eu não vou deixar de fazer essas coisas que eu gosto, que me fazem bem, porque eu tô com medo de alguém interpretar errado. Pelo contrário, eu vou tentar aprimorar as coisas para evitar, ou melhor, para diminuir a possibilidade de que as pessoas interpretem errado. Sacou? E trazendo algum tipo de ânimo até para as conversas. Pelo menos até agora, a experiência que eu tenho tido é que ninguém fica no 0 a 0 quando tem alguma live aqui como essa que a gente está tendo agora, Bruno. E todo mundo sai daqui com mais um, pelo menos. Ninguém sai com menos um. Sacou? Eu acho que Não, algo está sendo feito, bem feito aqui, pode sair cara. com menos um. Pode sair sim. Mas até agora não aconteceu. Entendeu? Ou você não ficou sabendo, porque o menos um não Pode ser. comunicou. Geralmente o menos um também se retrai e se esconde. Pode ser. Sim. Pode ser. Aí eu vou e abro espaço para todo mundo o tempo inteiro para estar sempre ouvindo e conversando. É aquilo que eu falei, cara. Eu não vou deixar de fazer.
sacou? Eu não Sim. vou deixar de fazer porque faz parte de um desses planos que eu tenho. Eu não vou deixar de fazer. Então eu vou tentar criar meios ali, mecanismos para que, caso aconteça, que eu acho difícil acontecer, mas não é impossível, óbvio, mas caso aconteça, eu vou estar sempre tentando criar meios para resgatar, cara, para trazer essa pessoa perto, sacou? E Bruno, aconteceu já isso, cara, 3 vezes, entendeu? 2 bem complicadas e uma mais suave, um pouco mais, enfim, já aconteceu, cara. E, inclusive, foram situações que aconteceram que aí, óbvio, eu não vou citar nada além disso, para não expor ninguém, mas foram coisas que aconteceram no meu canal, Bruno, quando o meu canal tinha acabado de monetizar, Bruno, no início, sacou? Meu canal tem 2 anos e pouquinho. Eu monetizei com 4 para 5 meses. No quinto ou sexto mês aconteceu a primeira situação. E ali eu enxerguei, Bruno, que. Caralho, o peso que isso aqui traz pra mim, sacou? A circunstância que aconteceu, a situação que aconteceu, a circunstância em que eu me vi naquela situação ali, fez eu enxergar como essa porra aqui é importante pra muita gente, cara. Sacou? Graças a Deus que aquela situação ali, a pessoa veio falar comigo, entendeu? E aí a pessoa tava assistindo vídeos, o caralho, e aquilo fez bem. Em teoria, evitou que acontecesse uma merda. Teve uma segunda pessoa que ali sim eu tenho certeza que de fato aconteceu, que de fato ficar vendo ali uma live e eu conversando, falando com a pessoa e caralho zoando e a pessoa participando, ali eu vi de verdade, tá? Eu presenciei que isso realmente fez diferença. Porque eu fui até a casa da pessoa, sacou? Eu saí daqui do Rio, fui para outro município e fui na casa da pessoa para poder conversar com os pais da pessoa e a pessoa. E de fato aconteceu a parada, entendeu? E caralho, aquilo fez eu olhar que, tipo assim, pô, eu tenho um vídeo com tutorial, o XNViewer, um programa que para visualizar a imagem. Tem um tutorial, configuração do Comodo Internet Security. Porra, tem um comparativo, um teste antivírus. Que relação esse tipo de coisa tem com uma pessoa em depressão querendo cometer suicídio? E impedir que ela faça? Até hoje não entendo a relação que tem. Mas tem alguma relação. Não são os assuntos, mas é a forma como os assuntos são apresentados, a forma como, pelo menos foi o que essas pessoas falaram e os seus pais falaram para mim, a forma como os assuntos são apresentados e a forma como eu dou espaço para que essas pessoas participem e dou atenção, sacou? Essas 2 situações que aconteceram, depois teve uma terceira, mas essas 2 situações, Bruno, fizeram eu olhar para isso aqui e ver que o buraco é mais embaixo. A responsabilidade que um cara tem, que você começa a assumir quando você vira criador de conteúdo, independente do tipo de conteúdo que você produza, a responsa que você começa a assumir, ela é descomunal, cara. Quando você tem noção, sabe? Quando você se importa, entendeu? É insano o bagulho, Bruno. Quando isso aconteceu a primeira vez, eu fiquei tremendo, irmão. Fiquei quase uma semana inteira passando mal, conversando com a minha família inteira, perguntando o que eu faço, mano. O que eu faço? Até cheguei a um momento que eu falei, pô, cara, eu vou cancelar, vou fechar meu canal, eu vou parar com essa porra, mano. Cara, se eu falar uma merda ali, eu posso matar alguém, cara. Eu vou incentivar alguém a fazer uma merda. Entendeu? E sem Mas querer, por que pô. você se importa? Você falou que se foda pra todo mundo, que não for Me sua foda, família. que se foda pra todo mundo, que quer que eu me foda. Lembra que eu te falei que existe uma parcela menor que se importa, que é o contrário disso? E que pra essas pessoas eu me importo? Não é isso? Uhum. Tu tentou pegar algum pulo do gato, mas não tem, cara. É porque essas Sempre coisas que eu tô te tem. falando, não tem. Porque essas coisas que eu tô te falando não são invenções ou conversinha fiada pra render live. Eu literalmente penso assim, sacou? Como aquela história do negocinho da linha do tempo, entendeu? Ali no tempo, às vezes a gente clica errado, ela bagunça toda. Sim, sim. A linha do tempo, às vezes, às vezes a gente caga a linha do tempo inteira. Isso aí acontece. Isso aí não tem muito o que fazer, não. Mas, o máximo que você vai encontrar de alguma inconsistência nas coisas que eu tô falando, cara, é quando você não concordar com algo. Aí, quando há uma discordância, não é congruente, não é contundente, porque há discordância. Mas você nunca vai ver eu me contradizer. Porque eu realmente penso assim, sacou? Enfim. Mas a live é sobre você, caralho, entendeu? Mas, enfim. Mas mesmo você pensando assim,
você se contradiz de vez em quando, porque é inerente à falha de comunicação humana. Ah, pode ser, pode ser. Ah, de repente eu posso ter uma contradição por não me expressar melhor. Pode ser, pode acontecer. Aí quando acontecer isso, aí pessoas como você vão apontar pra mim que tá errado. E a hora que eu enxergar que foi uma falha de comunicação, eu vou tentar corrigir. Eu vou tentar chegar, vou me retratar por ter falado merda e vou tentar corrigir, como a parada do short, por exemplo, que você falou. Eu nem tinha me ligado que causou essa. Que eu falei de um jeito que ficou assim pras pessoas. Eu nem tinha me ligado, caralho. Só agora que tu falou que realmente, caralho, eu falei. Eu falei merda, porra, naquele short, entendeu? Não era a intenção, mas eu falei merda, porra. Sacou? Isso pode acontecer, eu sou um ser humano, né, cara? Eu não sou uma máquina Sim. com IA ainda, cara. E as falham muito, por isso que elas ainda não estão. Falha, mas não comete esse tipo de falha. Comete todo tipo de falha, pelo que eu já usei. Ah, é. Bruno. Sim. O GGS falou que faltou lá. Bruno. Cara, eu vou. Acho que tá tranquilo. Ou tu quer acrescentar mais alguma coisa? Não, a gente só pode dar uma finalização legal, assim, tipo. Estamos chegando ao fim aqui de mais uma live. Hoje vocês puderam conhecer mais sobre como o Vitão pensa e quais os objetivos dele com o canal. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. E próximo dia de live às 10h30 da noite, vocês terão aí com o Vitão Talks. Ô, Bruno, o pessoal tá mandando várias mensagens perguntando alguma coisa sobre Latinoware. Latinoé é legal. Aí, tá respondido aí, Rodrigo? Gente, eu não sei. Alguém perguntou várias coisas sobre Latinoware lá atrás. Só que é aquilo que eu falei, cara, não daria pra ficar olhando o chat, cara. Entendeu? Latinoé tem todo ano e é o melhor evento para nerds que eu conheço no país. Pô, é que teve agora, recentemente, você participou. Acho que é isso que a galera tá querendo saber. Sim, mas é porque assim, meio que aqui foi, já era, mas ano que vem tem outro e vamos lá. Não é. Esse programa é para instalar que é um evento de nerd para nerd. Se você não for nerd, também não compensa aí. Não é assim um evento pensado em vamos trazer gente que só vai fazer networking e etc, igual a maioria dos eventos. Não um é esse o negócio bem foco, né? Não, é um bando de nerd junto lá, compartilhando ideias, etc. E tem umas palestras, tem. Ah, Mas assim, o Rodrigo falou que gostaria de ver algum vídeo das palestras de vocês lá na Latinoé. ué, Tem? lá no grupo do Big tem lá o link. Aí, Rodrigo. O Barnabé tá perguntando aqui sobre o jogo. Cara, como é que a gente pode sortear essa porra, cara? Então, não sei se tem alguma chave, alguma coisa assim, que o sorteio em si, você pode jogar os nomes num arquivo TXT e você pode usar um sort -n para sortear um nome, alguma coisa assim. Pô, mas como é que o caralho? Tem quantas pessoas. Ih, fiz merda, peraí. Tem quantas pessoas aqui, cara? Peraí. Tem 19, mas se tirar aí os bots que você coloca. Aliás, tem 25. Eu não tenho bot aqui não, cara, porra. Aí eu acho que fica 5 sem os bots. Pô, o Rodrigo falou que vai na Google, sorteio online, coloca os nomes. Pô, vou colocar o nome de todo mundo. Tem um monte de gente que tá assistindo que nem tá no chat, cara. Não, galera. Pô, pera aí, vamos fazer o seguinte, ó. Barnabé, eu vou fazer o seguinte, cara. Ao longo da semana, eu vou bolar um meio de fazer um sorteio dessa parada. Ou, porque na verdade, Bruno, eu pretendo também fazer uma live com o Barnabé. Sacou? Eu fiz uma com você, Sim. tô fazendo agora contigo, fiz uma com o Rusher e quero fazer uma com o Barnabé. Aí de repente, se o Barnabé topar, a gente podia fazer a live e fazer o sorteio na live dele. O que você acha, Bruno? Sim. É uma boa, porque a gente já tá com sono. Mas assim, eu sugiro 2 pessoas também. Uma importante você chamar o Thales. É o rapaz que tá aí contigo agora, né? Foi dormir e tal. Não, ele foi lá dormir. Eu tô Não, aqui. foi dormir, pô. Mas assim, só porque ele não gosta muito de live, vê se você consegue segurar ele horas aqui, só pra gente sacanear ele. Consigo, pô. E Consigo, sim. o outro Eu tô ligado. o outro é o Leonardo, Funciona ele que fez o Ash, e eu não lembro de já ter visto entrevista com ele. O cara é
gente boa, nerd, é legal aí. Só pra gente ver se ele desempenha bem. Qual o nome dele? É o Leonardo Berbert. Depois me passa os contatos que eu converso com eles. Aí tento marcar Sim. direitinho. Tá bom? A gente vai colocando o povo nessas frias aí. Não, mas isso é maneiro, cara. É bom porque a galera vai conhecer um pouco também do lado do cara que desenvolveu algo muito específico e que você, pelo visto, se orgulha pra caralho do bagulho que ele fez. E não só você, Eu o acho Rush e bem Barnabé legal. foram bem exaustos também. Falando que é maneiro pra caralho, pô. E Cara, então é isso. tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, né, pra mim já tá bom. Daqui a pouco eu acordo, aí deixa eu ver. Fim de semana agora vai ser puxado fazendo projeto e seguir em frente fazendo código e publicando. Tranquilo. Ô, Bruno, Você muito gostaria de obrigado. fazer alguma consideração aí? Aproveitar a oportunidade de falar com o pessoal do seu canal? Vou fazer uma consideração rápida aqui. Bruno, muito obrigado por ter topado participar, tá? Obrigado a todos vocês que estão aqui até agora com a gente. 4 horas e 18 minutos de live. Porra, é bastante coisa. Ouvindo dois doidos conversando. É coisa pra cacete. Então, muito obrigado a todos que estão aqui, que participaram, com mensagens, com superchat, com valeu demais, que ajudaram financeiramente essa live, a realização dessa live, que estão ajudando a manutenção e crescimento do canal, direta ou indiretamente, tá? E é isso, gente. Muito obrigado de coração. Muito obrigado de novo, Bruno, porque você é um cara que eu sei que você é um cara que tem sua condição de saúde, que isso já é isso querendo ou não, é um limitador para algumas coisas, óbvio, assim como eu também tenho, sei como é que é uma foda do caralho. Mas eu sei que tem esse lado. Porra, tu tem a tua mulher que tá aí dormindo com você no notebook ou no computador, conversando 4 horas direto aqui com um maluco na internet, entendeu? Então, pra ela, mesmo que ela seja compreensiva pra caralho, deve ser um saco isso. Tu tá com um rapaz aí que foi pra tua casa pra vocês começarem a tocar um projeto, entendeu? Então você, pô, tu perdeu 4 horas de uma live que você poderia estar fazendo, tocando um projeto, entendeu? Então tem toda essa questão, tá? E mesmo assim Olha se só, você eu parei dispôs de de um ouvir tempo. porque o fone de ouvido descarregou. Eu vou mudar aqui agora. Pronto. Caralho, mano. Tem que Pronto, dar uma agora porrada nesse puto. tá saindo pelo som do notebook, tá baixinho, porque ela tá dormindo. Pô. Mas pra você ver que nem o fone de ouvido não aguenta mais ouvir a gente. Tu tá me ouvindo, cara? Porra. Tô ouvindo pelo notebook agora. Tá. Então, cara, é isso. Muito obrigado por você ter topado participar, dispor do seu tempo para poder estar aqui comigo. Galera que não foi inscrita, se inscreve no canal, dê o seu like, Valeu. comenta. Só vou aproveitar que eu acho que foi a primeira vez que eu falei um palavrão numa live. Fala aí. Vou falar 2. Independente do que acontecer aí de liberdade ou não, de Big Tech ou não, de até o projeto do Big, se vai ter patrocínio ou não, ano que vem eu vou botar para fuder e vou fazer o software livre crescer no país. Nem que eu faça sozinho, mas eu sei que a galera vai estar comigo, Barna, Thales, Elton, Narayan, o pessoal vai estar junto. Então a gente vai botar para fuder muito mais forte do que se eu fosse sozinho. É isso. Caralho, Boa noite. galera. Aí. Arrepiou até os pentelhos do cu agora, Bruno. Porra. Bruno, brigadão. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Deixa eu fechar aqui. Pera aí que agora eu fiz merda aqui, Bruno. Porra. Valeu, Bruno. Tô encerrando aqui a call aqui no Jitsi. Falou. Boa noite, senhor. Boa noite, cara. Pera aí, galera. Tô ajeitando aqui. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido bacana pra vocês. Eu espero que não tenha sido tão cansativo. E nos vemos na próxima live e no próximo vídeo gravado. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.